PLN 2, a possibilidade do governo dar continuidade a essas medidas sem que haja nenhum tipo de ilegalidade. Não há que Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Bandeirantes, 8 da noite, mais 2 minutos. Começa aqui o nosso Concentração. Nesta terça-feira, dia de Ferroviária e Guarani, começa às 21h30 em Araraquara. Narração do menino Leandro Borges, hein? Aliás, um moço que foi batizado nas águas do rio Piracicaba. Comentários do CH, grande CH pela ponta esquerda, na ponta direita, Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani. E Marcos Luiz, nas reportagens, né? Trabalhos técnicos, Alexandre Almeida. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Tudo joinha? Beleza? Boa noite. Alô, Joelso Cardoso na técnica. Nossa técnica sensacional. Tem também Gilberto Sufi aqui nos subterrâneos, né? Gil Kleber tá na área ou não? Ele tá com o controle do ar-condicionado, tá? Ô, Gil, beleza, hein? Tá, fica com o controle, viu, Gil? Por enquanto tá bom, hein? Greger Jorzinho, por enquanto tá bom o ar-condicionado. Boa noite, Edu. Boa noite. Boa Você noite. tá bem, Greger? Tô bem, como passou? Grande companheiro do Concentração. Quanto tempo, né, Edu? Olha, é um prazer enorme estar com você aqui. Prazer todo meu. Aliás, eu já trouxe aqui a minha jaqueta de motoqueiro, porque aqui dentro desse estúdio aqui, com o senhor Gil Kleber, com o controle na mão, você sabe o que é, né? É revólver na mão de macaco. Revólver na mão de macaco. Não tem jeito, rapaz. Gil Kleber, meu Deus do céu, nunca vi, rapaz. Mas tá tudo bem. A gente vai controlando aqui e hoje a jornada é praticamente infinita, né? Hoje é 9h30, rapaz. Você sabe que eu reclamava de 9h30, mas mediante o que vai acontecer na quinta-feira, São Caetano e Ponte. Não, 9h30 já ficou tranquilo. Eu falei, pô, mas eu acho ruim quando é 9h30, mas... Eu tava fazendo as contas aqui, 22h15. Bom, aí depois tem o jogo aberto.
Aí vai ter a defesa do jogo, vai ter o craque do jogo, vai ter o gabarito, vai ter a entrevista coletiva. Que horas mais ou menos você tá achando que nós vamos sair daqui, Edu? O quê? Na quinta-feira. Na sexta, né? Na sexta. Começa na quinta, não sei, deve terminar 00:10. Vai ser 1h30 por aí. Né? Eu tô calculando que mais. Mais, né? Mas a gente faz um bem bolado. Eu já tô providenciando aqueles... Você já viu aqueles colchonetes inflável? Que vem numa caixa, né? Já vou trazer, já vou esticar ele aqui no canto, aqui, ó. Que é isso, hein? Mas realmente é uma coisa... enfim, é um momento diferente que estamos voltando. Melhor assim, sei lá. Eu acho que tá tudo muito corrido, tá muito diferente, mas sim, vamos tocando, vamos em frente. Vamos tocando. Olha, Libertadores, intervalo em Santos 0, Barcelona também 0, em 0-0, estamos acompanhando. Hoje tem 21h30 Sport Cristal e São Paulo, 21h30 Vélez e Flamengo lá na Argentina. Na Sul-Americana, intervalo em Goiânia, Atlético 0, News Old Boys 0 também. E hoje, parabéns a Júlio Nascimento, na hora do almoço estava ouvindo aqui, ele falou assim, hoje vai ser a 100ª partida entre Ferroviária e Guarani. Aí eu falei, que danado, que sensacional essa informação. Ele conversava com o Marcos Luiz e vendo no site do Mariolani, olha, 99 partidas entre Guarani e Ferroviária. E eu vou falar uma coisa para você, Gleger, é que a Ferroviária, ela foi rebaixada em 96 para a Série A2. Você sabe quantos anos a Ferroviária ficou perambulando entre a Série A2, A3, 4ª divisão, voltou para 3, voltou para a 4ª divisão, subiu para 3, voltou para a Série A2 e voltou para o Paulistão. Sabe quantos anos foi essa andança? Quantos anos? 19. 19 anos a Ferroviária ficou perambulando, de 96, você quer ver? De 96 até 2015. Nossa. E numa dessa, Guarani e Ferroviária se desencontraram. O Guarani ficou no Paulistão, Ferroviária na Série A2, mas o Guarani também deu as suas bobeadas. Aí Guarani e Ferroviária voltaram a se encontrar em 2014 na Série A2. Porque o Guarani, em termos de Paulistão, o Guarani foi rebaixado... Foi 2014 que a Ferroviária subiu, não foi? Não, foi 2015. 2015. 2015. 2015, E verdade. aí o que aconteceu? O Guarani, primeiro rebaixamento no Paulista, só no Paulista foi 2006. Aí em 2007 o Guarani subiu. Então, peraí, deixa eu entender, só não te cortar. 2015 ela subiu para disputar 2016. Não, 2015. Subiu em 2014. Isso. 2015 a Ferroviária estava na Série A2, aí enfim, assim, ela subiu pro Paulistão. Então ela voltou a disputar o Paulistão em 2016. Teve um jogo Guarani e Ferroviária lá em Araraquara que foi o jogo do acesso, não foi? Da Ferroviária? Não sei se você se lembra. Não, foi um jogo de festa. A Ferroviária já tinha subido. Já tinha subido. Exatamente, Peraí, eu verdade. tenho aqui. Vamos lá, 2014 eu estava Série na comissão A2. Técnica. Você estava? Estava. 2015 foi 0-0. 2 de maio de 2015, tá aqui as escalações, Neneca era jogo de festa, tá aqui, ó. Era jogo de festa, a Ferroviária subiu e foi campeã com 2 rodadas de antecedência. Exatamente. Público de 13.615, o melhor do campeonato. 19 anos depois, tá aqui, exatamente. O Guarani com Neneca. Osiel, Thiago Carpini. Thiago Carpini. Guilherme Preto Costa. Éder Silva, Copete, Fernandinho, depois Adalgiso Pitbull. Você trabalhou com Pitbull, rapaz? Trabalhei com Adalgiso. E Fumagari. Malaquias e Nunes. Ademir Fonseca era o técnico. Ademir Fonseca. Então, foi esse 2015 que a Ferroviária, depois de 19 anos, ela subiu pro Paulistão. Voltou a disputar o Paulistão em 2016 e tá até hoje. Tinha, inclusive, uma parceria com o Atlético Paranaense, né? Nesse acesso aí, eles tinham uma parceria a Ferroviária? com o Atlético Paranaense. Exatamente. Montaram um time muito forte. Foram campeão, né? Com 2 rodadas de antecedência. Foi. Realmente está aqui a Ferroviária. Então, gente, hoje é a 100ª partida, mas era para ser muito mais mesmo desse confronto Guarani Ferroviária. Lembrando que o Guarani subiu em 49. 1950, o Guarani disputando o Paulistão. O Guarani só foi rebaixado em 2006, o primeiro rebaixamento no Paulista. É bem verdade que houve um em 2001, mas não vingou, porque em 2002 surgiu o Rio-São Paulo. Então, o primeiro rebaixamento, de fato, foi em 2006. O Guarani ficou 56 anos disputando o Paulistão. É o clube do interior
que mais disputou Paulistão de forma ininterrupta, né? Aí 2006 rebaixou, só no Paulista eu tô dizendo. Depois 2007, o Guarani subiu com o técnico Carbone, jogo do acesso foi contra o São José. Aí 2008, o Guarani disputou Paulistão, 2009 Paulistão, aí o Guarani foi rebaixado em 2009. Aí disputou a Série A2, 2010 não subiu. Disputou a Série A2, 2011 subiu e ainda dividiu com o 15 o título da Série A2. Aí 2012, Paulistão. Chegou na semifinal, derrotou a Ponte 3-1, 2 gols do Medina e foi para a final contra o Santos, 2012. 2013, Guarani rebaixado para a Série A2. Disputou a Série A2 2014, 2015, 2016, 2017 e aí 2018 finalmente subiu e foi campeão da Série A2. Então, Exatamente. mas são dois clubes muito tradicionais. Muito tradicionais e é um pecado, né? A Ferroviária ficar tantos anos aí, né? A gente vê, depois teve uma parceria, né? Uma fusão aí com o Atlético Paranaense, que aí as coisas se organizaram, né? E hoje a Ferroviária, Edu, não tenha dúvida, é uma potência aí do futebol do interior, viu? Mas em 2004 a Ferroviária se tornou SA, mas mesmo com SA não foi para a quarta divisão. Foi, subiu, desceu muito. Oscilou demais, né? Oscilou demais. Mas a partir do momento que assim, ó, eu vejo o seguinte, eles fizeram uma parceria nesse acesso, eu me lembro muito bem. Inclusive quem trabalhava muito lá na Ferroviária, nesse intercâmbio Atlético Paranaense Ferroviária, era o Gersinho, nosso amigo Gersinho, né? O Gersinho? Gersinho, o companheiro de Vadão? Isso, exatamente. Ele trabalhou muito lá, inclusive nesse jogo aí, 0-0 lá na Fonte Luminosa. 2015. Exatamente. Nós encontramos lá o Gersinho, batemos um papo legal lá. Ferroviária queria só festa, né? E o Guarani eu acho que precisava do resultado positivo para tentar ainda brigar pelo acesso, mas um empate acabou decretando a desclassificação. Mas é um time tradicional e um time, Edu, que a partir do momento que fez essa parceria aí, começou a trazer bons profissionais, as coisas começaram a andar, começou a fazer um planejamento legal, né? E aí, me parece que agora houve uma compra aí por parte daquele ex-dono do São Caetano, né? O empresário. O empresário lá também. Então, para montar um time que montou, né? Exatamente. Então tá organizada e com planejamento. E por isso a gente vê que hoje a Ferroviária, sem dúvida nenhuma, é uma das potências aí do futebol do interior. Olha, já informações do Guarani, hein? Marcos Luiz disse aqui no programa, no nosso Bandeirantes Esportiva, que o Guarani tem modificações. Quer dizer, provável, muito provável, pelo menos 4 alterações. Já informações do Guarani, hein? Alô, CH, grande CH, o que esperar para hoje, hein? CH, 20 horas e 11 minutos, um abraço, CH. Tudo bem, né, Edu? Boa noite. Boa noite. Satisfação sempre falar com os amigos. O que eu estou esperando é, primeiro, que o treinador mande a campo um time diferente que ele tem utilizado. Com goleiro diferente, com lateral direito diferente, com primeiro volante diferente, com meia diferente e com um dos atacantes ou 2 atacantes diferentes. O Guarani tem possibilidade, apesar da força da Ferroviária, e a gente tem que respeitar a campanha, 10 pontos, o Guarani tem 5, o momento da Ferroviária pode ser um pouco melhor, mas não há nada de anormal o Guarani fazer uma bela partida e trazer um bom resultado para Campinas. Eu não acho a Ferroviária um super time. É um time arrumado, bem treinado, tem alguns valores individuais que merecem todo o nosso respeito, mas nada que não permita o Guarani, com o time que tem, com o treinador que tem, trazer um bom resultado. Eu não sei o que ele vai mandar a campo, eu estou duvidando que ele faça, não do Marquinhos. É porque o treinador é muito cabeça dura e muito teimoso. Mas eu estou duvidando que ele mexa 4 vezes ou em 4 posições no time titular. Vamos aguardar, como diz o profeta, vamos acompanhar. Espero que ele modifique, mas eu acho difícil, Edu. E hoje começou a Série A2, hein, gente? Foi rapidinho a volta da Série A2 aqui. E quando eu vi o mando do Juventus, até comentei com você, Glega. Pô, o Juventus, rapaz, vai jogar à noite, tá lá, 20 horas, Juventus e Taubaté. Mas como assim? Juventus jogar 20 horas? Na Rua Javari, não, seu Edu. O jogo está sendo em Eurico Mursa, em Santos, né? Não tem iluminação na Javari. Se tem, não está autorizado, né?
Seria uma coisa inédita. E o Juventus mudou e está perdendo. Juventus 0, Taubaté 1, é placar parcial, começou 20 horas, a retomada aí da Série 2. Vamos às informações do Guarani, 20 horas e 13 minutos. Marcos Luiz. Já, informações do Guarani. Opa! Tudo tranquilo, Edu. Um abraço para você, para o amigo Marquinhos? do Concentração da Bandeirantes. O Guarani está em Araraquara desde ontem no esquema bolha. Esse esquema bolha, eu vou falar um negócio para você, Edu. Não é fácil não, hein? Não. E o Guarani vai tentar se reabilitar no campeonato, né? Perdeu a última partida, jogando bem, mas não conseguiu traduzir este jogar bem em gols em vitórias. Aliás, 2 gols, né? Mas a vitória não veio, os 3 pontos não vieram para o estádio Brinco de Ouro. Edu, a informação que eu tenho é que o treinador fará 4 mudanças. A primeira, Rafael Martins no gol, em lugar do Gabriel Mesquita. A segunda, a saída do Éder Ciola para a entrada do Matheus Ludic. A terceira, a entrada do Bruno Silva em lugar do Índio. Sem poder contar com o Regis, que está com dengue, aí o treinador dá oportunidade para o Davó no ataque e recua o Andrigo para o meio-campo. Estas mudanças, daqui a pouco o Passarinho Verde vai confirmá-las e a gente vai passar para o amigo da Bandeirantes, para o torcedor do Guarani, viu, Edu? Ô, meu Deus, mas Regis com dengue. Com dengue. A gente está tão acostumado a falar de Covid, né, Edu? Pois é, o Regis está com dengue. Ai, que coisa, né? Jogador como pega a coisa. Não, mas não é possível. Você sabe que eu peguei dengue, sabe como? Eu joguei no Vila Nova de Goiás. Goleiro né? tem que pegar tudo, né? Não, Mas não, foi até, inclusive foi uma história engraçada. Eu acertei com o Vila Nova de Goiânia, né? De Goiás e aí arrumaram um apartamento. O Vila Nova tem uma estrutura impressionante, viu, Edu? Que uma bom, né? Estrutura de time grande. Da Série C agora. Exatamente, estrutura de time grande. O Vila tem um que centro ano foi? de 2006? 2006. O centro de treinamento ali ao lado do aeroporto ali, bom, estrutura muito boa. E aí me deram um baita de um apartamento lá, e aí eu falei, pô, tem que buscar minhas coisas, né? E teria que levar o meu carro, minha mulher, na época eu não tinha filho ainda. E aí saiu eu e minha esposa, vamos de carro. Vamos pegar aí essa Anhanguera aí, vamos lá pro Triângulo Mineiro, a gente sobe lá em Araguari, sai lá em cima, lá no Trevão, né? E pega a BR sentido Goiânia. Bom, pai e minha mulher quis parar em Caldas Novas. Pô, vamos passar em Caldas Novas, era caminho aquelas ali. águas quentes. Exatamente. Bom. E aí eu adoro comida caipira, né? Eu adoro. Pô, e você comer aquela comida com pequi, aquele negócio maravilhoso. Paramos num restaurante, assim, bem rústico mesmo. Rapaz, o que tinha de pernilongo. Eu vou contar uma história da aí viagem eu vou te dizer também, uma coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa. Cheguei lá em Goiânia e tal, já tinha sido apresentado, tava treinando, comecei a passar mal, Edu. Minha mulher também, nós dois pegamos Covid, pegamos dengue naquele restaurante. E depois, né, que foi feito o exame, concretizou que realmente estava com dengue, falaram lá na imprensa que estava tendo um surto de dengue ali em Caldas Novas. Eu não sabia, acabei sendo picado pelo mosquito e... Nossa, mas é dolorido, viu? A sensação é uma de uma gripe. Você já teve? Não, eu já tive dengue, dói o corpo inteiro. E eu tive, Edu, num jogo do Guarani lá em Criciúma, que eu comecei a passar mal lá, e o doutor Raí, um anjo da guarda, né? O doutor Raí, médico do Guarani, acabou me dando toda a assistência, né? Consegui trabalhar, mas para voltar não foi fácil não, Edu. Nossa, mas peguei você lá em Criciúma. Aliás, o Gleger falou do caminho aí para Goiânia. Uma viagem que o Marquinhos Luiz estava fazendo para Goiânia. Goiânia! Né? Não é fácil, não. É o paraíso verde do Brasil. Aí parei num posto que o Gilberto Suf conhece. O Gleger também acho que conhece. Chama Trevão. O Trevão. O Trevão. Ali que você pega e atrás BR, do Trevão, né? Você conhece, né, Gleger? Atrás do Trevão tem um córrego, não tem? Tem. Então, aí eu cheguei muito, né? Assim, muito solícito, né? Com o rapaz que estava me atendendo e tal. Falei, puxa vida, rapaz, aqui a região é muito boa, né? Tem até um córrego aí atrás do rio. Ele falou, não, moço, aí não é córrego, não. Aí é um posteiro mesmo. Mas, escuta, você também pegou numa Copa São Paulo, né? Acompanhando o Guarani. Não foi no Guarujá, em Santos. Ilhabela, não foi? Foi Ilhabela. Não, mas lá eu não peguei dengue. Lá foi o pernilongo que carregava a gente Mas nessa daí o CH tava junto. Né? Carregava a gente ali do refeitório pro quarto.
Você lembra dessa, CH? Não dá pra esquecer, né? Mas você estava em Ilhabela, CH? Nós fomos, eu, Marquinhos e o Batista, porque não tinha TV, tinha que fazer a Taça São Paulo, e nós ficamos 3 ou 4 dias lá, né, para fazer a partida. Eu não me lembro o tempo, mas eu me lembro que eu fiquei no quarto com o ar-condicionado ligado durante mais de 72 horas, eu não saí do quarto, só saí devidamente besuntado pelo aqueles antipernilongo, aqueles negócios que você passa no corpo para poder ser picado. E eu fiquei quase 3 dias trancado dentro de um quarto do hotel. Negócio horroroso de tanto pernilongo que tinha. Negócio... eu almoçava, jantava e tomava café da manhã dentro do quarto, porque não havia condição de você sair do quarto. Negócio terrível, terrível. Ilhabela é a terra do borrachudo, né? Que eles falam. Borrachudo pra caramba. Meu Deus do céu. Você vê um navio passando assim... Ali em Ilhabela, Edu, eu não peguei dengue, mas como a gente diz lá na Fazenda JG, eu fiquei com uma desinteria 3 dias. Eu sabia que tinha um problema técnico. Era alguma coisa o Marquinhos ele é meio tem uma veterano. explicação para isso, Edu. É porque tinha uma água e isso aconteceu. É verdade, aconteceu com o Marquinhos, você lembrou muito bem. Com os jogadores do Guarani. Isso, exatamente. O suco servido no café da manhã e nas refeições era com uma água não potável. Então o Marquinhos ficou lá com desarranjo e alguns jogadores do Guarani também. Verdade. Mas você sabe que o Marquinhos é veterano nesse assunto aí, viu, Edu? É o mano que eu digo. Teve uma vez lá na JG lá que teve uma feijoada lá, rapaz. O cara fez o tour a noite toda. A noite toda passeando pela sala e pelos corredores dentro da fazenda. Marcos Luiz. Não, mas já que você está contando o personagem, conta a história verdadeira, Glega, que aí a gente já aprende o ouvinte. Fizeram uma feijoada lá na fazenda. E aí, mas feijoada com força mesmo, aqueles né, balaio mesmo, que é fogão a lenha. Fogão a lenha bruta. Feijoada bruta mesmo, caipira. E aí o Marquinhos foi lá e fez um prato, que era um senhor de um prato, mais ou menos. Retorno. Né? Nossa. E beleza. Foi lá, tal, comeu, aí ele falou pra minha esposa, ô Juliana, eu acho que vou pegar mais um pouquinho, né? Aí minha mulher, pô, Marquinhos, claro, pô, foi feito pra comer, né? Pode ir lá e... Marcos Luiz foi lá e fez um prato um pouquinho maior do que o primeiro. Pra você ter uma ideia. E aí comeu, e aí meu sogro tava lá, que é o Mano, que é amigo do CH, grande Mano, falou assim, ô Marquinhos, pega mais um pouco, pô, né? Ele falou, ô Mano, você acha que você tem razão, acho que vou pegar mais um pouquinho. Foi lá e fez mais um prato. Na hora que ele tava terminando o terceiro, eu falei, poxa vida, Marquinhos, mas só 3? Pega mais um pouco. Ele falou, você tem razão, vou lá pegar 4 pratos. 4 pratos? 4. Meu Deus. Aí o que aconteceu? O corredor da fazenda ficou até gasto, assim, o piso, de tanto que ele passava pra lá e pra cá a caminho do toalete. Não, mas aí você não contou, não. Mas aí nessa história, aí foi uma, foram 2, né? 3. Aí lá pras 3:30 da manhã, mais ou menos, 4 horas, estava o Mano lá na sala, pitando um paieiro, né? E assistindo TV, e eu quietinho, passando assim, falou, ninguém vai ver, tá? Aí o Mano levanta assim e fala, ô, Mano, você já vai de novo? Aí no dia seguinte, ô, Marquinhos, você quer uma feijoada, Marquinhos? Não, você acha que o quê? Tracei de novo. Nossa, pelo amor de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, 4 pratos que, olha, considerável. Olha, o nosso WhatsApp para você participar é o 97102-1493. 97102-1493. Um abraço ao Carlos de Águas da Prata. Edu, não aguento mais empate ou derrota. Hoje tem que ganhar. Abraços. Ô Edu, tô vendo aqui no CB Stadium. Tá passando aqui Corinthians e Ituano. Tô assistindo um pouco aqui, né? Daqui a pouco vai também passar o jogo do Guarani. Pô, o time do Corinthians é ridículo, hein? Pelo amor de Deus, eu não sei se vocês, comentaristas, estão acompanhando, o CH e o Gleger, mas pelo amor de Deus, o time do Corinthians é ridículo. Que coisa, é reprise, né? Corinthians e Ituano, né? Vamos lá. É reprise, o jogo aconteceu no final de semana, mas o Marquinhos tem razão, o time do Corinthians é muito fraco. Nem sei como é que tem um número de pontos no Campeonato Paulista que conquistou, mas eu estou assistindo o Santos e Barcelona pela Libertadores, segundo tempo, parou de chover, porque no primeiro tempo não teve jogo, né?
Só chuva, gramado da Vila Belmiro muito prejudicado e o Santos está sofrendo para fazer seu primeiro gol. Barcelona é a terra da banana, Guayaquil, viu, Edu? Lá em Guayaquil você anda pela cidade, toda ela tem bananeira. É banana o tempo inteiro. Ah, lá não tem cãibra, de jeito nenhum. O Enoque Lima, obrigado, na escuta aqui no Jardim Pacaembu, esperando o Bugre reagir. Tem que ser hoje, seu Edu. Enoque, um abraço, viu? Nosso, muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, Edu, na escuta do Jardim Pacaembu, quem que é? É o Enoque de novo. Então, eu tô lendo novamente aqui, que ele mandou duas aqui. É isso aí. Tá à sua disposição. Alô, Marisa. Aê, sempre na escuta. Um beijo pra você. Muito obrigado, viu? Bom, então vamos lá. Que hora que você acha que sai a escalação, Marquinhos? São 20h24. O jogo é 21h30. Normalmente a escalação sai 1 hora, né, Glega? 45 minutos antes. 45. Então mais um pouco, né? O Marcos Luiz, que fim deu Renato Morungaba, hein? Trabalha no Guarani ainda ou não? O Renato, ele tá por conta da Covid também, né, Edu? Ele tá afastado, né, até por conta da idade, essa coisa toda, mas era funcionário do Guarani, como também o João Paulo. É porque toda a base tá parada, né? Exatamente. Não tem campeonato. Edu, Então, se você me permite passar um resultado rapidinho, Série A2. Velo Clube e Rio Claro, que é o derby lá da cidade de Rio Claro. Sim. Tá 1-0 pro Velo Clube e há 30 anos que o Velo Clube não vence o Rio Claro. Ô, louco. É verdade. Pode dar uma olhadinha na história aí que 30 eu tava... anos? Hoje nós estávamos lá nos Donos da Bola conversando sobre esse clássico aí. Dei uma passada a olhos na história e há 30 anos o Velo não vence o Rio Claro e por enquanto tá ganhando o jogo 1-0. Eu perguntei do Renato Morungaba, o Bozó trabalha no Guarani ainda, o Marcos Luiz? Tem o Bozó e tem também o João Paulo. O Bozó me parece que foi demitido, viu? O Bozó me parece que foi demitido. Não tá mais, né? O Marquinhos vai trazer a informação. Não, o Bozó não trabalha mais. O Bozó foi demitido. Mais, mas ele tinha que função? Era no time principal, o Bozó? A função dele? Ele trabalhava ali no Projeto Bugrinho, né, Marquinhos? Junto com o João Paulo. Junto com o João Paulo? Trabalhava lá no Projeto Bugrinho, Tá ele esteve no profissional. Na minha passagem pelo Guarani na comissão técnica lá, treinador de goleiro, o Bozó fazia parte da comissão técnica, ficava lá com a gente. Era o Carpini. Aí depois ele saiu, né? E foi lá pro Projeto Bugrinho. É isso, né, Marquinhos? Projeto Bugrinho. Bugrinho. Pera um pouquinho só, olha, é o seguinte, fala um pouquinho do regulamento. Paulistão ele tem 4 grupos, tá? Tem 4 grupos. O Guarani está no grupo D. O Santos tem 9 pontos. O Mirassol tem 8. O Guarani tem 5. O São Caetano tem 2. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Então o Guarani não vai jogar com o Santos, nem Mirassol, nem São Caetano, tá? Em caso de vitória, o Guarani tem quantos jogos aqui? O Guarani tem 6 jogos. O Santos tem 7. Mirassol 6 também. O São Caetano tem 7, tá? Então, se o Guarani vencer, ele vai a 8 pontos e ele empata com o Mirassol 2. No saldo é complicado. O Guarani tem -4, o Mirassol tem 0. A não ser que seja aí uma goleada do Guarani para obter a segunda colocação. Mas olha, Glega, eu queria que você falasse aqui o que você acha da campanha do Guarani até aqui. Guarani que perdeu 3-0 para o Ituano, no brinco na estreia. Ganhou do Botafogo em Ribeirão 1-0, empate com o Bragantino 1-1, 0-0 com o São Bento, perdeu para o Corinthians aqui 1-0, foram 3 jogos seguidos aqui e perdeu para o São Paulo no Morumbi. O que você acha da campanha? Olha, Edu, para mim a campanha é ruim, né? Campanha ruim. Você vê que o Guarani hoje, se não tiver uma vitória, um resultado positivo, as coisas vão começar a complicar. Ele está a 2 pontos, se eu não me engano, da zona de rebaixamento, né? A Inter é a primeira lá com 3 pontos. E o Guarani precisa acelerar o passo. Tá jogando bem? Nas últimas partidas mostrou uma evolução, sim. Apresentando um futebol melhor do que lá no começo. Porém, o Campeonato Paulista é muito curto, né? É um tiro curtíssimo. E, na minha opinião, o Guarani, aquele jogo contra o Ituano em casa, né? Aquela partida contra o São Bento também, que o Guarani apenas empatou. Não deixou de somar pontos importantes, porque não dá, né, Edu? Não dá pra você... Aliás, no planejamento de pontos da competição,
Esses jogos contra Corinthians, São Paulo, os grandes, né? Você nem coloca no planejamento. Só que jogos dentro de casa, você tem que fazer a lição de casa. E eu citei os 2 jogos Ituano e São Bento, porque em 6 pontos disputados, o Guarani ganhou só 1. É muito pouco. E aí vem aí essa campanha, na minha opinião, ruim. E o Guarani precisa começar a ter bons resultados, a ter vitórias, para que possa se livrar de uma vez aí da zona incômoda e tentar aí a classificação no seu grupo. Não é fácil, tá difícil a situação, a sequência é pesada e tomara, né, Edu? Tomara que o Guarani hoje consiga um bom resultado, aí sim, aí dá uma respirada. Mas, para mim, na minha opinião, repito, a campanha do Guarani ruim. Um abraço para o Bruno Camargo, dizendo aqui que... Um abraço para o Glegra também. Guarani vence 1-0, o gol do Davó. Obrigado, viu, Bruno? E CH, e aí, o que você acha da campanha do Guarani até agora, CH? Olha, Edu, eu sinceramente acho uma campanha fraca. O Guarani teve chance de fazer mais pontos em 2 jogos. Eu vou falar só de 2 partidas dentro de casa. A partida contra o São Bento, o empate não existe. Outra coisa que não existe é tomar 3-0 do Ituano na primeira partida do campeonato e o jogo contra o Corinthians. O Guarani você pode contabilizar aí que jogou na lata do lixo pelo menos 8 pontos. E tinha obrigação, pela característica do jogo, né? De ter vencido o Botafogo, ter vencido o São Bento, ter vencido o Corinthians. Então, minimamente 6. Então a campanha é ruim, e muito por conta do início da insistência do treinador em colocar no time 3 volantes. Ele só mudou um pouquinho a partir da 4ª rodada, se eu não estou enganado, a 4ª ou 5ª. Então o início foi muito ruim e poderia ter sido melhor. A vitória hoje é de suma importância para trazer outro alento, né, para ficar mais tranquilo e para recolocar o campeonato, o Guarani no campeonato com uma outra perspectiva, né? É um campeonato que o Guarani não pode ficar lutando só para permanecer, né? Mas a realidade é essa nesse momento pela pontuação e pelo início irregular. Hoje, pela pontuação, pelo trabalho do treinador, a campanha do Guarani, a participação do Guarani no campeonato é só para permanecer no Paulistão na primeira divisão. E eu lamento muito. Realmente na classificação geral, o Guarani é 13º com 5, depois o São Bento 14º com 5 também, depois vem os 2 últimos, Inter de Limeira 3, São Caetano 2. A classificação geral só serve para isso, para determinar os 2 últimos que irão ser rebaixados para a Série A2, né? E realmente é muito perigosa essa situação do Guarani. Então hoje precisa aí, né, se recuperar diante da Ferroviária. Vamos dar uma faturada? A gente volta, quem sabe a escalação do Guarani. 4 modificações serão confirmadas ou não. É a posição que tem o Marquinhos. E vamos ouvir também um gol entre Guarani e Ferroviária. Eu vi o Júlio passando isso aqui, esse gol, no nosso programa da tarde. Um gol de meia bicicleta em 2014... Há 18 anos que Guarani e Ferroviária não se enfrentavam e se encontraram na Série A2 de 2014. Antes, porém, viu, Gleg? Gol lá na Vila, hein? Gol do Barcelona, cara. Gol do Barcelona, gol marcado no início do segundo tempo. Santos 0, Barcelona 1. Libertadores é outra conversa, outro papo e muita chuva. Agora parou um pouco, né, na Vila, mas uma chuva danada lá em Santos, hein? Voltamos já, agora 20h32. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bandeirantes tem rede balançando. É bola na rede! Meus amigos, hoje a 100ª partida entre Guarani e Ferroviária na história. Mas aqui 2014, o jogo foi em Bragança Paulista. Por que foi em Bragança? O mando era do Guarani. Porque nessa época aqui, 2014, época de Copa do Mundo, Campinas foi subsede e o Brinco de Ouro estava sendo preparado para receber a seleção da Nigéria. Assim como Portugal ficou no Moisés Lucarelli, né? Treinando lá. Vamos lá, vamos ao gol aqui. 19 de fevereiro de 2014, Bragança Paulista, o primeiro gol do Gustavo Bastos. Esse Gustavo Bastos é zagueiro, era a sua 8ª partida no Guarani, veio do Cuiabá. Era um zagueirão que descia em todas, em escanteio, falta, lateral. E numa dessas aconteceu. Só que a bola sobrou para ele e Gustavo Bastos virou o corpo, foi uma meia bicicleta. E assim o amigo Batista narrou lá em Bragança Paulista, Guarani Ferroviária. Partiu Fumagalli, pé direito, direto. Vem de soco Everton, afasta a bola, continua viva na área. Vai fazer, tocou na bola, Gustavo Bastos é gol! 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 E meio passados, primeiro tempo. Fumagalli pela meia esquerda, cobrou a falta, bateu de perna direita, uma bola venenosa, girando, feia de guizos. O Everton, goleiro da Ferroviária, rebateu. Ela continuou viva dentro da grande área. Eduardo Heré tocou de cabeça, ela veio pingando. E aí numa meia bicicleta apareceu Gustavo Bastos. Puxou e jogou no canto baixo esquerdo do goleiro Everton da Ferroviária. Gustavo Bastos faz um gol com alto grau de dificuldade. Mandou no fundo da rede e levanta o torcedor do Guarani. Torcedor vai à loucura e começa a gritar: vamos subir, Bugre! Bugre, 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 Bugre! Gustavo Bastos, Gustavo Bastos, Gustavo Bastos, Gustavo Bastos, Gustavo Bastos, camisa 3. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo em Bragança Paulista. Guarani 1, Ferroviária 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. É isso, o detalhe do Marcos Luiz é que o Guarani parece que está escalado, hein? Esse jogo foi 2-1 pro Guarani. No placar final, 2-1 pro Guarani, Edu. 19 de fevereiro de 2014. Pois não, Marcos Luiz? E o Passarinho Verde acertou, hein? É, né? É, o Passarinho Verde estava correto, hein? Boa eu preciso fonte, alimentar né? direitinho esse passarinho. Passarinho. Daqui a pouco eu vou dar uma raçãozinha pra você, belezinha, porque você mandou muito bem hoje. Muito bem. Aliás, agora no final de maio, você vai fazer o quê? 11 anos como setorista do Guarani, né, Marcos? Rapaz, o tempo passa, né? O tempo passa. Deu para obter as fontes. Então manda. O Fiore Gilhote falava: o tempo passa, torcida brasileira. 11 anos. 11 anos de Bugre. Vamos lá. E então, vamos para a escalação. O Guarani, 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 33, Romércio. 50, Ayrton. E 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 31, Rodrigo Andrade. E 10 para Andrigo. 30, Davó. 11, Bruno Sávio. E 94, Júlio César. Dá uma paradinha. As modificações, quais foram? Rafael Martins no lugar do Gabriel Mesquita. Matheus Ludic no lugar do Éder Ciola. Bruno Silva no lugar do Índio.
Ok. Rodrigo Andrade sai do ataque para jogar no meio em lugar do Regis. E Davó entra no ataque. 4 mudanças, Edu. E o banco? O banco vai ter 27, Gabriel Mesquita. 23, Thiago Gallice, que é o outro goleiro. 70, Éder Ciola. 36, Eliel. 3, Thales. 23, Índio. 17, Pablo. 7, Matheus Souza. 9, Rafa Costa. E 35, Renanzinho. O Pablo voltando e ficando no banco. E à disposição do treinador. Ferroviária escalada? Sim, também está escalada pelo técnico Pintado. Vai ter 1, Saulo. 2, é Davi Pastor ou David Pastor, hein, Boles? Vai de David? Então vamos, David Pastor, número 2. Matheus Salustiano, 3. Xandão, aquele, 4. E meia dúzia para Arthur Henrique. 5 para Igor Meritão, pretendido pelo Guarani no ano retrasado. 7 para Guilherme Bala. 8 para Yuri e 10 Renato Cajá. 9 Bruno Mezenga e 11 Felipe Marques. O Vinícius Anocelo não está no banco? Deixa eu ver se o Vinícius está no banco, Edu. Deixa eu ver aqui que é. 12 Carlão, 13 Gustavo Medina, 14 Didi, que é aquele, 15 Diogo Matheus, 16 Igor Fernandes, 17 Igor, 17 Felipe Matheus, 19 Rogério, 20 Júlio Vitor, 21 Anderson Rosa, 22 Dudu Vieira e 23 para Zanocelo. Zanocelo no banco. Muito bem. Oi, CH, já daqui a pouco o Boris, hein? O moço que foi batizado nas águas do Rio Piracicaba. Pois não, CH, escalação pronta do Guarani, sua análise, por favor. As águas do Rio Piracicaba. Professor, temos que inovar, professor. Você não existe. Olha, eu vou contar uma coisa pra você, Edu. Eu não acreditava nisso tudo. Você vai me ajudar a comprar a ração do passarinho, hein, CH? Não só isso. Eu tô devendo o almoço pra você agora. Apostamos no programa da tarde. Verdade. Teve aposta, eu nunca duvidei do Marquinhos. É que o treinador é tão cabeça dura, até agora, né, que eu cheguei a duvidar, porque ele não tirava o Índio nem por um decreto-lei. Nem se o Dário Saad viesse e decretasse para tirar ele do time. Tirou. Ótimo e bom para o Guarani. Eu só não sei se o Ludic é a solução para a lateral direita. Eu não sei qual a condição do Pablo. A informação que eu tenho é que ele está treinando normal. O meu lateral direito é o Pablo. Mas, de qualquer maneira, ele tirou o Ciola do time. Bom. Ele colocou o Bruno Silva, muito bom, na cabeça da área. Jogador experiente, ele tem condição, teoricamente, de comandar esse meio campo. Andrigo por dentro, sem problema. Rodrigo Andrade, sem problema. Ele efetivo Davó lá na frente, legal. O único senão, aliás, o Rafael no gol, ótimo. Eu acho que o Gabriel teve todas as oportunidades, está falhando. Agora põe o Rafael, que é um goleiro experiente. Vamos ver o rapaz jogar, não é? Não é que tá certo ou tá errado, na minha modesta opinião. Só acho que tem que ver o cara mais experiente. O Gabriel tá falhando muito. A única coisa que eu não concordo é com o Júlio César aqui, que pode entrar no jogo hoje, Edu, e fazer 3 gols e dar vitória para o Guarani. Legal, boa sorte para ele. Então, entre mortos e feridos, diante de todo o cenário que se apontava, eu tô positivamente surpreso. Ele traz para campo uma escalação muito próxima daquilo que a gente ficava aqui falando desde a segunda rodada. Então, até que, enfim, ele saiu do modo teimoso para vir para o modo normal. Não sei se pressionado ou não, ou por convicção, mas o fato é que, de qualquer maneira, seja por que motivo for, ele muda o time e eu acho que ele está correto. Em 95% aqui ele está correto. Eu só espero que esse time tenha força física, força mental e organizacional para poder fazer um jogo legal. Porque não adianta também colocar as peças certas e a execução ser uma porcaria. Jogo pesado, jogo duro, jogo difícil. Mas com esse time aqui, a minha expectativa aumenta e muito, Edu. O Bruno Sávio renovou o contrato, né, Marquinhos? Até o final da temporada. Vamos lá, então. Guarani, o Gregor, com Rafael Martins, Matheus Ludic, Romércio, Ayrton e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Davó, Bruno Sávio e Júlio César. Lembrando, o Regis, né? O Regis está com dengue. O que você achou, Jorzinho? Começando
pelo gol, né? Eu disse, inclusive agora no Bandeirantes Esportiva, que não teria tirado o Gabriel Mesquita. Bom, mas aí é a opção do treinador, aí é a opção do como é que chama? É Austrália, né? O nome do treinador de goleiro do Guarani? Austrália. O Austrália tá lá treinando os caras todos os dias, então aí é uma opção. Né? Eu acho que o Gabriel é muito bom goleiro, é um menino ainda e foi realmente uma surpresa agradabilíssima para todos nós, né? No momento em que assumiu a titularidade. Aliás, se eu não me... Foi contra o América. Foi contra o Série América, B, né? Isso, contra o América na Série B do ano passado ainda. Desde lá que ele... exatamente. Então, mas tudo bem. Aí tem a troca. Tomara que o Rafael Martins, olha, tá sem ritmo, hein? Tá tempo sem jogar. A última partida dele foi lá pelo Brasil de Pelotas na Série B. Mas tudo bem. Tá treinando aí, tá o dia a dia. E ele é bom goleiro, tá? Ele é bom goleiro. Aí do mesmo nível, né? E aí vai aquele negócio, aquele aspecto de também a juventude do Mesquita, às vezes tá com a confiança, a autoestima lá embaixo, e o treinador de goleiro detectou isso daí e preferiu a troca, ótimo. Tomara que o Rafael faça um bom jogo. Eu não teria mexido, mas tudo bem. Respeito a opinião do Alan Al. Agora, na primeira linha, a entrada do Ludic, olha, Edu, como disse o CH, eu concordo 100% com ele. Eu não sei se é a solução aí dos problemas do Guarani na lateral direita. Porque se nós analisarmos as características tanto do Ludic quanto do Ciola são as mesmas. E o Ludic já teve oportunidade, não evoluiu. Aí entrou o Ciola, também não evoluiu. Então eu também acho que, aliás, nós estamos dizendo isso há muito tempo, né? Que o Pablo tem que ser recuado ali para jogar de lateral, que é a melhor opção. Tá no banco, né? Pode ser que ele apareça aí no time aí, teve alguns problemas aí, não sei que tipo de problema, mas tá no banco e é uma das opções. Agora, a entrada do Bruno Silva no meio de campo aí me deixa muito feliz, me deixa muito contente. Eu acho que o Bruno Silva é um cara que precisava assumir essa titularidade, pela experiência, pela liderança, né? Por tudo aquilo que ele fez, né? Um jogador que protege muito bem a primeira linha, jogador que dá uma qualidade na saída de bola, né? Jogador que tem experiência. É um jogo difícil, é um jogo fora de casa. Eu acho que o Bruno Silva já tinha que ter assumido essa titularidade aí há umas 3 rodadas atrás. Porém, agora parece que o Alan Al conseguiu enxergar aquilo tudo que nós já estávamos enxergando, né? Então, escala o Bruno Silva, acho que fica um meio de campo muito bom. O Andrigo, todas as vezes que o Andrigo joga aberto, e ele vinha jogando ali pelo lado direito, se eu não me engano, lado direito. Ele não consegue, ele não é um jogador de velocidade, ele não é um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, ele não é um jogador que consegue arrastar essa bola, ele não é um jogador que tem profundidade. Então, para você jogar nesse esquema, você precisa de um jogador com todas essas características que eu acabei de dizer. E o Andrigo não tem. E o Alan Al insistia com ele ali jogando pelo lado. E aí chegava numa altura da partida, e o que ele fazia? Ele colocava um atacante e levava o Andrigo por dentro. Aí o futebol do Andrigo aparecia. Aí o Andrigo começava a fazer um bom jogo, né? Com metidas de bolas importantes, com algumas quebradas de linhas ali, que é importante também e que é característica do Andrigo. Então, eu acho que muito bem escalado o Andrigo num setor que ele gosta de jogar e sabe jogar. A posição de origem do Andrigo é ali, meia de armação, de articulação. Então aí ele acerta também. E no ataque, Edu, a entrada do Davó, sem dúvida, né? Aliás, eu teria colocado o Davó já como titular no jogo do São Paulo. Ele tinha que ter entrado como titular ali, já estava treinando há um mês e pouco, né? A gente percebeu que ele já estava com ritmo, entrou, foi para cima, fez a jogada do segundo gol. Então o Davó já merecia essa titularidade na última partida. E hoje recebe, acho importante, acho que é um jogador que vai ajudar. Então, para mim, o Guarani, Edu, tá bem escalado. Tem essa questão aí do Júlio César aí, que eu poderia, né, ter colocado o Matheus Souza, que eu gostei demais da entrada do Matheus Souza também, lá no jogo contra o São Paulo. É um jogador que, para um jogo fora de casa, um time que tem as características que o Pintado gosta, que é quando joga dentro de casa, agredir o adversário, tentar encurralar, né, jogar no campo do adversário. Isso é o que o Pintado tá falando agora, lá dentro do vestiário, lá pros caras. Vamos jogar no campo do Guarani, vamos encurralar os caras, vamos botar pressão,
até fazer o primeiro gol, aí a gente acende. É isso que ele faz. Essa é a característica do Pintado, eu trabalhei com ele, eu sei como é que ele é. Então vai ser isso que vai acontecer. E para isso, seria interessante você ter jogadores de velocidade. Né? Não que o Júlio César não seja, mas para mim o Matheus Souza seria uma ótima opção para iniciar a partida hoje. Mas, na minha opinião, tá tudo certo. Tomara que o Júlio César faça um grande jogo também. Tomara que o Guarani faça um grande jogo e conquiste aí um bom resultado que tá precisando, né, Edu? Olha, agora o moço que vai narrar aqui, Ferroviária e Guarani, batizado aonde, José? Você falou? Nas águas do véu da noiva. Ah, meu Deus do céu. Vamos, grande Boris. Um abraço, Boris. Fala, Edu. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte da Bandeirantes. Estava com saudade de todos vocês, mas felizmente estamos aqui. O rei do Chevette. Aliás, hoje um dia feliz, né? Porque eu consegui agendar a vacinação do papai, da mamãe, do seu João, da dona Zuleika. Na quinta-feira vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse vírus maldito, né, Edu? Mas estamos aqui, firme e forte. Tá tudo bem, Edu? Tá tudo bem, graças a Deus. Aliás, Piracicaba, da toda a região aqui. Você sabe que o Bolis é o rei do Chevette. Fala, Gleger. Grande Leandro Bolis, o rei do Chevette. Você sabe o que é o Chevette, né? Então dá pra, claro. Sim, dá pra explicar, mas o que tem a ver o Chevette? O Chevette é um restaurante que tem ali na Rua do Porto, que é sensacional. O melhor você chega lá e fala assim, na brasa da região. Você chega lá e fala assim, viu, o Leandro Bolis que mandou vir aqui, você não paga absolutamente nada. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. E o nome do bar, do restaurante, já fazendo a propaganda, não precisa dizer por qual motivo, né, Edu? Não precisa explicar, Não precisa explicar. Que o proprietário tinha esse veículo da GM no passado. Chevetão, bom, hein? Só perdia pro Fusca. Bom, mas aí, seja bem-vindo, viu, Boris? 2049, e você anote, por favor, que é o 100º confronto né, entre Guarani e Ferroviária. Aliás, vindo para cá, eu me lembrei das viagens que a equipe Bandeirantes fez quando o Guarani e Ponte foram punidos pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi 2011. No caminhão inflamável. Em função do derby, né? Foi 2011, foi isso. Toda aquela confusão, o Guarani jogou 5 vezes, né, Edu? Lá, a Ponte também. 5, isso foram. 5 Fizemos jogos cada vários jogos. Olha, Língua Preta, Washington Luiz, Anhanguera, Washington Luiz, de cabo a rabo, viu, Edu? E nós o pegávamos ali no trevo, né, Boris? No trevo ali da Washington Luiz, como quem entra para Piracicaba, o Boris estava ali esperando ali. Era a Série B, então os jogos aconteciam às terças, às sextas e também aos sábados. Foi quando a Portuguesa conquistou o título, né? Barcelusa, realmente. Isso. Várias vezes lá em Araraquara. O CH deve ter saudade do caminhão inflamável. O Edu. Direito de resposta, CH. É uma saudade louca que eu tenho dessa porcaria desse veículo que arrebentou com a nossa vida mais de 10 vezes nas viagens, mas parava no posto de gasolina. Mas não era para abastecer, e também no acostamento do que, pelo amor de Deus. Não era para abastecer que parava, né, CH? Ele bebia mais água que camelo. Você sabe que, falando da escalação do Guarani, o torcedor do Guarani tem que fazer uma homenagem para esse passarinho verde do Marquinhos, porque ele colocou, sabe aquele bloqueador de sinal de presídio que o pessoal coloca, Edu? Sei. Então, esse passarinho verde, o Marquinhos, deve ter colocado um bloqueador de sinal para não chegar as mensagens da ordem alienígena para a cabeça do Alau, que é o treinador, para ele mudar esse time do Guarani. É praticamente um milagre o que está acontecendo hoje, a escalação de começo do Guarani contra eu queria saber os bastidores, eu queria saber muito os bastidores, para atenção, todas essas mudanças, né? Rafael Martins no gol, e não Gabriel Mesquita, Matheus Luque na lateral direita, não Ciola, deixa eu ver aqui, Bruno Silva finalmente sendo escalado no lugar do Índio, Rodrigo Andrade, ele é recuado para jogar no lugar, o Regis está com dengue, Davó começando, né? E Bruno Sávio na meiuca e Júlio César na outra ponta, né? Agora, o que fala da Ferroviária, hein, o CH? Saulo, David Pastor, é Davi ou David Pastor? Davi Pastor, David. Checamos aqui, é David. Aliás, um abraço para o pessoal lá. Qual é a emissora do Marquinhos? Marquinhos é a morada, né? Não, mudou. Então tá na Cultura? Deve ser Cultura. O pessoal lá de Araraquara que sempre está nos acompanhando, hein? Zé Roberto, gente boníssima. Marquinhos Chiochini. Aliás, o telefone do Pintado não para de tocar, viu? O Zé Roberto trabalhou com o Batista, né? Foram companheiros, Muito legal.
Mas não manda o Batista contar a história da Não, Araquara melhor de não, deixa novo, pra... que O telefone não para de tocar do Pintado porque o Goiás só quer, né, Edu? Senão ele vai querer contar a história da Brasília, que ele saiu de Araraquara e foi para Santos e quebrou o cabo do acelerador, hein? Não, foi a história de Ribeirão Preto, que ele ia trabalhar em Ribeirão Preto. Mas, ô CH, vamos lá. Saulo, David Pastor, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur Henrique. Igor Meritão, Guilherme Bala, Yuri e Renato Cajá, Bruno Mezenga e o Felipe Marques, a equipe da Ferroviária, CH. É uma espécie de 4-4-2 que tem variação. O Cajá é o cara, é o articulador, né? A gente já conhece o Cajá. O Militão é o cara da contenção. É um time que joga com uma velocidade grande. Esse Mezenga é o artilheiro do campeonato, se eu não estou enganado, né? Tem 4 gols, me parece. E tem na frente o Bala. É um time muito interessante, muito bem treinadinho. Eu até achei que o Zanocelo ia começar o jogando, mas ele tem sido substituído na maioria das últimas partidas aí. Então ele vem hoje com um meio campo diferente, sem o Zanocelo. De qualquer maneira, jogo complicado. Jogo complicado, tem bola parada, não só por causa do Cajá, muito bem treinada, isso é característica do Pintado. É um time que começa muito intenso. Não sei se vai começar marcando saída de bola do Guarani, não sei qual a estratégia do Pintado hoje, mas é um time que merece todo o respeito, mas eu vou de novo observar. Não é um jogo difícil de ser vencido. É complicada a partida, mas se o Guarani estiver organizadinho, é um jogo igual para mim. A diferença é 60-40. Isso porque eu estou considerando o fato de jogar em casa, a campanha da Ferroviária ultimamente, não é? E o Guarani ainda, esse time aqui não jogou junto nenhuma vez, é a primeira vez que o treinador põe Ludic, Bruno Silva jogando junto, o Andrigo por dentro, tem muita novidade, o Rafael no gol. Então tudo isso você tem que colocar na balança na hora de analisar quem vai ganhar o jogo, quem tem mais chance, quem tem mais oportunidade, quem é o favorito ou não. A Ferroviária é a favorita, mas não está distante do Guarani fazer um jogo direitinho, com bastante intensidade, para poder vencer a partida. É jogo que vai ser, eu espero que tecnicamente, de fato, seja a mesma coisa que eu estou esperando na parte teórica. Que o jogo seja agradável de ser assistido e tomara com um bom resultado do Guarani. Ô Edu, sim, manda um abraço aí pro Rodrigo Montenegro, tá Rodrigo. sempre curtindo a Rádio Bandeirantes, ele tá com a família, todo mundo lá. Um abraço para ele aí, viu, Edu? Ô, Rodrigo Montenegro, um abraço para você, toda a família, obrigado pelo carinho, viu? Olha, segundo gol do Santos, olha, do segundo gol do Barcelona. Ih, rapaz, na Vila Santos 0, Barcelona 2, Libertadores. Falta agora. Tá acompanhando. O Santos tá feio. Ó, Gleger, uma pergunta pra você aqui. Vamos lá. O Rodrigo, obrigado, viu, Rodrigo? Um abraço, Rodrigo, um abraço. 1423. Pergunta pro Gleger se o Guarani cometeu erros infantis na falta de marcação dentro da área. Estão marcando a bola e não o jogador. Vimos isso no jogo contra o São Paulo e o Corinthians. Hoje creio que o Guarani vai reagir. Rodrigo, né? Rodrigo. Um abraço pro Rodrigo. Olha, eu sempre digo isso, né, Edu? A maioria dos problemas que eu tinha dentro do vestiário com a zagueirada era exatamente por causa disso. O zagueiro tem a mania de ficar olhando a bola, né? A mania de ficar... Poxa vida, quem que vai fazer o gol é o atacante. Tira o olho da bola, encosta. Quer olhar a bola? Então faz uma marcação por setor, né? Mas isso precisa ser muito bem treinado, né? Muito bem treinado, senão não adianta. Então tem razão aí o Rodrigo. O Guarani está tendo muita dificuldade, principalmente o seu Romércio comete esses erros todos os jogos, de ficar olhando a bola e esquece de marcar o jogador. Teve no gol lá que o Gabriel Mesquita falhou, se eu não me engano foi o primeiro gol, o gol de empate do São Paulo, a mesma coisa, né? Acho que foi o Éder Ciola que fica olhando a bola e deixa o lateral Wellington, né? Que fez o gol, sozinho, e aí tem o rebote do goleiro. Se ele tá 2 passos para trás marcando o jogador e esquece a bola, o Guarani não teria tomado o primeiro gol de empate lá do São Paulo. Então, é um erro que a grande maioria dos zagueiros cometem, mas isso tem que ter as mãos do treinador para estar diariamente falando, diariamente treinando, para que não aconteça nos jogos. Tomara que o Alan Al tenha detectado e esteja passando aí para os zagueiros lá, para a primeira linha, para a dupla de zaga do Guarani.
Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, muito obrigado. Vieira, tá bravo com o Bidu. Hoje é a última chance pro Bidu, pro Vieira, tá? E o Gamaliel Costa também. Nosso muito Edu, obrigado. Sim. Só para dar uma informação, não é só essa linha aí de escalação de começo que o Guarani vai apresentar como novidade. Hoje o Guarani, pela primeira vez, joga com uniforme 2 ou 3, né? Um uniforme muito interessante. Apesar de eu ser mais tradicional, gostar do tradicional, mas o Guarani vai jogar com uma camisa que é chamada número 2, né, Marquinhos? Ou 3, muito interessante. 3. É outra novidade do jogo. Tá, e aí, detalhes, a cor, algum detalhe, Marquinhos? Ô, Edu, é como se fosse tipo um QR Code, né? Alguns detalhes assim. Muito bonita a camisa, viu, Edu? Então, diferente. A Ferroviária diferente. de vermelhinho e o Guarani com essa camisa diferente aí. Grená, a Ferroviária. né? Grená. Isso, a Grená. Marquinhos, repita por a escalação do Guarani. 1 Rafael Martins, 2 Matheus Ludic, 33 Romércio, 50 Ayrton, 20 Bidu. Meia dúzia Bruno Silva, 31 Rodrigo Andrade, 10 Andrigo. 30 Davó, 11 Bruno Sávio e 94 para Júlio César. Ok, e o banco? Vai ter Gabriel Mesquita, 27, Thiago Gallice, 26, Éder Ciola, 70, Eliel, 36, Thales, 3, 23 para Índio, 17 Pablo, 7 Matheus Souza, 9 Rafa Costa e 35 para Renanzinho. O Daniel de Baton Rouge, Lusiana, Estados Unidos, está bravo com... Bom, mas é difícil agradar todo mundo, né? Ele mexeu bastante, mas ele não concorda com o Romero e com o Júlio César, né? Vamos pegar o palpitão de cada um aqui. Grega, seu palpite para hoje aí. Tá 1-1. aí? Tá? 1-1. 1-1. CH, qual é o seu palpite, CH? 1-0 para o Guarani, gol de Davó. Gol de Davó, chove na Vila, volta a chover na Vila. 2-0 pro Barcelona de Guayaquil, hein? É Libertadores, Santos perde. O moço de Piracicaba, seu palpite. Eu vou na mesma batuta de Carlos Henrique, o bate pesado, grande amigo de Buzina, 1-0 pro Guarani, gol dele, do pai, da mãe, da avó, Edu Pinheiro. Davó na cabeça, Marcos Luiz. 1-0 Guarani, Davó na rede. Eu acho que vai ser 2-1 Guarani. 9 da noite em ponto, final do Concentração. Vem aí, Leandro Borges e Ferroviária e Guarani, o 100º confronto entre ambos e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jornada Bandeirantes.
de bola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol na Bandeirantes. É dia de Guarani, é dia de Bugre em campo. Em mais uma rodada do Campeonato Paulista, o Guarani vai até Araraquara em busca de mais uma vitória no Paulistão 2021. Encara a Ferroviária, 9h30 da noite na Arena Fonte Luminosa. E aqui na Bandeirantes Campinas, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado em AM 1170 na Bandeirantes Campinas, em AM 1270 Bandeirantes Ribeirão Preto, pelo Facebook, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens pelas demais plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo site, pelos aplicativos. Em noite de futebol, hoje terça-feira, dia 20 de abril de 2021. O Bugrão em campo, neste momento na terceira colocação do Grupo D com 5 pontos, vencendo, iguala a pontuação do segundo colocado, o Mirassol. Já a Ferroviária, neste momento no G2, é o segundo colocado no seu grupo, o Grupo B, que tem como líder o São Paulo. Neste momento a Ferrinha tem 10 pontos. Aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor cobertura do jogo para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, às 9 da noite, mais 5 minutos no horário oficial de Brasília, esparramando o sonzão da Bandeirantes, com as últimas informações do Bugrão, dentro da jornada esportiva da RB 1170. Alô, Marcos Luiz, um grande abraço, boa noite, Marquinhos. Ô, Boles, um grande abraço para você também, pro amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani definido pelo técnico Alan Al para a partida diante da Ferroviária. O time vem de derrota na competição e tem 5 pontos conquistados. Por opção, ele não vai ter a presença do Regis. Aliás, o treinador perdeu o Regis por conta de uma dengue. Não é Covid, é dengue, viu, Boles? E por isso traz o Andrigo para jogar ali no meio-campo, dando oportunidade para o Davó. Outras mudanças: Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita e Bruno Silva na cabeça de área. Guarani modificado para o jogo de daqui a pouquinho, 9h30 contra a Ferroviária. E o time Grená, tradicionalíssima Ferroviária de Araraquara, cobrando. Faz uma excepcional campanha em casa, tem pintado como treinador e não muda o time em relação à última partida na competição. Está em segundo lugar do Grupo B do Campeonato Paulista, com 10 pontos conquistados. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Boles? Pra você também, Marcos Luiz, o Cobrão, repórter Bandeirantes. A análise do jogo aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. A dupla de comentaristas definidos e escalados por Carlos Batista, o nosso comandante. Gleger Zorzin, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro, olhar técnico da Bandeirantes. E a sua expectativa pro jogo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boris. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa é muito boa. O Alan Al traz aí algumas novidades para o time titular e a melhor delas, na minha opinião, é o Bruno Silva nesse meio de campo. É claro que a presença do Davó nesse sistema de ataque aí vai fazer com que o Guarani fique um pouco mais agudo, fique um pouco mais perigoso atacando. O Davó é esse jogador, tem essa característica de velocidade, facilidade no 1 contra 1, mas para mim a mais importante delas, sem dúvida nenhuma, é a presença do Bruno Silva. Um jogador experiente, um jogador que tem a liderança perante o grupo, já foi capitão, um jogador que tem uma característica de proteger a primeira linha, jogador que dá uma saída de bola interessante. Então eu gosto. Eu acho que o Guarani está bem escalado. No gol,
O Rafael Martins recebe a oportunidade, tomara que dê tudo certo, que ele faça um grande jogo, tá algum tempo sem jogar aí, mas as informações que a gente tem é que vem treinando muito bem, isso é um bom sinal. Então, tomara que o Guarani consiga um bom resultado, é um jogo difícil, é um jogo duro, esse time da Ferroviária é muito bem treinado, é um time muito bem organizado pelo Pintado, que vem fazendo bons trabalhos aí na sequência, então, mas a expectativa é boa. Tomara que o Guarani traga pontos para Campinas e que faça um grande jogo, Leandro Bolles. Muito bem, este Gleger Zorzinho, a expectativa também de Carlos Henrique, o bate pesado. Boa noite, CH. Boa noite, Bolles. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A expectativa melhorou muito depois das escolhas que o técnico fez de começo. Ele escala um time diferente, e eu espero que ele tenha treinado bem o time. Não resta só tirar as peças e colocar outras. Ele põe em campo o meio campo mais experiente, mais inteligente, com possibilidade teórica de um melhor toque de bola. Acho que Andrigo e Bruno Silva têm uma condição de possibilidade de realmente fazer o Guarani jogar de maneira inteligente. Na frente põe o Davó, que fez um bom pedaço de partida diante do São Paulo, e mexe no gol. Coloca o Rafael de começo, goleiro experiente. O único senão vai para o lado direito de defesa e esquerdo do ataque. Ele tira o Ciola, ok, mas não coloca o Pablo no time, coloca Ludic, o menino Ludic. Boa sorte a ele. E mantém o Júlio César, que nas últimas partidas tem jogado mal. De qualquer maneira, a execução, a intensidade vão determinar o que o Guarani vai ter de sucesso ou insucesso na partida. Jogo pegado e jogo duro, mas fiquei muito feliz pela atitude do treinador de mudar a escalação de começo. Acho que o Guarani tem chance de trazer um bom resultado para Campinas. Júlio. Muito obrigado, Carlos Henrique, o bate pesado. Este é o CH que vai comentar ao lado de Gleger Zorzin, Ferroviária e Guarani 9h30. Já tem bola rolando aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. E dentro do futebol, dentro da jornada esportiva Bandeirantes, espaço aberto para Macaca. A Ponte Preta que esteve em campo ontem e vai jogar na quinta-feira, buscando a reabilitação no Paulistão. E o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupi. Oi, Lupi, boa noite para você. Oi, Bolis, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta perdeu para o Bragantino ontem em Bragança Paulista pelo placar de 2-0. A Macaca se mantém na terceira colocação do Grupo B do Campeonato Estadual. A próxima partida acontece quinta-feira, às 10h15 da noite, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella. E o departamento de futebol aguarda a chegada do lateral direito Felipe Albuquerque, que pertence ao Grêmio. O jogador vai passar por exames e, se for aprovado, reforça a Ponte Preta no campeonato estadual. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Bolis. Muito obrigado, meu caro Antônio Lupi, pelas informações da Macaca aqui na Bandeirantes. E às 9h10, horário oficial de Brasília, para reassumir o futebol da Bandeirantes Campinas e trazer todas as informações do mundo na bola. Eu anuncio ele. Alô, Edu Sasso Pinheiro. Mais uma vez, boa noite, Edu. Meu queridíssimo amigo, uma honra ser o seu plantão. Grande Boris, a todos da equipe. Um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 971021493. Um abraço ao Carlos Pinto do Jardim Garcia e os seus filhos, tudo com W, hein? O Wellington, o William e o Washington, todos bugrinos. Olha, muito obrigado. Alô, Maurício, obrigado a você também, viu? Gente, é o seguinte, começa mal os brasileiros na Libertadores. Finalzinho de jogo lá na Bolívia. Always Red 1, Internacional 0. Acabou na Vila. Santos 0, Barcelona 2. Barcelona de Guayaquil, Equador 2. 2-0 perdeu o Santos. 21h30 tem Sport Cristal e São Paulo, lá no Peru. 21h30 na Argentina, Vélez e Flamengo. Na Sul-Americana acabou em Goiânia, Atlético 0, News Old Boys também 0, tá? Olha, Campeonato Gaúcho, segundo tempo, Caxias 2, Ipiranga 1. Paulistão, gol do Novo Horizontino. Bela campanha, Novo Horizontino. Novo Horizontino 1, Santo André 0. Atenção,
voltou a Série A2, hein? Jogos em andamento. Começaram às 20 horas no segundo tempo. Atibaia 0, Portuguesa Santista 0. Juventus 1, Taubaté também 1. Empatou Juventus com Nailson. São Bernardo 0, Monte Azul também 0. Rio Claro 1, Velo Clube 2. Tabu de 30 anos, Greg, é isso? O Velo Clube não ganha 30 anos do seu maior rival? Sim, 30 anos. 30, então tá 30 anos. Velo Clube não ganha. O Velo Clube não ganhava, tá ganhando? Não, tá parcial. Tá parcial ainda? Tá. Rio Claro 1, Velo Clube 2. O Velo Clube que não ganhava 30 anos. Tá quebrando o tabu. Tá quebrando o tabu. Olha, 22 horas, hein? Atenção, 22 horas, 15 de Piracicaba e Água Santa, lá no Barão da Serra Negra. Oeste Red Bull, Portuguesa de Desportos e São Bernardo no Canidé. E Audax e Sertãozinho, esses aqui começam às 22 horas. Meus amigos, equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Kleber e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Você é empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Bandeirantes, Lele, Leandro Boles. Muito bem, estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas. Você ligado também pela Bandeirantes Ribeirão em AM 1270 e pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens. Já já tem bola rolando, 21 graus nesse momento na cidade de Araraquara. E antes da ficha técnica do jogo, Marcos Luiz Ocobrão, um resumo de como foi esta preparação do Guarani visando o jogo contra a Ferroviária daqui a pouquinho, onde o Guarani precisa somar pontos, né, Cobrão? É verdade, precisa sim, Boles, até porque o Guarani não vence, né? O Guarani está aí com 5 pontos no campeonato, terceiro lugar do seu grupo, tinha condições de estar numa situação melhor se não tivesse tropeçado, principalmente nas duas últimas rodadas diante de São Paulo e Corinthians. E para a partida de hoje, o treinador, claro, como é de praxe, né? Infelizmente a gente não tem acompanhado os treinamentos, mas a gente tem lá algumas informações. Hoje a gente conseguiu antecipar a escalação do Guarani com 4 mudanças e aí muitas críticas em relação ao time que se apresentou na última rodada, principalmente o Gabriel Mesquita, que vem falhando e falhou nos 2 últimos jogos, até para muitos responsável pela derrota do Guarani no último compromisso. Então o Rafael Martins será o titular, o Éder Ciola, o próprio treinador tinha declarado que era um jogador necessário no time por conta de bolas aéreas, mas aí ele opta pela entrada do Matheus Ludic, o índio muito criticado. Aliás, na última transmissão brinquei com o Batista. Até falei para o Batista assim, pô, você está falando que o índio não faz nada? Faz sim, dá o contra-ataque para o adversário. E o índio foi sacado da equipe para a entrada do Bruno Silva, sem poder contar com o Regis Condengue e o Andrigo recuado, e aí entra o Davó. As modificações que foram processadas aí pelo técnico Alain Aal. E sobre o Thales, ele está no banco de reservas, né? Mas eu recebi uma informação, até o Júlio Nascimento me perguntou no Bandeirantes Esportiva sobre o Thales. Ele pode deixar a equipe do Guarani sem sequer ser utilizado como titular. É que existem sondagens no Thales e de repente ele pode deixar a equipe do Guarani sem ser aproveitado. Mas sempre no condicional, viu, Boles? Não dá para cravar porque nesse momento é bastante complicado.
É isso aí, Marcos Luiz, o repórter setorista do Bugrão. Antes da ficha técnica também, ô Gleger, você já deu um spoiler dentro do Concentração sobre o goleiro, a sua especialidade. O Gleger, um grande goleiro, como foi, preparador de goleiros também. E o técnico Alan Al acaba optando por trocar o goleiro justamente na partida de logo mais. O que você acha, hein, Gleger? Eu disse que eu não teria trocado. Não teria. Acho que o Gabriel Mesquita, ele teve uma sequência importante na temporada passada, foi muito bem. Aliás, uma surpresa positiva, né? E é claro, assumiu a titularidade e vai oscilar, né, Bola? Vai ter jogo que às vezes as coisas não vão acontecer. Ele falhou nas últimas 2 partidas, naquele jogo do Corinthians e também do São Paulo, mas acho que eu daria um pouco mais de crédito para ele, chamaria confiança, autoestima. A gente sabe como é que é a vida do goleiro, né? Porque, sabe, eu sou contra ficar trocando toda hora. Tudo bem, tomara o Rafael Martins vai fazer uma ótima partida, tomara que ele tenha uma sequência maravilhosa, mas se o Rafael Martins começar a falhar também, aí vai ter que colocar o menino da base? O terceiro goleiro, que é o Lucas, né, Marquinhos? Isso, é o Gustavo, aliás, o terceiro goleiro é o Thiago Gales. Thiago Gales. Isso. Vai ter que ter o Lucas Cardoso, então, ele está se recuperando ainda, né, Gleber? Ah, tá certo. Então é por isso que eu acho que teria que dar uma sequência melhor aí para o Gabriel, mas claro, respeito a opinião de todos e respeito também a escalação do Rafael Martins e vou estar torcendo, Boles, para que ele faça um grande jogo. Bom, CH, e para você são muitas mexidas, claro que antes do jogo fica até difícil a gente comentar, os comentaristas, né? Porque estamos na expectativa aí de que as alterações surtam efeito nesse time do Guarani. Agora, são muitas mexidas para um jogo ou tinha que mexer realmente, fazer alguma coisa o comandante Bugrino, hein, CH? Tinha que mexer sim, e ele está correto. A gente não sabe na prática se isso vai funcionar. Eu estou surpreso com o tamanho número de surpresas para essa partida. Entendo que o Gabriel teve 6 oportunidades nesse campeonato. Falhou em 3 jogos dos 6. Então, deixa o Rafael jogar. Vamos ver o que vai trazer o Rafael. Não está certo ou está errado. Só estará a atitude correta se o Rafael der conta. E a mesma coisa que eu falo do Rafael goleiro, eu falo do Bruno Silva. Só estará correta a mudança, tira a Índio e coloca Bruno Silva, se ele tiver um bom jogo e realizar um bom trabalho nesse meio campo. Então é tudo teórico. É aposta, você faria ou não faria? Eu não posso ser aqui um comentarista delivery, não é? Comentar aquilo que o torcedor quer. Eu tenho que ir em cima do conceito que eu tenho sobre o futebol, da experiência que eu tenho, daquilo que eu estou sentindo e assistindo dos jogos. Então não dá para sustentar Ciola, Gabriel, Índio, Júlio César no time titular. Sem falar do Bidu, né, que tá mal pra caramba, mas aí tem um garoto para substituir, eu acho que não vai acrescentar. Mas é para começar a pensar se o Bidu não subir de produção. Então são, além do Romércio, que melhora, piora, melhora, piora, e o Júlio César lá na frente. Então tem várias peças no time titular que estão deixando o torcedor de cabelo em pé. Não é só o treinador, é um conjunto de coisas. Então a sugestão que nós, todos da equipe, tem dado em todas as partidas, e já praticamente 30 dias ou mais, é que ele tinha que equacionar esse time titular de outra maneira. Hoje, o que mais se aproxima do ideal, teoricamente, é o time que ele manda a campo hoje. Agora, é tudo teórico. Precisa, na hora, dar o encaixe, os jogadores, né, executarem um plano de jogo interessante, o time tem que ser intenso, adversário complicado, enfim, depende de uma série de circunstâncias, mas eu acho que o treinador está correto em mudar o time em várias opções, porque era necessário 2 derrotas consecutivas com 5 pontos no campeonato, faltando 6 jogos, não pode esperar muito tempo não. Muito bem, tá aí, portanto, a análise de Carlos Henrique, o bate pesado, também do Gleger Zorzin, antes da bola começar a rolar em Araraquara. Pois não, Edu? Olha, gol do Novo Horizontino, segundo gol, estamos no segundo tempo lá em Novo Horizonte. O Genison marca 2-0, Novo Horizontino 2, Santo André 0. Dá uma olhada só no grupo C como tá. O Red Bull tem 20 pontos, Novo Horizontino com a vitória vai a 14, em terceiro o Palmeiras com 9. Quer dizer,
O Red Bull tem 11 pontos a mais que o Palmeiras e o Novo Horizontino abre 5 pontos a mais, hein? E o Ituano com 7. Ih, rapaz, a hora que o Verdão, a hora que ele vai querer acordar no campeonato, não vai dar, hein, Boris? Vai ficar difícil pro Palmeiras, hein? É verdade. Jogos ainda que serão realizados. Aliás, o Palmeiras será o próximo adversário do Guarani na próxima sexta-feira, 8 da noite, no Brinco, com cobertura total aqui da Bandeirantes Campinas. Vamos então escalar os times. Vamos trazer a ficha técnica do jogo para Rocha Autopeças e para Contábil Bandeirantes. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Alan Al definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 33, Romércio. 50, Ayrton. 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 31 para Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 30, Davó. 11, Bruno Sávio. 94, Júlio César. Confirmando o Guarani na Bandeirantes. Rafael Martins é 1, Matheus Ludic 2, Romércio 33, Ayrton 50, 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 31, Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 30, Davó. 11, Bruno Sávio. 94 para Júlio César. No banco, Gabriel Mesquita 27, Thiago Gallice 26, Éder Ciola 70, Eliel 36, Thales 3, Índio 23, 17 Pablo, Matheus Souza 7, 9 Rafa Costa, 35 para Renanzinho. Ferroviária do técnico Pintado, 1 para Saulo, 2 David Pastor, 3 Matheus Salustiano, 4 para Xandão, meia dúzia Arthur Henrique, 5 para Igor Meritão, 7 para Guilherme Bala, 8 Yuri, 10 para Renato Cajá, 9 Bruno Mezenga, 11 Felipe Marques, Saulo, David Pastor, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur Henrique, Igor Meritão, Guilherme Bala, Yuri, Renato Cajá, Bruno Mezenga e Felipe Marques. No banco, Carlão, Gustavo Medina, Didi, Diogo Matheus, Igor Fernandes, Felipe Matheus, Rogério, Júlio Vitor, Anderson Rosa, Dudu Vieira e Zanocelo. Arbitragem do jogo. Tiago Duarte Peixoto, árbitro. Assistente 1, Paulo César Modesto. O 2, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. E Péricles Bassols, responsável pelo VAR. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Leandro Boles. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas e vamos com a participação dos nossos comentaristas no momento em que os times estão entrando em campo e a Ferroviária faz uma homenagem ao seu torcedor símbolo, o Lua. É apelido Lua. Ele que acabou vindo a óbito, falecendo nesta madrugada, o torcedor símbolo muito querido na cidade de Araraquara. E a Ferroviária traz uma faixa com os dizeres, né? Que o céu te receba com o mesmo amor que você sempre teve por nós. Valeu, Lua, torcedor símbolo da Ferroviária. E os jogadores seguindo todo o protocolo de máscara, os jogadores da Ferroviária. E um detalhe para os jogadores do Guarani, né, Marquinhos? Com a camisa branca, já dita há pouco aqui no Concentração, estreando, né, pela primeira vez esta camisa, ficou bacana, ficou bonita, e a máscara é amarela dos jogadores do Guarani. É verdade, né, até para combinar ali com o uniforme do árbitro, né, mas brincadeira à parte, não. É a máscara, tem que se prevenir, não tem jeito, né, Boles? E o CH chamava a atenção do uniforme na programação da Bandeirantes. Falei que era meio um QR Code, né? Um degradê. Ficou muito legal. Ficou bacana. Ficou bonito realmente o uniforme do Guarani, uniforme 2 de jogo do Bugrão, que daqui a pouquinho encara. É o 3, né, Marquinhos? É o 3. O 2, totalmente branco, é isso? Isso.
E esse é o 3. Ficou bacana, o uniforme número 3 ficou muito bacana realmente. Bom, Gleger, já tem bola rolando. E esse time da Ferroviária e o que esperar da Ferrinha, hein, Gleger? Esse time da Ferroviária bem treinado, né? Jogadores experientes. Aí o Cajá, esse Meritão. Aliás, esse Meritão já foi pretendido pelo Guarani algumas vezes, né? Eu gosto desse goleiro da Ferroviária, o Saulo. Iniciou a carreira lá no Santos. É um time bom. É um time que, desde o começo do jogo, a gente vai perceber um time com linha alta. Essa é a característica do Pintado sempre quando joga dentro de casa. Não sei como é que ele tá, mas eu vi alguns jogos da Ferroviária e foram assim. Vai querer encurralar, vai querer botar pressão, principalmente nesse início de partida. O Guarani tem que estar atento. O Guarani tem que estar com as linhas próximas, bem agrupado, né? A presença do Andrigo por dentro traz um pouco mais de talento a esse meio de campo, na armação, na articulação. Ele vinha jogando por fora e por fora a gente sabe que o Andrigo não tem característica, né? Não tem cacuete, não é um jogador de velocidade, não é um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, não tem profundidade. Então eu gosto da participação do Andrigo jogando por dentro, na função que é dele de origem, jogar ali como um meia de armação. Tomara que dê tudo certo. Bruno Silva reforçando, fortalecendo a primeira linha. É um jogador experiente, tem feito muito bem isso quando era titular. E para mim não deveria nem ter saído desse time, né? Arriscou demais o Alan Al, deixou muito de fora o Bruno Silva. Jogador importantíssimo, capitão do time, liderança, jogador experiente, bola parada vai muito bem. Então agora volta a equipe e com certeza vai reforçar ainda mais o sistema defensivo e também a saída de bola, né? O Bruno Silva tem essa característica e provavelmente o Rodrigo Andrade deve vir ali para fazer ao lado do Bruno Silva uma espécie de segundo volante para dar também essa qualidade, porque o Rodrigo Andrade é muito habilidoso, tem um bom passe também e deixa o Andrigo um pouco mais à frente, provavelmente para encostar um pouco mais no Bruno Sávio, Davó de um lado, Júlio César de outro. Eu teria escalado o Matheus Souza. Acho que é um jogador, entrou muito bem na última partida, mas aí é opção do treinador e tomara que dê tudo certo. O Guarani está forte, para mim, na minha opinião, com essas mudanças, reforça ainda mais a marcação e provavelmente com a entrada do Davó, deve ganhar um pouco mais de velocidade e de criação nas jogadas de ataque, Leandro Boles. Muito bem, CH, e para você, antes da bola começar a rolar, e antes do CH, o Marquinhos, vai lá, Marquinhos? O técnico Alan Al vai falar da sua expectativa sobre o jogo, o que ele espera. Vamos ouvi-lo. A gente consiga converter em vitória as atuações que a gente vem tendo. Fizemos bons jogos contra o Corinthians e contra o São Paulo, por detalhes não conseguimos a vitória e procuramos trabalhar em cima desses detalhes para sair com a vitória. O Regis é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que dispensa comentários. Infelizmente a gente não pode contar com ele, mas no grupo tem jogadores que podem suprir essa ausência. Tá aí o técnico Alan Al, treinador do Guarani. Falando em relação ao Regis, que fará muito a falta nesse meio-campo do Guarani ou não, hein, CH? O Regis faz falta para qualquer time. É um jogador que tem uma qualidade diferenciada no meio-campo e justamente o setor onde o Guarani precisa ajustar, né? Com a escalação do Índio, o time não fica com fluência do meio-campo, fica menos inteligente pela característica, né? O Índio é um jogador de mais marcação, Bruno Silva não. Bruno Silva é um cara que pensa o jogo, cabeça erguida, um cara mais experiente, ele que era zagueiro, mas no Guarani ele acabou se solidificando como um ótimo primeiro volante. É um jogador que dá uma outra dinâmica no meio-campo, que vai ter o Andrigo hoje no lugar do Regis, que na última partida, principalmente no segundo tempo, quando o Regis cansou, o Andrigo veio por dentro e fez um bom trabalho. O Andrigo agora, depois de algumas partidas, também está melhor fisicamente. Então o Guarani, teoricamente, tem uma composição de meio-campo melhor do que aqueles times que estavam sendo escalados. Também no ataque, teoricamente, o Guarani tem mais força. Eu acho que a entrada do Davó aumenta a qualidade do time. O único senão é o Júlio César do lado esquerdo, eu não escalaria ele, acho que está em má fase. E o que pode jogar o Ludic como lateral direito? O Guarani precisa de um lateral que apoie mais, que marque, evidentemente, mas que participe mais do ataque, das jogadas de linha de fundo. Espero que o menino tenha bastante desenvoltura, é um teste de fogo para ele e é uma partida complicada. E também é um teste muito grande para o Bidu,
que precisa subir de produção, porque ultimamente ele está apresentando um futebol bem abaixo da sua capacidade. Boa sorte ao Rafael, boa sorte ao Guarani, que teoricamente está bem escalado e tem tudo para fazer uma boa partida. Boles. Muito bem, tá aí, portanto, as projeções de Carlos Henrique, o bate pesado e também de Gleger Zorzin. Antes da bola começar a rolar, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Marquinhos, como estão vestidos Guarani e Ferroviária pro Pega? O Guarani com o seu uniforme, camisa branca, calção verde, meião verde. E a Ferroviária tradicional, né, Boles? Com a camisa grená, o calção branco e a meião, né, grená também. Muito bem, se estivéssemos no calção brinco... ou short? Pode ser, tanto faz. Calção barra shorts. Se estivéssemos no brinco, o Bugrão nesse momento estaria atacando pro gol do placar eletrônico. A bola vai rolar a saída, portanto, com o time da Ferroviária. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e pelas plataformas digitais. É o Bugrão em campo e se tem Guarani em campo é avante. Avante, 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 Bugrão. Hoje sempre Guarani, é o Guarani em campo, o Grão em mais uma rodada do Campeonato Paulista. Tentava lá pela canhota, Bidu foi desarmado, a bola acabou saindo lateral para o time da Ferroviária fazer a cobrança com David Pastor. Um pouco mais atrás, o Thiago Duarte Peixoto, o árbitro do jogo, determina e agora sim, ele cobra o lateral. Lateral para Matheus Salustiano, que recua para Saulo Achandão, revelado pelo Guarani. Abertura pela canhota com Arthur Henrique. Pé esquerdo na bola, tentava o passe para Felipe Marques, chega o Ludwig atropelando. Leva vantagem o time da Ferroviária. Domina aqui para a canhota, tentava a finta o Arthur Henrique, acaba perdendo a bola para Júlio César. Abre por dentro para Rodrigo Andrade. Acabou escorregando mesmo, caído, consegue o passe para Bruno Silva. Abertura na direita para Júlio César, de cabeça atrás para Ludwig, que vem embora o lateral bugrino. Tentava a bola enfiada no comando, foi forte demais. De graça nas mãos do goleiro Saulo. Saulo sai trabalhando por dentro, se enrola com a bola Yuri, mas ele consegue a recuperação. Abre o jogo para Matheus Salustiano. Empurra pela direita para Yuri. Yuri erra o passe. Passe na fogueira para Igor Meritão, já recupera o Bugrão, vem para o campo de ataque, recolheu, dominou Andrigo, na bola, recupera o time da Ferroviária, ficou reclamando de falta. Foi nada, hein? O Andrigo, camisa 10 do Guarani, mas não houve nada. E na sequência do lance, no bate-rebate, a bola acabou saindo. Lateral de graça para o time do Guarani para fazer a cobrança. Pois não? Não, Bolle, só para um detalhe para o ouvinte entender, né? O Davó, a gente esperava o Davó aberto, né? Pelo lado direito ali. Mas parece que o Alan Al troca. Ele traz o Bruno Sávio para jogar aberto aqui pelo lado direito. E o Davó centralizado. Olha a Ferroviária, Felipe Marques dentro da grande área, domina por dentro, Bruno Mezenga vai marcar, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ferroviária! É do artilheiro Bruno Mezenga! Tem a 9 estampada na camisa, na falha do setor defensivo do Guarani, em uma falta rapidamente cobrada, escapou o Felipe Marques pela canhota, ele rolou por dentro e o Bruno Mezenga de frente pro gol, encheu o pé canhoto, indefensável contra a meta de Rafael Martins. No início do jogo abre o placar a Ferrinha, Bruno Mezenga. 2 minutos de bola rolando, o primeiro tempo tá registrado na Arena Fonte Luminas em Araraquara. Bruno Mezenga, Ferroviária 1, Guarani 0 e o detalhe do gol, Marcos Luiz. O detalhe é que o árbitro está esperando ali o posicionamento do VAR, porque entendem
principalmente o Péricles Bassols, a impressão que dá é que estava impedido o atacante da Ferroviária. Por isso que ele está ali aguardando uma posição, mas independente disso, jogada que aconteceu numa falta cometida pelo Bruno Sávio, trabalhar aqui pelo lado esquerdo. O Bidu não deu cobertura, o Romércio também não. Aí o Felipe fez o cruzamento e o Bruno Mezenga estufou a rede, o primeiro da Ferroviária. Vamos aguardar, hein, Bolis? O que você achou? Para mim não estava impedido, mas é claro que a posição da câmera acaba não facilitando o nosso trabalho. Isso, vamos lá, ele deu gol. Confirmado o gol, 1-0 para o time da Ferroviária. Ô Gleger, tem aquela história no vestiário, você conhece do Riscado, já esteve lá dentro. Sabe aquela história, aquela última reunião dos atletas? Vamos entrar ligados, focados. Isso não serviu para o Guarani, né, Gleger? Não sei se você ouviu o Bandeirantes Esportiva, e eu Claro que fui eu vi. questionado pelo ouvinte sobre os jogadores do Guarani marcarem a bola. Você viu o Romércio? O erro gravíssimo que ele comete, olha só o Romércio, ele tá olhando a bola parada, o jogador nas costas dele, ele abandona o jogador, fica olhando a bola e esquece o jogador lá sozinho. Não dá, é um erro infantil. O Guarani sai atrás no placar e olha, o jogo que era difícil agora piorou, tá, Bolis? Porque é aquilo que eu disse, a estratégia do Pintado qual seria? Encurralar, botar pressão na equipe do Guarani e agora faz 1-0, agora fica muito mais fácil. Você é só agrupar o seu time, esperar o time adversário vir e tentar um contra-ataque. Mal posicionada a defesa do Guarani, um erro infantil, 1-0 Ferroviário. Guarani sai perdendo com menos de 3 minutos. Tenta a recuperação imediata. Se manda a Pitu lá para Caiguata. Meteu por dentro, boa bola com o Andrigo. Ele tentou a finta. Foi desarmado. Recupera o time da Ferroviária. Na sequência, falta marcada. O árbitro parou, marcou a falta cometida por Andrigo. O jogo está parado com passe de bola para o time Grená. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 6 minutos cravados, primeiro tempo. Paulistão, primeira fase na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. 1 para Ferroviária, 0 para o Guarani, Edu. Olha, 2 brasileiros já perdendo na Libertadores. Always da Bolívia 2, Internacional 0 e Santos 0, Barcelona de Guayaquil 2, hein? Alô, Acácio de Valinhos, o Gustavo Martinelli e o Márcio Ramalho do Jardim. Olha o Guarani com o Davó, dominou, escapou, vai marcar seu goleiro, sobrou, Andrigo, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Andrigo tem a 10 estampada na camisa. Em uma jogada rápida do Bugrão, o lançamento para Davó, na corrida ele ganha de Xandão, invade a área e consegue o passe no limite para Andrigo. Sem goleiro, apenas com um zagueiro, ele consegue bater de primeira com a canhota para o fundo do gol para empatar o jogo. Andrigo imediatamente na recuperação, o Guarani empata após sofrer o primeiro gol. Andrigo, avante, 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 Bugrão! Andrigo na marca de 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina! Tá registrado em Araraquara, o gol é de Andrigo. O Bugrão empata em Araraquara, Andrigo. Guarani 1, Ferroviária também 1. E agora Rafael Martins, não chora não, goleirão. Ele já chorou, mas quem vai chorar é o Saulo. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o
detalhe do gol de empate do Guarani. Após sofrer o gol no início, vai em busca e empata Marcos Luiz. Mais da metade do gol, desse gol tem que ser creditado pro Davó, que veio numa disputa de bola aqui pelo lado direito e ganhou do zagueiro Xandão, deixando o zagueiro da Ferroviária no chão. Ele não tinha condições para o chute, mas percebeu a entrada do Andrigo, livre de marcação, rolou pro camisa 10 do Guarani, que estufou a rede, fazendo um belo gol em Araraquara. O gol de empate do Guarani, Andrigo foi na rede, 1-1, Bolis. E para recolocar o Bugrão no jogo, após a falha no início, imediatamente 4 minutos depois, o Guarani empata o jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, CH. Um jogo muito agradável de ser assistido, os dois times intensos. O Guarani dormiu num lance, a Ferroviária dormiu no outro e está tudo equilibrado. Mas na minha opinião, com a bola nos pés, o Guarani faz um bom jogo. Agora está tudo dentro da normalidade. Os dois times, repito, até agora com 9 minutos, fazendo uma bela partida de futebol. Placar de 1-1 em Araraquara. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos, descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Quase 10 minutos, tenta o Guarani, a bola não chega em Davó. Corta o volante da Ferroviária, Igor Meritão, metendo a bola pela linha de fundo. Em escanteio para o Guarani bater. Não quis saber de brincadeiras, percebeu o perigo, meteu para fora o Igor Meritão. Agora a bola é a favor da equipe do Guarani, escanteio lá do outro lado. Tá chegando o Andrigo para cobrança e tem o Bidu também. Vem para cima o Guarani em busca do gol da virada, tem escanteio para fazer a cobrança, sobem os zagueiros. Movimentação intensa dentro da grande área da Ferroviária. Parte para o Andrigo, pé direito, fechadinho na boca do gol. Sai tranquilo Saulo para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vem embora o time da Ferroviária com Felipe Marques, sempre com velocidade para Arthur Henrique. Levou para o fundo, prepara o cruzamento. Ludic na marcação, ele tenta o cruzamento, fecha bem a porta. Ludic colocando a bola para fora, o garoto Matheus Ludic. Lateral para o time da Ferroviária para fazer a cobrança na orientação, no grito, no berro. O goleiro Rafael Martins tendo a primeira oportunidade como titular no gol do Bugrão. Cruzamento para a área, mergulha e corta, tira no peixinho Romércio. Ela falta o remate para o time da Ferroviária. Bruno Sábio acaba atropelando o Xandão da risca no meio campo, o jogo está parado, com falta para o time da Ferroviária. Eu confirmo, agora com 11 minutos, primeiro tempo, segue em Araraquara. Ferroviária 1, Guarani também 1, Edu. Libertadores em primeiro tempo, lá no Peru, Sport Cristal 0, São Paulo 0, na Argentina, Vélez 0, Flamengo também 0 no primeiro tempo. Alô, Márcio Ramalho, Jardim Bom Retiro, Sumaré e a Lucila do Jardim Olina. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, a sua participação é sempre muito bem-vinda conosco pelo Facebook, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você em Ribeirão Preto, através do AM 1270. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Jogo novamente parado, falta marcada pelo Thiago Duarte Peixoto, falta que o time da Ferroviária já cobrou. Bola para o Xandão, com a canhota faz o passe lateralmente para Matheus Cessar Luciano, vem trazendo o time da Ferroviária para o campo de ataque, abriu para Guilherme, bala, abre por dentro para Cajá, que passe errado, nas costas de David Pastor, que vinha para o ataque, passe errado de Cajá, a bola sai, em lateral de graça, é para o time do Guarani bater lá pela canhota do campo ofensivo, e eu confirmo, agora são 21h45 no horário oficial de Brasília, restando 15 minutinhos para as 10 horas da noite. E um detalhe para o jogador da Ferroviária, o Igor, camisa 8, ele joga com a camisa por dentro dos shorts, né, Marquinhos? Não é muito comum, não, no futebol atual. É verdade, né? Isso serve para quem tem um pouquinho de barriga, né, Bolis? Que dá para esconder um pouquinho. Aqui vem embora o time da Ferroviária, lançamento para Mezenga, saiu na cara do gol, bateu para fora, mas estava impedido. Pode parar, porque o Mezenga estava impedido, hein, Marquinhos? Estava na posição irregular, né, Bolis? Estava na banheira. E essa banheira aí, Bolis?
não é boa. Então fala qual é a boa. Lá da fazenda de Gleger Zorzi. Aê! Vai analisar agora um pro Guarani, um também pra Ferroviária. Lembrando que estamos também no Facebook Band Mais. Você ligado no Facebook Band Mais e na plataforma Band Multi do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fala aí, Gleger! Primeiro, quem me dera tivesse banheira lá, toma banho aquelas bacias. Lembra aquelas bacias? É daquele jeito que a gente toma banho lá. Olha, bola, jogo equilibrado. Olha a Ferroviária aí. Vem para o campo de ataque, tentava entrada na grande área. O David Pastor afasta, tira a defesa de qualquer maneira com o Bidu. A bola acaba carimbando, o David Pastor foi embora. Em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Mas também tem aquele chuveiro que o balde é furado, né? Você enche d'água e puxa a cordinha. Exatamente. Gleger que é o rei de trocar a resistência do chuveiro lá na sua fazenda. Fala aí, Gleger! Olha, Boris, o jogo é equilibrado, né? O Guarani conseguiu fazer o gol, conseguiu se recuperar. Aliás, uma belíssima jogada do Rodrigo Andrade, achando o Bidu ali. O Bidu mostrando que está mais maduro, né? Jogador experiente. E a gente sempre diz que o Bidu, o Davó jogando solto, ele rende muito mais. E tá solto ali na frente. O Andrigo encostando para dar um suporte a ele. Tô gostando da postura do Guarani. Só não pode cometer os erros que cometeu há 2 minutos de jogo, né? Teve esse lance agora que o Bruno Mezenga estava impedido. Novamente. Tá, o Bruno Mezenga tá ficando no meio dos 2 zagueiros. Poxa vida, tá jogando com um homem só à frente. Encosta um zagueiro nele e o outro fica na sobra. É simples. É simples. Não pode marcar em linha. Já tomou um gol com esse erro e pode não cometer novamente o mesmo erro, né, Bola? E quem errou agora foi o Júlio César. Tentava o passe para trás, passe errado, a bola saiu, é lateral para Ferrinha para fazer a cobrança na direita no campo ofensivo. Falta já batido, o melhor lateral já cobrado pelo David Pastor. Ele volta o jogo para Matheus Salustiano, para David Pastor, por dentro para Yuri. Yuri volta o jogo para Matheus. Trabalha a bola no círculo central, o time da Ferroviária. Recolhe, domina o Xandão com a canhota. Abertura para Arthur. Arthur recolheu, dominou, já tem a marcação. Fecha a porta, Bruno Sávio. Ele volta o jogo para Xandão na faixa central do gramado. Chegamos a 15 minutos. Primeiro tempo, placar de 1-1 em Araraquara. É o Bugrama em campo. Voltará a campo na próxima sexta-feira. 8 da noite para pegar o Palmeiras na sequência do Campeonato Paulista no Brinco. Aqui lançamento para Felipe Marques. Ele evita a saída pela linha lateral. Chegou na dividida, Romércio e Bruno Mezenga. Tirou Romércio, mas tirou mal. Voltou para Renato Cajá. Tentou forçar o jogo por dentro, acabou errando. Recupera Rodrigo Andrade para Ayrton. Ayrton gira bem para Davó. Davó faz a escapada na ponta. Meteu para Júlio César. Recolheu, dominou no bico da grande área. Parou, prendeu, devolveu para Davó. Caiu, pediu falta. O árbitro em cima do lance, em cima da seguida. Achei que foi falta, hein? Fiquei na dúvida, mas para mim foi falta, Bolis. Tenta vir para o campo de ataque o time da Ferroviária, mas o jogo está parado. Houve uma falta no meio campo, falta para o time da Ferroviária fazer a cobrança. Tem gol, a informação, Edu Pinheiro. Sim, gol do São Paulo lá em Lima. Luan marca, Sport Cristal 0, São Paulo 1. Placar de 1-0, portanto, para o time do São Paulo, a estreia do tricolor na Libertadores da América. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e muito mais. Disque entregas no WhatsApp 99947 1980. Bolis. A informação, Marcos Luiz. O replay mostrou ali, para mim foi falta. Falta clara, né? O árbitro não deu, e um detalhe que ele estava em cima do lance. Falta claríssima que o árbitro não marcou. Bem para o time da Ferroviária, domina Renato Cajá. Recolheu, dominou com a perna esquerda, faz um ótimo lançamento na canhota. Para Felipe Marques, ele mata no peito, coloca no terreno. Já pisando no último terço do campo, marcação dupla para cima dele. Trouxe a bola para o pé direito, na entrada da grande área, tentava a aproximação do Cajá. Entre quarta, tira de qualquer maneira Matheus Ludic. A bola chega em Andrigo, autor do gol do Bugrão. Ele domina, puxa a bola, já tem 2 na marcação, acaba perdendo a bola para o Felipe Marques, que escapa da falta, chegou tentando tirar a bola o Bruno Sábio. Para sorte, ele não atingiu o Felipe Marques, porque fatalmente no lance receberia cartão. A bola é para o time da Ferroviária na faixa central do gramado. Matheus Salustiano gira o corpo para cima do Davó, que não desiste. Ele agora pressiona o goleiro, que com o pé direito tira. Ela chega aqui na canhota para Arthur Henrique. Recolhe, domina, se livra da marcação de Bruno Sábio. Domina a bola por dentro o time da Ferroviária. Igor Militão se manda lá pela ponta direita. David Pastor já pisando no campo ofensivo. Tem o bloqueio do Júlio César.
César. Volta o jogo por dentro de novo. Meritão. Meritão com a canhota, tenta inversão. Bola longa para Felipe Marques, que não alcança. A bola sai em lateral para o Guarani para fazer a cobrança aqui pela direita. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 17h50, primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo, você ligado no Futebol da Bandeirantes. Nesta terça-feira, véspera de feriado, amanhã feriado em homenagem a Tiradentes, feriado nacional. Em Araraquara, Ferroviária 1, Guarani também 1, Edu. Finalzinho em Novo Horizontino 2, Santo André 0, terminou na Sul-Americana em Goiânia, Atlético 0, News Old Boys da Argentina também 0. Um abraço para o Carlos Cássius Loyola de Sumaré e o Sérgio Gazeta. Alô, Sérgio Gazeta, muito obrigado. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes Campinas, vai começar o jogo aberto com aquela categoria de sempre de do Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Vem Ferroviária. Felipe Marques dominou, puxou pro meio, bateu pro gol, mas bateu mal. Mal demais. Muito mal. Longe do gol, é só tiro de meta para Rafael Martins bater. Aí o Rafael só observou, né, Boles? Porque pegou muito mal na bola. Só tiro de meta, empatado o jogo. Araraquara, 1-1, Boles. Aliás, Marcos Luiz, o Cobrão, algum dia você já observou a trajetória da bola? Muitas vezes. Claro, como um bom repórter, claro, que sempre ficava atrás do gol. Não tenha dúvida. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 20 minutos, primeiro tempo, 1-1 e o jogo em CH. Muito disputado, um jogo intenso por parte dos dois times, pouquinho melhor a Ferroviária, mas o jogo deu uma assentada. Parece que defensivamente o Guarani até agora está um pouco mais atento, não é? Mas a Ferroviária é muito perigosa pelo lado esquerdo de ataque, direito ali. Ludic e Sávio, muito trabalho para os dois na marcação. 20 minutos, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Ajeita a bola com todo o carinho do mundo, Andrigo. Sobem Ayrton, capitão bugrino. Na área também Romércio, além de Davó. É a chance para o Guarani na bola parada. O Rodrigo Andrade fica ali no rebote, esperto para bater pro gol. Bidu ameaçou, mas não cobrou. Quem cobra é Andrigo. Levantou, jogou para a área, afasta a quarta defesa. Era falta de rebote para Júlio César. Pega em outro, levantou no segundo pau. A bola passa por todo mundo e vai embora. Linha de fundo, é só tiro de meta, Cobrão. E o Pintado tá irritado, hein? A gente conhece muito bem o Pintado. Quando ele começa a se morder o lábio, é porque tá bravo o treinador da Ferroviária. Pintado que está sendo pretendido pelo Goiás, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O telefone do Pintado não para de tocar. Mas ele já disse, só sai da Ferroviária. Pelo menos disse isso recentemente o treinador da Ferrinha, quando ele conquistar o principal objetivo da Ferrinha neste primeiro momento, que é escapar da zona do rebaixamento, viu, o Marquinhos? Eu tenho uma história com o Pintado, cara, que é sensacional. Olha só o trio, eu, Osmar Garrafa e Valmir Jorge, no México, São Paulo e Cruz Azul. Concentração do São Paulo, a gente só queria que o Pintado saísse da concentração para mostrar a cidade pra gente, é mole não? Bruno Sávio, na direita, levou pro fundo, pintou o cruzamento na área, afasta, tiro de qualquer maneira, Matheus Saluciano de cabeça, mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater. O cruzamento que partiu ali da direita com Bruno Sávio, né? Corte da zaga, meteu pra fora, escanteio é aqui deste lado a favor da equipe do Guarani, o Bidu tá chegando também. Saulo fica preocupado, o goleiro do time da Ferroviária, porque sabe que o Guarani vem pra cima, em busca do gol da virada do Bugrão, placar de 1-1 em Araraquara, vai autorizar o árbitro do jogo, ele autoriza, tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança, capricha Bidu, Bidu vem para a cobrança do escanteio aqui na direita, partiu para a bola, pé canhoto, levantou no primeiro pau, o desvio sobrou no segundo pau, toque de cabeça,
Espalma, Saulo! Uma defesa espetacular do goleiro da Ferroviária. Tem mais Guarani, domina pela direita, Bruno Sávio, levantou na entrada da grande área, Ambrigo vai brigar, subiu, tirou o Xandão, era falta no rebote, chega lá em cima, corta Yuri, voltou no rebote para Ayrton tentou a finta, era Bruno Silva quem tentava, acaba perdendo a bola. E na sequência, o Bruno Sávio faz a falta, mas leva vantagem o time da Ferroviária. Vem para com Renato Cajá, tentava abertura na direita com Guilherme Bala, foi desarmado, já recuperou o Bugrão, bola metida na ponta, vem para Rodrigo Andrade, no comando para Davó, chega bem na cobertura Matheus, entra, quarta, tira de qualquer maneira para a Ferroviária. Uma defesa fantástica de Saulo, Marcos Luiz. E essa bola estava lá dentro, hein? Ele realmente salvou a Ferroviária numa cobrança no errado que deu certo, né, Bolis? Porque a cobrança do Bidu, muito mal. Tentou a bola no primeiro pau, não apareceu ninguém, mas depois ali no rebote o Sávio estava por ali. Caído nesse momento o Bruno Sávio, o jogo está parado. E aí, Gleger, qual o grau de dificuldade desta defesa do Saulo, salvando a virada do Bugrão? Ou evitando, né? Antes de falar da defesa, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Pretinho, lá da Óticas Renove. Ele está aqui acompanhando, falando o Bolis narra muito. Então um abraço pro Pretinho, meu parceiro, meu irmão. Agora, essa defesa aí, como diria o CH... Só o Saulo e Zorzinho faria. Desvio do Davó, viu, Gleger? Uma defesaça, né? Uma cobrança mal feita pelo Bidu do escanteio. O Bruno Sávio deu uma ajeitada na bola ali. E o Davó, que tá muito bem no jogo, tenta ali fazer o gol, mas o Saulo fez uma intervenção importantíssima. Belíssima defesa. Guarani bem no jogo. E olha, Bolis, o jogo é em cima desse tal de Xandão e Matheus Salustiano, viu? Ali é o jogo. Os dois jogadores muito lentos. E o Davó e o Bruno Sávio. E também o Andrigo, que está encostando, está fazendo um barulho ali. Se continuar assim, o Guarani vai ampliar o resultado. E o médico do Guarani, o Dr. Wanderson, ele conversa muito com o Bruno Sávio, porque me foge agora a partida, acho que foi na abertura do campeonato, o CH vai me ajudar, o Gleger também, ele jogou com uma costela fraturada. E por isso a preocupação agora do Dr. Wanderson, médico do Guarani também. Leandro... Aliás, por falar em costela, quem sabe num futuro próximo aí devemos soltar a muscula, né, CH? Temos que soltar a muscula, não dá ainda, infelizmente, por causa do maldito vírus. E só uma pequena correção no que disse o Gleger, ele agarraria essa bola, não daria rebote, só esse detalhe importante. Não soltaria, faria defesa e encaixaria. Obrigado, olha, é o seguinte, o Guarani tem se dado muito bem nessas cobranças de escanteio. No jogo contra o São Paulo, esse pequeno desvio no primeiro pau, o Guarani fez um gol e quase fez o segundo. E agora quase fez um gol de novo. É uma jogada ensaiada que está funcionando. Trabalho do professor Alau. Viu, Leandro Boris? Muito obrigado. Este Cartos Henrique, o bate pesado ao lado de Gleger Zorzinho, a dupla de comentaristas da equipe de Cartos Batista. A origem é ele, o Batistão, que na próxima sexta-feira vai narrar na Bandeirantes, Guarani Palmeiras, 8 da noite do Brinco. O Verdão vai chegar a Campinas cansadíssimo, provavelmente com o time reserva, né, Marquinhos? Acredito, né? Porque o português, aliás, como é bravo o português à beira do gramado, hein? Quer reforços. Rapaz do céu. Aqui vem para o Guarani para o campo de ataque, lançado na Davó, chegou na cobertura Xandão, o Xandão é zagueiro de cintura dura, consegue meter a bola pela linha lateral, é lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança, a correria Juventude de Davó, contra a lentidão de Xandão. Bola colocada para fora, lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Vem Bidu para a bola, 26, primeiro tempo, placar de 1-1. Você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook Band Multi, pelo YouTube e também pelos aplicativos. Aqui vem para o Bugrão. Bidu tentou na frente para Davó, colocou na entrada da grande área, corta Igor Militão, mas a bola já havia saído. Quando o Davó tentou evitar, mas acabou não conseguindo. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Pergunta que não quer calar. Faça! Alguma vez você já tentou evitar e não conseguiu, Bolis? Tentou evitar a saída, no caso? Pode ser. Não, nenhuma vez, viu, bom, Marquinhos? Entendi. Nenhuma vez. Faltou eu responder o que o Marquinhos perguntou aí. O problema da costela do Sávio foi a primeira partida que o Guarani perdeu pro Ituano em casa. Então é isso aí. Jogou o primeiro tempo e no intervalo saiu.
Muito bem, tá respondido pro 20 Bandeirantes. 22h10 da noite no horário oficial de Brasília. Tem como, Edu? Na Libertadores, na Argentina, gol do Vélez. Primeiro tempo, hein? Vélez 1, Flamengo 0. Aqui vem a Ferroviária com Felipe Marques, sempre perigoso na direita, jogou pra boca do gol, tira Rafael Martins, tirou pra fora, espalmou pra fora, deu um soco na bola mais pra trás. A bola foi embora pela linha de fundo, escanteio pra Ferroviária, sempre com o Felipe Marques, hein, Marquinhos? E mostrou ali, né, uma certa experiência o Rafael Martins, porque o Romércio estava na bola, então o que ele fez? Acabou socando, meteu pra fora, Renato Cajá vai cobrar. Por falar em experiência, vem Cajá, pé canhoto na bola, o capitão da Ferroviária vai jogar da dentro, placar de 1-1, 27-40. Vem Cajá para a cobrança de escanteio, levantou, jogou direto, Rafael Martins consegue a defesa. Mas o árbitro marcou uma irregularidade, a saída da bola, impossível que a bola saiu. Ela fez aquela curva, né? Ela fez sim. Mas só para o ouvinte ter uma ideia, o escanteio foi batido na ponta esquerda com a perna esquerda. Então, teoricamente, a cobrança seria aberta. A bola saiu e quase foi pro gol. Incrível isso. Mas eu confesso que eu nunca vi. Mas é o excesso de confiança, Boles. Ô, Gleger, me ajuda nessa aí, cara. Vamos lá. Bom, primeiro que o primeiro soco do Rafael Martins foi equivocado, né? Ele acaba errando com os punhos um pouco abertos e quando você vai dar um soco tem que estar cerrado, os punhos juntos. E ele acaba errando o soco ali, joga a bola para escanteio e nessa bola ele erra novamente. Essa bola foi abrindo e ele que jogou, ele que foi para dentro do gol. Não pode, o goleiro não pode nunca cair para dentro do gol e foi o que aconteceu. Por isso que quase que ele se atrapalha ali, a bola realmente saiu, Boles. Aqui o Guarani aperta a saída, bola recupera, a posse de bola com Bruno Sávio, na direita próprio do Ludic, recolheu, dominou, olhou para a área, encostou, pediu, recebeu Rodrigo Andrade, já passou Matheus Ludic, ele prefere passe por dentro no triângulo para Bruno Sávio, para Ludic, em posição legal, para Bruno Sávio na área, não estava não estava não, na posição legal, Matheus Ludic, escanteio não, a infração já cobrada a favor do time da Ferroviária, que desce com Felipe Marques, em velocidade aqui para a direita, ele parte para cima da marcação e o Romércio tentou fazer a falta, não consegue, bola por dentro, para Guilherme, Bala tentou na entrada da grande área, chega bem cortando na bola Ayrton, era sobra para Rodrigo Andrade, marcação tripla para cima dele, acaba perdendo a bola, recupera o time da Ferroviária com Bruno Bezenga saindo da área, empurra por dentro para Meritão, para Felipe Marques, de frente para o gol, rodopiou, girou, partiu para cima do marcador, prende, olha, pensa, observa com o pé direito na ponta, para Arthur Henrique faz a finta, escapou, cruzou mal na entrada da grande área, corta, bem colocado o Bruno Silva, mete a bola pela linha lateral, à frente do banco de Alan Al, hein, Marquinhos? Posso fazer uma pergunta aqui para os comentaristas? Qualquer um pode responder. Já você faz, porque o time da Ferroviária tenta vir perigosamente para o campo de ataque, mas não deu em nada. Pode fazer agora, Marquinhos. O Romércio não está jogando errado, não, porque toda hora o Rodrigo Andrade tem que vir aqui na direita para dar cobertura no costado do Romércio, que parece que quer voltar na marcação, ele volta de trem. Vem de novo o time da Ferroviária para a bola com Yuri. Yuri perde a bola, recupera Davon, partiu com ela dominada para cima do marcador, pedalou, girou, tentou a finta. Chega agora bem o Matheus Salustiano. Rouba limpo na bola para Ferrinha e já mete lançamento para Felipe Marques. Aqui na esquerda, parte para cima da marcação do Ludic. No comando para Mezenga, para Felipe Marques, abriu para Guilherme. Bala, corta, bem colocado Bidu. Tira de qualquer maneira, afasta o perigo da boca do gol. Mas a bola volta, rebote para Arthur Henrique. Ele trabalha por dentro, bola curta. Atento Andrigo, autor do gol do Bugrão. Recupera, soltou para Rodrigo Andrade por dentro para Davon. Davon no círculo central para Bruno Silva. Faz a saída do Bugrão. Lá pela canhota, recolheu, dominou Bidu. Escapa o marcador, Júlio César recebe. Já tem a marcação de David Pastor. Ele vem mais na contra-ofensiva com a posse de bola dominada. Conseguiu um passe por dentro para Rodrigo Andrade na faixa central do gramado. Vacilou, dançou. Perdeu a bola para Igor Militão. Deixou para Yuri. Yuri para Cajá. Cajá tentava o lançamento para absolutamente ninguém. E aí, CH, respondendo a pergunta de Marcos Luiz Ocobrão. Tem a qualidade dos atacantes também, né? Esse ponto esquerda da Ferroviária é um verdadeiro inferno, né? Esse, como é que é o nome dele? Felipe Marques, né? Felipe Marques, esse cara é um azogue. E o Mezenga também, são jogadores Olha o Guarani, rápidos. Bruno Sávio invadiu, pintou, ele tenta bater cruzado, chega bem Igor Militão. A bola também bate em Xandão. Na boa jogada de Bruno Sávio pela direita, levou o marcador e por muito pouco não consegue cruzar. A bola vai embora pela linha de fundo e escanteio pro Guarani bater. E ele tentou ali no cantinho do goleiro, né? Mas foi interceptado o chute, ganha escanteio. Tem Bidu, tem também o Andrigo, os dois perto da bola.
bola. 32, primeiro tempo, placar de 1-1. Tem escanteio, o time do Guarani para fazer a cobrança direito do seu rádio, é direito do seu celular. Vem para a cobrança Bidu. Bidu vai jogar, tá dentro. A chance do segundo gol, a chance da virada. Vem Bidu para a cobrança, autorizado. Levantou no primeiro pau de cabeça, afasta, tira Bruno Mezenga. Mete a bola pela linha lateral. Quem desviou foi Igor Militão. Mezenga estava atrás dele. Mais uma chance, mais uma oportunidade para o Guarani. Mais uma oportunidade para Bidu jogar essa bola para a área. Autoriza de novo o árbitro. Vem Bidu para a bola, pé canhoto. Levantou, jogou lá dentro. Saulo sai do gol, dá um soco na bola. Reclama, foi atingido. O árbitro manda seguir, volta para Andrigo. Pé direito, levantou, afasta Bruno Mezenga. Agora sim, manda de novo para fora. É o terceiro escanteio. O Guarani pressiona, Marquinhos. Naquela novela O Rei do Gado tinha o Bruno Mezenga também, né? E tinha o Berdinazzi também, né, Bolis? Era uma briga danada entre as famílias, hein? Deus do céu. Escanteio, o Bidu vai bater. Escanteio que o Bidu vai levantar, vai jogar, tá dentro, 33. Levantou no segundo pau para ninguém. Aí ele trocou, decidiu jogar lá no segundo pau, não tinha ninguém de branco, a bola saiu em tiro de meta para a Ferroviária cobrar. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos, descomplicando sua vida. Acesse contábilcp.com.br. E já, assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes. Cobra o tiro de meta, Saulo, rebate Bruno Silva, briga Davó, mas a bola volta para o Júlio César, levantou para Davó, Davó ganhou, tentou passe por dentro, foi seguro pela camisa. Fez vistas grossas o árbitro do jogo, hein, Cobrão? Você alguma vez já fez vistas grossas? Claro, várias vezes, inclusive há pouco, antes da bola começar a rolar. Entendi. E ainda passei para você, né? Você gostou? Pois é, nota 10. Muito obrigado. Aqui tira de qualquer maneira, Igor Militão, levanta para o campo de ataque, rebate Ayrton, voltou para Cajá, Cajá para Mezenga, vem embora o time da Ferroviária, tocou nas costas do Felipe Marques. Melhor para o setor defensivo do Bugrão, a bola saiu em lateral de graça para o time do Guarani aqui na direita. Sabe como é que o Ligeiro falaria? Não. Já fui bom nisso. Hoje eu sou ótimo. Sensacional. E a atitude do Alan? No primeiro momento ele estava tranquilo, de repente começou a esbravejar e meteu um baralho para alguém lá na frente, viu, Marquinhos? Jogar baralho é sempre bom, né, Bolis? Principalmente um truco, né? Aqui o jogo está parado, a bola saiu. Dominou mal o lateral esquerdo, Arthur Henrique. A bola acabou saindo, lateral para o time do Guarani no campo ofensivo. Está com frio pintado, com agasalho da Ferroviária. 20 graus nesse momento em Araraquara. Esfriou, hein, Marquinhos? É verdade. Você falou de jogar baralho, truco. Depois desse lance. Rodrigo Andrade jogou para a área, passou pelo Júlio César. Sobrou para dar volta. Impedido. Marcou uma irregularidade. Arbitragem, impedimento. Só não dá para chamar, né, Glegger? A dupla Zanqueta, né? Os dois irmãos que dá briga toda hora, hein, Glegger? Agora, ô Bolis, você gosta de jogar truco, né? Você já tomou alguma vez 6 ou não? Não, tô fora. Para com isso. Mas conheço muita gente que já levou. Placar de 1-1, você ligado no futebol da Bandeirantes. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5, primeiro tempo. Paulistão, na Arena Fonte Luminosa, no estádio Ademar de Barros, em Araraquara. Eu confirmo que um dia já foi casa do Guarani no Campeonato Brasileiro em 2011, quando o Guarani recebeu penalização. Confirmando. Guarani 1, Ferroviária também 1. Vem para o time da Ferroviária com o Arthur Henrique na entrada da grande área. Ameaça bater, não bate. Abrindo a ponta para Felipe Marques. Devolveu para Cajá. Pé canhoto da bola. Tentou o cruzamento. Bate no Bruno Sávio. A chance para o contra-ataque do Guarani. Houve a falta ali do Cajá para cima do Júlio César, hein? Falta dura. Foi para cima do Andrigo. No peito do Andrigo. E é um tipo de situação onde falta o ar para o jogador, né, Marquinhos? E o árbitro vai chamar a atenção do Cajá, hein? Inclusive pela falta desnecessária, ele parou a jogada e aí o Andrigo está caído, vai ser atendido pelo médico do Guarani. Você observou na leitura labial do Thiago Eduardo Peixoto, primeiro ele pediu calma, depois ele apontou para o Bandeira e disse o seguinte: você viu maldade? Quer dizer, é a questão da arbitragem, né? Da equipe de arbitragem. Eu confesso que vi maldade do Cajá, deixou o cotovelo ali na barriga do Andrigo que está caído. Eu também. Edu, confirmando o placar de 1-1 e por aí, hein, Edu? Ó, o seguinte, final na Série A2, em Atibaia 2, Santista 0, Juventus 1, Taubaté 2.
Esporte Clube São Bernardo 2, Monte Azul 1, Rio Claro 4, Velo Clube 3 e continua o tabu. Há 30 anos que o Velo Clube não ganha do Rio Claro, o seu maior rival. E para tranquilização da nossa nação, lá em Piracicaba está 0-0, 15 Água Santa no primeiro tempo. 37, já estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Placar de 1-1 em Araraquara. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Sempre alerta a informação, Edu. Eu esqueci, no giro, um abraço para Kelly Sobreira. Kelly Sobreira no carro com o maridão, torcendo e ouvindo para o Bugrão. Participe conosco através do WhatsApp, no código de área 19. Repita o WhatsApp, por gentileza, meu caro Edu Pinheiro. Atenção, 97102 1493. Aqui Bruno Mezenga tenta na entrada da grande área, girou, bateu mal. A bola passou à direita aos trancos e barrancos. O Mezenga tem uma certa qualidade, mas nesse tipo de lance parecia um atacante da várzea, né, Marquinhos? Sabe, do jeito que a bola chegou, ele meteu a bica na bola. Mas você sabe qual era o professor dele, não? Não. Carlos Batista. Que disse que tem que chutar de bico. É da região, né? É da região. É isso aí. É da região. Gleger, e o jogo? Quase 39. Tá gostando do Bugrão? Tá bem posicionado, né, Bolis? Tem que ficar um pouco mais atento, principalmente a infiltração pelos lados. Né? Esse número 11 aí, Felipe Marques, é muito bom jogador, né? O Guarani precisa estar atento. O Ludic agora, timidamente, está querendo sair um pouco mais. Precisa aparecer um pouco mais, né? No ataque, para dar opção. O Bidu começou bem, de repente baixou a linha lá também, não está aparecendo um pouco mais. Jogando dessa forma, os laterais precisam aparecer um pouco mais. Dá essa válvula de escape, né? Dá essa opção pelos lados, para que o Guarani possa evoluir. Eu gosto do posicionamento defensivo. Bruno Silva faz uma boa partida ali, protegendo a linha de zaga. Só o Romero que precisa entrar no jogo. Guarani tenta com o Davon, chegou o Matheus Salustiano tirando de qualquer maneira, apertava também Andrigo. A bola chega em Arthur Henrique, pé esquerdo, a bola consegue o passe para Igor Meritão, tenta a construção ofensiva, o time da Ferroviária, mas o Guarani pressiona, o perde e pressiona, tentativa de lançamento, corta do outro lado, o Júlio César voltou para Davó, girou e sofreu a falta. Atento, ligado Davó no jogo, no círculo central tem falta, está caído o Davó, Marquinhos. Ele fez o giro, quando ele ligaria o passe exatamente para o Andrigo, ele foi derrubado pelo jogador da Ferroviária e o Thiago Duarte Peixoto marcou falta para o Guarani, Bolis. Entregue sua declaração do imposto de renda no prazo de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Confira mais informações, acesse contabilcb.com.br. Falta já batida pelo time do Guarani com Ayrton para Romércio, passadas largas do zagueirão. Boa bola no comando, Rodrigo Andrade, pé direito, bateu pra fora! Linda jogada, toques rápidos e envolventes do Guarani. E por muito pouco o Bugrão não vira o jogo, Marquinhos. Mas você viu de quem foi o lançamento? Sim. Romércio que estava ali com a posse de bola, fez a ligação, a bola chegou no Rodrigo Andrade. Só que aí ele pecou na finalização. Muito embaixo, a bola subiu, foi embora. Tiro de meta para Ferroviária. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41,5, primeiro tempo. Bem perigosamente o time da Ferroviária com Felipe Marques. Cortou por dentro, levantou no segundo pau. A bola passou por todo mundo, foi embora. Linha de fundo, é tiro de meta para Rafael Martins. Você pelo Facebook, pelo YouTube, com imagens. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Placar de 1 para o Guarani. Gol marcado por Andrigo. Também para a Ferroviária, que saiu na frente. Os gols foram marcados com 7 minutos, né, Edu? E olha, tem gol do Flamengo na Argentina, empata o Mengão, hein? Agora a Vélez 1, Flamengo também 1. Estamos no primeiro tempo.
Alô aí pro Ivan Felipe Gervasoni do Jardim Garcia, disse que vai ser 3-1 para o Guarani. Torcedor bugrino confiante, mande a sua mensagem, participe conosco. É sempre muito legal ter a sua participação nesta noite de terça-feira, dia de futebol aqui na Bandeirantes. Guarani recupera a posse de bola com o Andrigo. Andrigo na ponta para Davó, já foi para área. Andrigo passa Júlio César no corredor e empurrou para ele. A intenção foi ótima, o Júlio César passava. Mas exatamente quando o Davó tocou para o Júlio César, ele fez o break. Não conseguiu ter a leitura do lance. A bola ficou de graça para o time da Ferroviária. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. No quinto sinal, são 22 horas mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. Alô, Periquito, tá sempre ligado, torcendo pro Bugrão. José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani. Sabe quem pediu um abraço seu, o CH? Tuxê! Tuxê é meu ídolo. Tuxê é uma das pessoas mais fantásticas de Piracicaba. Aliás, ele que ficou bastante contente com esses horários malucos da segunda divisão, né? 15 jogando 10 da noite, ele tá apaixonado pelos horários, tá ou não tá? Hein, Bolis? Ô, feliz da vida, mais feliz da vida ainda porque ontem ele recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, está nesse momento imunizado, mas claro, com máscara, com álcool e gel e tomando todas as medidas preventivas. Vem para o programa de ataque o time do Guarani, Bruno Sérgio enviou para Matheus Lund, que acaba cometendo a falta para cima do Felipe Marques, pois não, CH? Tuxê o mito. Entregue sua declaração do imposto de renda no prazo de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Confira mais informações no site contabilcb.com.br. Gleger Sorcinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado. Quem é que termina melhor o primeiro tempo, hein, Gleger? O jogo está equilibrado, mas para mim o Guarani tem um pouco de superioridade. É um pouco mais agressivo, as linhas estão muito bem postadas, bem agrupadas, é importante isso, não está dando espaço para a Ferroviária. Olha o Guarani, bolão no comando para Davó, dominou, girou, tentou a finta, insistiu, ele tentava, o cruzamento foi desarmado. Só que demorou demais o Davó, quando ele pensou, raciocinou, não executou. Pedia por dentro livre Rodrigo Andrade e fatalmente viraria o jogo, Marquinhos. Ele perdeu o tempo da bola, literalmente, né, Bolis? A jogada foi boa pelo lado esquerdo e ganha escanteio a equipe do Guarani. Andrigo, Bidu, os dois, sempre eles, Bolis. 44, estamos caminhando para o final do primeiro tempo. O Guarani ainda tenta a luta, busca o segundo gol, que seria o gol da virada na primeira etapa. Tem escanteio para bater, atenção, pé direito, cruzamento, vem o toque de cabeça, a bola vai entrando na trave, incrível, não entrou, voltou nas mãos do goleiro. Ela beija o travessão no desvio de Davó e por muito pouco o Bugrão não vira o jogo, Marcos Luiz. O atacante do Guarani vai à loucura, coloca as mãos na cabeça, a bola explodiu no travessão, ela estava lá dentro, mas o milagre acabou acontecendo e a Ferroviária se safou do segundo gol. Bola no travessão por muito pouco, o Guarani não marca o segundo e aqui lançamento para Júlio César que não domina, vai embora em lateral para o time da Ferroviária para fazer a cobrança. Escanteio batido pelo Andrigo, foi isso, Marquinhos? Foi o Andrigo. Goleirão lance, saiu. Que lance, hein? O Davó cabeceou, ela tocou no braço do goleiro, quicou no gramado, subiu, bateu no travessão e voltou, sabe onde, Gleger? Nas mãos do goleiro. Esse toquinho aí ajudou, né? A hora que o Davó cabeceia, ela raspa nele, que saiu muito mal, né? E aí ele dá sorte, a bola acaba tocando no travessão e voltando na sua mão. Aquele famoso ditado, né? Sou bom e dou sorte. Agora, Bolis, o Guarani pra mim termina o primeiro tempo melhor. Gosto da participação do Davó. Precisa só o Júlio César entrar no jogo. Eu já voltaria com o menino Matheus Souza aí pro segundo tempo. Acho que é um jogador de velocidade e a gente percebe a dupla de zaga. Aliás, a primeira linha da Ferroviária é muito lenta. Os laterais estão espetados e estão dando espaço. Por isso eu voltaria com o Matheus Souza para pôr pressão, botar pressão nessa primeira linha da Ferrinha. Mais 2. Bom, dizem os matemáticos que 45 mais 2, 47. Procede, Marquinhos? Sim,
Muito obrigado. Aqui o jogo está parado, tem lateral, o time da Ferroviária para fazer a cobrança. 1-1, já o Edu, comandando o intervalo Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista. Lateral já batido pelo time da Ferroviária. Os últimos segundos da primeira etapa, domina o Xandão, quarto zagueiro. Chega na risca no meio campo, parou, prendeu, olhou, pensou, consegue um bom passe por dentro para Igor Militão. Ainda tem o último ataque, o time da Ferroviária. Entre as linhas defensivas do Guarani, recolhe a posse de bola Felipe Marques. Abriu na ponta para Igor Henrique, ele tentou o cruzamento, carimba, tá registrado na camisa de Matheus Ludic a bola. Ela sai em lateral para o time Graná. E aí, juizão, vai autorizar? Pediu para esperar um pouquinho, falou alguma coisa ali com alguém do meio. Talvez um possível toque no braço, eu particularmente não vi. Agora sim ele autoriza. Não, pediu para esperar de novo. Agora sim autorizou. A cobrança do lateral. Renato Cajá vem buscar. Bola na ponta de novo para Arthur Henrique. Por dentro do bico da grande área. Igor Militão faz boa jogada, mas aí deixou o braço no rosto do Rodrigo Andrade. Aí não é proteção, né, Marquinhos? Aí é maldade, né? Porque ele meteu a mão no rosto do jogador da equipe do Guarani e na conclusão a bola subiu muito e foi tiro de meta. Boris. Achei até estranho do lance porque o Rodrigo Andrade desistiu, né? Não foi para cima do Igor Militão, que invadia a área ali pela esquerda. O jogo está parado de novo. E no lance anterior que foi revisado, no cruzamento do Igor Henrique, a bola realmente bateu nas costas. Aliás, do Arthur Henrique, bateu nas costas do Matheus Ludic. No momento em que apita, não apita não, o Thiago Duarte Peixoto, ele apitou para voltar a cobrança. Ele falou o seguinte, ó, no meu apito. Mas que bala, hein? Termina o jogo 47-40 com a falta lá atrás para o visitante. Isso é uma mala sem alça, Thiago Duarte. Quase 48, vai terminar no primeiro tempo em Araraquara, cobra a falta, Rafael Martins levanta para o campo de ataque quando apita o árbitro. Ele sai sorrindo. Olha lá. Ela falou assim, é isso, calma, entendeu? Vamos fazer assim, direitinho. Ele que um dia em um clássico, em um derby em São Paulo entre Corinthians e Palmeiras, expulsou o jogador do Corinthians de forma equivocada, né? Errou, aí trocou os jogadores. Apita o árbitro, termina o jogo em Araraquara, o primeiro tempo. Um para a Ferroviária que saiu na frente, um também para o time do Guarani, mas o Guarani teve oportunidades para virar o jogo. Vem aí no futebol da Bandeirantes Campinas, a bola parou de rolar em Araraquara, meu caro Edu Pinheiro. Sim, olha, Guarani jogando, né, Marquinhos? É terceiro uniforme? Isso. E é bonito, hein, Edu? Tem um desenho legal, um degradê muito bonito. Até brinquei, né? Um QR Code. Mas muito bonito esse novo uniforme do Guarani. Agora só um detalhe, o Guarani, se esse é o terceiro uniforme, o segundo o Guarani praticamente não vai jogar, né? Se é inteiro branco. Não, mas aí é opção, né? Sim, não, eu digo que o branco, se ele é inteiro branco, Sim, eles têm algumas listras, né? Pode perfeitamente jogar com esse terceiro como se fosse o segundo. Pode, sem dúvida. Agora a sexta contra o Palmeiras, se quiser jogar de branco, né? O Palmeiras de verde. O Palmeiras de verde, né? Mas normalmente é o... É o Guarani que é o mandante, né? né? É o mandante. Então, que horas que vai ser sexta-feira? 8 horas da noite. E agora o Andrigo, vamos ouvi-lo. E a gente concluiu algumas, a próprio cabeceio do Davó. E só tem um pouquinho mais de capricho, aproveitar o contra-ataque aí pra gente fazer o segundo gol e conseguir virar. Legal, esse é o Andrigo, jogador do Guarani, Edu. Muito bem, não, é que o mandante, né, ele normalmente é o visitante que joga com o número 2, é isso, né, Greg? Exatamente. Então o Palmeiras pode vir de branco. Exato, exato. Se bem que na final de 78 foi o Guarani de branco, né? Todos de branco, né? Sim. Guarani de branco. Isso daí às vezes é acordado entre os clubes, né, Edu? Ali no momento ali, eles... tem a reunião dos roupeiros, que o pessoal da logística vai bem mais cedo para o estádio, né? E aí eles trocam uma ideia ali, ó, nós vamos assim e tal. Então normalmente é discutido isso e é passado para o pessoal da federação. Não tem um protocolo definido já. Eles conversam ali no momento que antecede a partida. Vamos lá, o CH, comente, por favor, 1-1, logo de cara, 2 minutos, Bruno Mezenga, 1-0, Guarani, uma bobeada, uma falta cobrada rápida, mas no escanteio, né, jogada ensaiada, Guarani empatou e no escanteio quase virou, hein, CH? Eu gostei do primeiro tempo do Guarani, muitas modificações e tem o desentrosamento, né, você tem que colocar na balança, mas esse lance do gol, agora olhando com mais vagar, não foi só o Romércio que errou, não. O Bruno Sábio faz a falta e vira de costa. E o Ludic também de costa. O lateral esquerdo bateu rápido, pegou a zaga, né, no mano, aí ficou complicado porque esse ponto esquerdo aí é muito rápido, né? Então faltou atenção
na origem da jogada. Não podia ter deixado bater rápido como deixou. O Bruno Sávio e o Ludic viram de costas. Tirando esse lance e tirando o Júlio César, que foi uma figura decorativa no primeiro tempo, o Guarani joga com 10, o restante funcionou. Meio campo teve desenvoltura, colocou a bola quando tinha que colocar a bola no chão. O Bruno Silva comandou esse meio campo na cobertura, na saída de bola. Foi um jogo pesado e complicado, um jogo lá e cá, um jogo de trocação, um jogo de transição, defesa, meio campo e ataque dos dois times muito rápido. Um jogo muito agradável de ser assistido. O Guarani teve mais chance de fazer o segundo gol. O Guarani esteve controlado emocionalmente, tomou um gol. Eu fiquei preocupado depois do primeiro gol, mas o Guarani tratou de jogar futebol, demonstrou que teve maturidade, foi maduro no primeiro tempo. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, teria feito o segundo gol. Repito, o Guarani teve mais chances do que teve a Ferroviária, e diante de todas as novidades apresentadas, você tem que considerar a falta de entrosamento. Não foi o que aconteceu. A execução foi legal. O time competiu, teve jogada de profundidade dos dois lados, mais do lado direito do que do lado esquerdo. Essa movimentação, Bruno Sávio, ele está mais aberto porque ele está tendo a incumbência de marcar esse lateral esquerdo, o Arthur, que é muito ofensivo. O lado esquerdo da Ferroviária é um lado esquerdo muito complicado, de muita velocidade, e ali foi o grande problema do Guarani no primeiro tempo. Mas eu acho que aos trancos e barrancos, entre mortos e feridos, entre atitudes erradas e corretas, entre prós e contras, o Guarani fez um bom primeiro tempo. Se continuar equilibrado, jogando de maneira consciente e intensa como foi no primeiro tempo, pode ganhar a partida. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. A Ferroviária tem um jogo previsível. O lado esquerdo dela é muito forte. E essa bola não pode chegar no mano também para o Mezenga, que é um ótimo centroavante. Então ali o Ayrton, que está mais nele do que o próprio Romércio, tem que ficar ligado e marcar muito próximo. O restante está controlado. O Guarani quase fez gols em bola parada, em jogada de cruzamento, em jogadas individuais. Gostei do futebol do Andrigo por dentro. Pode melhorar? Pode. Acho que ele precisa se aproximar um pouquinho mais do Davó, mas eu acho que o primeiro tempo foi bom. O melhor do primeiro tempo foi o Davó por parte do Guarani, e o pior do primeiro tempo foi o Júlio César. Ele não participou de novo na partida, ficou lá isolado. Quando teve possibilidade de fazer um trabalho individual ou coletivo, errou passe, se atrapalhou, tomou caneta, e eu voltaria mexendo no segundo tempo do lado esquerdo. Matheus Souza ou Renanzinho, qualquer um dos dois seria uma ótima opção. Mas, resumindo, o primeiro tempo do Guarani foi bom, Edu. Perfeito. Esse é o CH comentando 1-1, intervalo Ferroviária e Guarani. No outro jogo, Novo Horizontino 2, Santo André 0, hein? Olha, Libertadores, o Internacional perdeu na Bolívia, Always 2, Inter 0. O Santos perdeu na Vila, Santos 0, Barcelona 2. Intervalo lá em Lima, Sport Cristal 0, São Paulo 1. Intervalo na Argentina, Vélez 1, Flamengo também 1. E na Sul-Americana, lá em Goiânia, Atlético 0, News Old Boys também 0, encerrado. Meus amigos, vamos lá. Daqui a pouco, Gregor Zorzin vai comentar, por enquanto, 1-1, Ferroviária e Guarani. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Você é empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Bandeirantes tem rede balançando. É bola na rede! Meus amigos, 2 minutos, gol da Ferroviária, Bruno Mezenga. Em 4 minutos depois, o empate do Bugre e um lançamento do Rodrigo Andrade pro Davó. Grande jogada de Davó, sai do goleiro e serve Andrigo em bole. Olha o Guarani com o Davó, dominou, escapou, vai marcar seu goleiro, sobrou, Andrigo bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Estampada na camisa, em uma jogada rápida do Bugrão, o lançamento para Davó, na corrida ele ganha de Xandão, invade a área e consegue o passe no limite para Andrigo, sem goleiro, apenas com um zagueiro, ele consegue bater de primeira com a canhota para o fundo do gol, para empatar o jogo. Andrigo, imediatamente na recuperação, o Guarani empata após sofrer o primeiro gol. Andrigo, avante, 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 Bugrão! Andrigo, na marca de 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, nação bugrina! Tá registrado em Araraquara, o gol é de Andrigo, o Bugrão empata em Araraquara, Andrigo, Guarani 1, Ferroviária também 1. Mas os caras são criativos, né? Edu, um abraço para os corneteiros da Bebungrinos, o Goró de Sorocaba. Bebungrinos. É fogo, né? O Goró de Sorocaba, sensacional, viu? Ô, Gregor, 22 minutos, a defesa que o Saulo fez, goleiro da Ferroviária. Vamos lá, escanteio cobrado em Boles. Capricha, Bidu. Bidu vem para a cobrança do escanteio aqui na direita. Parte para a bola, pé canhoto, levantou no primeiro pau. O desvio sobrou no segundo pau, toque de cabeça. Espalma, Saulo. Uma defesa espetacular. A cabeçada foi do Davó, gente. O Davó fez a jogada do gol de empate, quase de cabeça nessa daí, faz aí. E a bola no travessão, de novo o Davó. E de novo um escanteio, 44 minutos. 44, estamos caminhando para o final do primeiro tempo. O Guarani ainda tenta, luta, busca o segundo gol, que seria o gol da virada na primeira etapa. Tem escanteio para bater, atenção, pé direito, cruzamento, vem o toque de cabeça, a bola vai entrando na trave, incrível, não entrou, voltou nas mãos do goleiro. Ela beija o travessão no desvio de Davó. E por muito pouco o Bugrão não vira o jogo. Marcos Luiz. O atacante do Guarani vai à loucura, coloca as mãos na cabeça, a bola explodiu no travessão, ela estava lá dentro, mas o milagre acabou acontecendo e a Ferroviária se safou do segundo gol. Não sei como que a bola não entrou, viu? Edu, manda um abraço pro Zé Carlos da Carvalho e Silva Advocacia, hoje é Bugrão 3-1, obrigado a vocês aí, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, boa noite, Júlio César tá jogando, Hélio Camargo tá jogando, né? Tá jogando o Júlio César. Aliás, vamos lá, o Gleger comentando esse 1-1 com o Davó centralizado, certo? Certo. E quem que tá na direita é o Bruno Sávio. Tá, e ficou... E na esquerda o Júlio César. Olha, primeiro dizer que eu gosto do esquema, eu acho que o Guarani tá muito bem organizado, faz um bom jogo. Tomou um gol ali, né?
Quantos minutos? 2 minutos, né? 2 minutos, gol da Ferroviária, isso. 2 minutos, tomou um gol num vacilo. Teve uma falta ali. Como o CH disse, o Bruno Sávio vira de costa, o Lud, que também não dá a mínima pro lance. E o Romércio marcando errado, né? Fora da linha, totalmente. E aí acaba tomando o gol. Rapidamente se recupera numa belíssima jogada do Rodrigo Andrade, que é um jogador que com o Bruno Silva agora, um pouco mais atrás ali, a gente percebe o Rodrigo Andrade saindo um pouco mais. Porque o Bruno Silva tem essa característica de marcação, de proteger a primeira linha, né? De cão de guarda, digamos assim. Bruno Silva faz, então dá mais liberdade ao Rodrigo Andrade, que tá saindo, tá fazendo boas jogadas, ele tem essa característica, né? Essas metidas de bola aí. Teve até um lance que ele recebeu e acabou chutando para fora ali como um homem surpresa. Então eu gosto da postura tática do Guarani, teve chance para ampliar, teve chance para fazer 2-1, né? O Guarani precisa só organizar as duas laterais, ter um pouco mais de... sair um pouco mais, né? Participar um pouco mais lá frente. Tanto o Ludic quanto o Bidu. Por que não o Pablo agora, né? Para o segundo tempo, que é um jogador que tem profundidade, que é um jogador que aparece todo momento à frente. Por que não? Poderia ser uma alternativa também. A única mexida que eu faria, eu tiraria o Júlio César, que está muito mal no jogo, né? É uma pena, né? Porque ele é bom jogador. Mas, aparentemente, a gente percebe o Júlio César meio fora. Sabe quando o jogador é escalado num setor que ele nunca jogou, que ele não sabe atuar? É a impressão que eu tenho do Júlio César. Ele não está conseguindo evoluir absolutamente nada. E algumas vezes até passando por um setor diferente. Ele tenta rodar, mas rodando sem estar ligado no jogo, tá? Ele está totalmente sem sintonia com a partida do Júlio César. Então por isso eu colocaria o Matheus Souza pela velocidade, né? Um jogador agressivo, com as mesmas características de Bruno Sávio, da avó. Ele tem também o Matheus Souza. E um detalhe importantíssimo, viu, Edu? Essa chegada do Andrigo, né? Que é o homem de armação, mas em alguns momentos do jogo a gente percebe o quê? Davó e Andrigo. E Bruno Sávio e no momento até Júlio César aberto. Então, essa chegada do Andrigo leva muito mais qualidade. Tanto que na hora do gol, o Davó faz uma belíssima jogada e quem estava ali? O Andrigo, para botar a bola na rede. Então eu gosto do posicionamento, eu gosto da organização do time. Acho que o Guarani merecia até estar à frente do placar pelas oportunidades que criou. Agora, precisa estar atento. Precisa estar atento, principalmente com aquele número 11, Felipe Marques, que é bom jogador. Esse Bruno Mezenga não pode descuidar, não pode deixar ele solto, né? Deixou ele solto ali, ele vai botar a bola na rede. Então tem que ficar atento a isso. Pequenos detalhes às vezes comprometem e foi o que aconteceu nas últimas 2 partidas do Guarani. Então tomara que o Alan Al tenha dito isso no vestiário, organizado ainda mais o time, para que possa surpreender o Guarani na primeira etapa, para mim, melhor que a Ferroviária, e tomara que consiga evoluir ainda mais e vencer o jogo, Edu. Ô, CH, eu vou computar essa 44 na travessão como defesa também, hein? Acho que você viu o lance novamente aí. O Davó cabeceia, bate no peito do goleiro, pinga, bate no travessão e ele pega. Se não bate no peito dele, a bola entraria. Com certeza. Não é verdade? Eu vou computar como defesa também, viu? Agora vendo melhor o lance, vi 2 vezes aí. Se não bate no corpo do goleiro, ia pra dentro do gol. Ia pra dentro do gol, exatamente. Ô Marcos Luiz, será que tem mudança não, né? Acho que não precisa de mudança, né, CH? Já. Precisa sim. Precisa? Diga lá, CH. O Júlio César, figura decorativa. Aliás, não era nem pra ser escalado. Então ele tem que voltar com alegria do lado esquerdo. Um cara que participe do jogo. E esse cara pode ser o Matheus Souza ou o Renanzinho. Eu mudaria assim. Vai começar o segundo tempo e o show vai continuar por enquanto. Ferroviária 1, Guarani também 1. E para o show continuar, vem aí o moço de Piracicaba. Leandro Bolle. Valeu, meu caro Edu Pinheiro. Vamos juntos pro segundo tempo. Você ligado na Bandeirantes e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Saída vai ser do time do Guarani. Thiago Duarte Peixoto, árbitro do jogo, todinho de amarelo no centro do gramado. Davó posicionado ao lado dele de Andrigo, autor do gol de empate do Guarani. Quando apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo na Bandeirantes. Com
de bola. Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com a equipe de Carlos Batista. Vamos juntos pro segundo tempo. Sai jogando o time da Ferroviária com o Xandão. Xandão faz a abertura para Matheus Salustiano, que domina, ajeita com o pé direito, empurra na ponta para David Pastor. Ele puxa a bola pro pé direito, marcado pelo Júlio César. Volta o jogo na zaga central para Matheus. Quase vacilou para cima do Davó. Ele não desiste, vai para cima agora do goleiro, que tira de qualquer maneira, mete a bola para fora. Valeu a insistência, a pressão de Davó. Bola metida para fora, lateral de graça que o Guarani vai cobrar do campo ofensivo com Matheus Ludic. Trabalha curtinho para Bruno Sávio. Devolveu de calcanhar para Ludic. O Ludic por dentro para Bruno Sávio. Dominou, rodopiou, girou, escapou do primeiro, escapou do segundo, mas não escapou da falta. Meia direita, o jogo está parado. É falta para o Guarani bater. Em cima do Bruno Silva, que hoje não é, né? O jogador ali muito acionado, vamos colocar assim, né, Bolis? É verdade, estávamos aqui saboreando um delicioso café, né, Marquinhos? Graças ao nosso Gilberto Sufi, que acabou nos presenteando aqui com esse café sensacional. E o pãozinho, hein, Bolis? O pão, então, é espetacular. Nossa, o cacuete, já pão. Fizemos aquele lanche no intervalo. O pão australiano, né? Que espetáculo. Não fala português. Não. Tem falta para fazer a cobrança o time do Guarani. Vem para o Landrigo, pé direito, jogou na entrada da grande área. Subiu Bruno Sávio, subiu como ele bateu. Salustiano, desviando, metendo a bola para fora. Tem lateral. Lateral o time do Guarani para fazer a cobrança com menos de 2 minutos do segundo tempo. Lateral que o Bidu vem para cobrar, pertinho do chefe, pertinho de Alan Al. Toma distância, vem para cobrança, mas cobra curtinho para Júlio César, foi desarmado. Vai voltar no rebote para Bruno Mezenga. Ele tenta a finta, dominou, mas a bola escapou e saiu. Por isso é lateral de graça para o time do Guarani para fazer a cobrança. O Bugrão permanece no campo ofensivo. Bidu deixou para Davó, Davó tentava o passe para Júlio César, o passe não foi bom. Chega protegendo no limite o David Pastor. A bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleirão Saulo fazer a cobrança. Ele marcou escanteio, hein? O último a tocar da bola foi o zagueirão da Ferroviária, hein, Cobrão? Foi o David Pastor, né? O último jogador que tocou na bola tem o Bidu e o Andrigo, os dois perto da bola ali, acho que é mais pro Andrigo, hein, Bolis? Melhor pro time do Guarani, que tem escanteio, o Bugrão buscou o gol da virada, teve duas ótimas oportunidades no primeiro tempo para virar. Vem de novo para a cobrança, Andrigo, é o primeiro escanteio do segundo tempo, pé direito, levantou direto, Saulo, estica os braços, fica com ela, não dá rebote, já faz abertura com Arthur Henrique, que dispara lá para a canhota, vem trazendo o time da Ferroviária por campo ofensivo, pé canhoto, levantou a entrada da grande área para Guilherme Bala, deixa a bola passar, mas chega bem na cobertura, Bidu, entre quarta para o time do Guarani, tira com a canhota, levanta para o campo de ataque, tenta a finta, Andrigo, bola vai tirar para fora, desvia no zagueiro, Matheus é lateral, um pouco ali na esquerda, um pouco depois da risca no meio campo, arrisca no meio campo com a risca lateral, tem lateral o time do Guarani para fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, Facebook também da Rádio Bandeirantes, Facebook Bandimulti, são as plataformas digitais para você acompanhar com imagens o futebol aqui na Bandeirantes. O árbitro chamou atenção no pintado ali, Marquinhos. O Thiago Duarte Peixoto, mas é muita mala também o Thiago, hein? Chato, hein? Chato, como fala aquele amigo nosso. Ele gosta de aparecer, né? Pendura uma melancia no pescoço. Como diz um amigo nosso, gosta de se aparecer. Aqui David Pastor trabalha a bola com Guilherme Bala, tentou Márcio por dentro, bateu no Andrigo, rodopiou e voltou. A bola saiu em lateral para o time Grená, para o time da Ferroviária, que faz uma boa campanha até aqui. Está na segunda colocação do grupo B. A liderança do São Paulo. São Paulo tem 19 pontos, mas tem mais jogos em relação à Ferroviária, que neste momento, com o ponto somado, vai chegando a 11 pontos. Domina Xandão por time da Ferrinha. Na faixa central do gramado, deixou para Arthur Henrique, que erra o passe. Se esforça, Bruno Sávio tenta evitar a saída pela linha lateral. Consegue, mas volta de graça para o time da Ferroviária. Vai sair trabalhando bola lá atrás. 20 graus nesse momento na belíssima Araraquara, namorado do sol. Bola para o time da Ferrinha. Sai jogando Matheus Salustiano. Pé direito da bola e empurra na ponta. Já no campo ofensivo para Guilherme Bala. No comando para Mezenga. Mezenga para Felipe Marques. Fez o corta-luz, mas a bola não chegou no Arthur.
Júnior. Corta Bruno Sávio, deixou para Rodrigo Andrade. Devolve para Bruno Sávio, tenta a saída na construção ofensiva o time do Guarani. Matheus Ludic para Bruno Sávio, perdeu a bola. Recuperou o Rodrigo Andrade. Volta atrás do jogo, recomeça o Guarani com o Romércio. Vem ao lado o capitão Ayrton, ele prefere o passe lateral para Bidu. Bidu erra o passe. Passe de graça para David Bastou, que dispara com a bola dominada pela meia direita. Traz a bola por dentro, puxa para o pé direito, deixou para Cajá. Ele bate bem com a canhota, Cajá risca para o gol. Carimba Bruno Silva. Volta no rebote para Arthur Henrique. Se livra de Davó. Solta a bola no comando para Felipe Marques. Houve a falta, leva vantagem a Ferroviária. Cajá para Felipe Marques. Para Cajá, pé canhoto, bateu cruzado, tira de qualquer maneira. Ayrton na entrada da grande área. Volta Cajá, desvia de cabeça, tentava o passe na frente, tira Romércio. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5h40, segundo tempo. Conferindo o placar no futebol da Bandeirantes em Araraquara. Ferroviária 1, Guarani também 1, Edu. Olha, o Carlos de Hortolândia, Laco também de Hortolândia, Vieira do 2650, o Emerson de Cotia, o Antônio Jardim Leonor, Henrique também Jardim Leonor, o Paulo da Chácara da Barra e o Toninho Correia, cinegrafista. Ele manda aqui um comunicado que esse é o uniforme 2 do Guarani e não o 3, mas no caso, muito obrigado, Toninho Correia, cinegrafista. Continua, segundo tempo em Lima, Sport Cristal 0, São Paulo 1. Yuri levou o cartão, Boles. Cartão para Yuri, primeiro do jogo, é falta para o Guarani fazer a cobrança. Nação Bugrina vem junto nessa Nação Bugrina. Tem falta o Guarani para fazer a cobrança. Andrigo para cobrar com o pé direito, bola parada pela meia direita, partiu Andrigo, levantou fechado na área, Romércio desvio de cabeça, mas sem perigo. A bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para Ferroviária bater. Manda um abraço aí pro Foguinho. Foguinho! O Bruno Carnevale, né, tá curtindo aqui a transmissão da Rádio Bandeirantes, mandando um abraço para você. Outro. Falando do Gleger também, a rapaziada lá da Fúria Independente, hein? Valeu, rapaziada, aqui pro Mesenga na entrada da grande área. Pé direito, arrisca, bate o gol, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo. E mais um tiro de meta, agora é pro time do Guarani para fazer a cobrança, em cobrando. Você for falar no Foguinho, quando eu podia, né? Adorava ir em supermercado. O Foguinho trabalhava num supermercado aqui da região e encontrava o Foguinho todo dia. Tá certo. Ô, Boles, deixa eu mandar um grande abraço ao pessoal da Fúria. Uma torcida que eu tenho um respeito e uma gratidão enorme, tá? Um beijo grande a todos os integrantes aí. Aqui nova falta, desta vez em cima. Foi do Andrigo, Marquinhos. Foi da avó. Foi da avó. Do pai, da mãe, da avó. Quem é que tá nos ouvindo também? Padovani, é isso? O Padovani e o Trovão? Foi difícil dormir naquele quarto, hein, Boles? Só você que dormiu. Pelo amor de Deus. Só você que dormiu. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. 8 minutos, segundo tempo. Para não ficar uma piada interna, foi uma viagem que fizemos até Tombos, quando o Guarani disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente fez uma parada, um pit stop em Muriaé. E o Padovani ficou conosco no quarto, né? Mas para a gente dormir era difícil, porque roncava demais. Aqui o Guarani tenta. Olha o cruzamento para a área. No segundo pau. Desvio de cabeça. Ayrton de cabeça. Romércio para fora. Foi o Bruno Silva. O último a desviar, mas já estava em posição irregular. O Guarani de cabeça trocou passes dentro da grande área da Ferrinha, hein, Marquinhos? Mas independente disso, Boles, a jogada foi legal, trabalhada, né? E aí a reclamação do Bruno Silva, o árbitro marcou impedimento, mas a reclamação dele é que o último toque foi do zagueiro da Ferroviária e ele queria escanteio. E só para completar a história da viagem, a gente foi numa caminhonete cabine dupla, mas daquela pequenininha. O cidadão ia no banco de trás. Que não tinha jeito, Boris. Histórias e mais histórias. Cafuringa está nos ouvindo, Marquinhos. Cafuringa, gente boa. Alô, Cafuringa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aliás, está nos vendo também com imagens pelo Facebook. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcp.com.br. Cara, que está mostrando ali cartão pro Xandão. Então, cara, eu fiquei na dúvida. Quem fez a falta foi Yuri. Foi o Yuri. E o Xandão reclamou. Talvez ele tenha dado o cartão por reclamação, mas a falta do Yuri mereceu o cartão, sei né? Não, hein? Guarani tenta de novo com o Rodrigo Andrade. Outra falta. Como os antigos narradores diziam, a Ferroviária começou a
soltar a caixa de ferramentas, né, Marquinhos? E pegou o Rodrigo Andrade na cara do árbitro. A falta é perigosa a favor da equipe do Guarani. Tá indo lá pro Pintado, hein? Vai lá. Ele já tinha discutido com o Pintado, né? E o Pintado quase não reclama, né? Imagina, Marquinhos? que isso. Desde quando jogava, desde quando iniciou a sua carreira lá no Bragantino, depois pelo São Paulo, onde fez a sua carreira. O árbitro marcou a falta. Mas é um cara sensacional. Sensacional. Um cara muito competente acima de tudo, né? Recentemente subiu com o Juventude. E mesmo assim não ficou no Juventude, subiu para a Série A. Está fazendo um bom trabalho também na Ferroviária e já pretendido por outros clubes, inclusive o Goiás. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança, 10:30 segundo tempo. Falta para o Guarani, o Bugrão busca o segundo gol, seria o gol da virada. Em busca da segunda vitória neste Campeonato Paulista. O Guarani nesse momento tem 6 pontos. Iniciou a rodada com 5. Só a 13ª melhor campanha até aqui no Paulistão. Tem falta na bola parada. Andrigo explode na barreira. Volta a sobra ainda para o time do Guarani com Bidu. Bidu para Matheus Ludic. Para Andrigo. Recolheu, dominou, levou para o fundo, pé direito. Cruzou para a boca do gol de cabeça. Comércio tira a defesa. Rebote Júlio César. Brigou. Afasta, tira a defesa. E são 3 jogadores caídos. O Romércio é um, o Yuri é outro. O cara da barreira que levou, eu acho que foi lá, viu, Marquinhos? A bolada. Pois é. E o Romércio tá caído ali, ó. Não foi não, foi na barriga, hein? Mas cadê o massagista? Não, o massagista dessa vez não correu, então por isso foi na barriga, viu, Marquinhos? Tá certo, tá explicado. Na falta cobrada ali pelo Andrigo, bateu na barriga do Igor Militão. E na sequência o árbitro marcou a falta do Romércio e o jogo está parado em Araraquara. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11:40, segundo tempo. O tic-tac do tempo, Nimbalo recebeu, eu confirmo você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelos 4 cantos do planeta, pelas nossas plataformas digitais. Equipe de Carlos Batista, em Araraquara, segue um para Ferroviária, um também para o Guarani, Edu. Os gols acontecendo na Libertadores, hein? Atenção, segundo gol do São Paulo, Martim Benítez. Segundo tempo em Lima, Sport Cristal 0, São Paulo 2. Lá na Argentina, o Vélez marca o segundo gol, 2-1 no Flamengo, mas o Mengão acaba de empatar, hein? Tá 2-2, Vélez e Flamengo. Um abraço pro Enoque, o Ribeiro lá do Vila Vitória Campinas, de Fortaleza, o Carlos Stefanuto e o Paulão do DIC 6. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência nesta terça-feira, véspera de feriadão, amanhã feriado nacional, 21 de abril, Tiradentes. O Marquinhos, os 2 jogadores estão saídos ali. O Romércio e o Yuri, né? Isso, 2 jogadores, né? Acabaram se chocando ali, uma cabeçada. Você alguma vez já levou uma cabeçada, Bolis? Não, melhor deixar quieto, né, Marquinhos? Bom, entendi. Olha, deixa eu mandar um grande abraço aqui para a galera que curte o nosso trabalho através do Instagram. Segue lá, no @Leandro Bolis. Você tem Instagram? Instagram. @Leandro Bolis com 2 L's e S. O Lucas Basílio, a Rita está aqui, que não é aquela, viu, Edu? É Rita. Maluca. A Eli está acompanhando, o Juan, o Rogério Souza, o Digão, o Ismael, o Luan Felipe. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. CH, 13 minutos analisando o segundo tempo de até aqui. 1 para a Ferroviária, 1 para o Guarani. Fala, CH. Bem diferente do primeiro tempo, o jogo está muito truncado, né? Times marcando mais e jogando menos. E a arbitragem também está atrapalhando bem o jogo. De qualquer maneira, os 2 times mais precavidos, lutando com bastante disposição, mas a qualidade do jogo, pela marcação mais positiva, tanto de Ferroviária como de Guarani, piorou. Nesse momento, o jogo equilibrado. Jogo equilibrado até aqui. Fala, CH. Carlos Henrique bate pesado. Placar de 1-1. Aqui vem o time da Ferroviária para o de ataque. Cajá acaba tentando. Passe na ponta para o Arthur, mas o passe foi forte. A bola acabou saindo. Lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Fala, Gleger. Não, só estava aqui analisando, batendo um papo aqui com o Edu Pinheiro, né? E a Fonte Luminosa tá um belíssimo estádio, né? Na época que eu jogava era diferente. Mas sem dúvida nenhuma, Zorzinho já fez chover aí. Chover em Araraquara, é isso? Mas não é a terra da Morada do Sol, o Gleger? Mas eu já fiz chover aí na Fonte Luminosa. Entendi. Aqui Guilherme Bala vem bola para o ataque, pé direito, arriscou, bateu pro gol, para fora!
passa à esquerda com muito perigo. Foi um balaço na redundância do Guilherme Bala, hein, Marquinhos? E a falha do Bruno Silva na marcação, né? Porque ele não conseguiu vencer ali o jogador na base da força. E aí o chute, o Rafael Martins foi obrigado a fazer uma... se esticar todo ali, né? Mas não chegou a tocar, né? Lambendo o poste esquerdo e foi embora. Um perigo, hein? Guarani vacilou nessa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp, anote aí, ó. 99947 1980. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, olha aqui. Temos aqui álcool gel 70% lá da Cirúrgica Popular, além da distância. Tem que ser 1 metro, Marquinhos. Tá aí, ó. Aê! 1 metro de distância, nosso distanciamento social, mas estamos aqui. E sempre que a gente não fala, né? Que a gente termina a narração, nosso trabalho, colocamos a máscara para proteção, porque nesse momento faça a sua parte, né? Principalmente aí na questão da máscara, na higienização das mãos. Está sentindo o joelho direito o Rafael Martins, goleirão do Bugre. É, o goleiro do Guarani, né? Que estreou hoje, Boles, em lugar do Gabriel Mesquita. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16 minutos cravados, segundo tempo. Tic-tac do tempo, em Paulo Desta, eu confirmo. Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio. Hoje com o Gilberto Schuff, também o Alexandre, o Xande, Joelcio, esse é perigoso, Joelcio Cardoso, Serginho Ricardo, a equipe comandada por Gil Kleber, além do Leandro Renato. Confirmando a Araraquara, 1 para a Ferroviária. Idem, 1 para o Guarani também, Edu. Amanhã, 9 da noite, Monumental de Lima, Universitário e Peru é Libertadores. Um abraço aqui, manda um abraço para o Gabriel Brandão e a Esther Brandão, aqui de Sumaré, no Matão. Muito, mas muito obrigado. Segura, Boles. O time da virada, Luiz de la Torre de Campinas. Obrigado, Luiz de la Torre. Segura, Boles. Vocês são feras, muito obrigado. Olha quem fala, quem manda. É o Marcos Bugrino do Jardim Flamboyant, muito fã de Leandro Boles. Bandeirantes. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem para o Bugrão, Bruno Silva de primeira já meteu na ponta para Júlio César. De primeira para Bidu, Bidu vem para o Gambiarnac, passadas largas, meteu para Júlio César. Sai da ponta, vem para meia, pé direito, bomba, a bola subiu. A intenção foi ótima, mas a bola acabou subindo, foi embora por sobre o gol de Saulo. É só tiro de meta, cobrando. Ele poderia ter a jogada ali um pouco mais aberto pelo lado direito para buscar o Andrigo, ou até mesmo um pouco do lado da Avó. Optou pelo chute, só tiro de meta, 1-1 o jogo. O Guarani teve mais espaços no primeiro tempo, porque não tem no segundo, hein, Cleger Zorzin? A Ferroviária adiantou um pouco a sua marcação, né, para tentar neutralizar essas jogadas do Guarani. E o Guarani tenta aí, olha aí. Vem de novo o Bugrão, Andrigo na ponta para Júlio César, foi lançado, recolheu, dominou, dá um tapa na bola no corredor para Bidu, Bidu parou, prendeu, olhou, pensou, o Guarani povou o campo defensivo da Ferroviária, Júlio César para Bidu, tentava, deu por cima, a bola bateu no lateral, bateu no rival, foi embora pela linha lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança, já cobrou Bidu nas costas da zaga, Júlio César tentou o cruzamento na área, explode no Yuri. Vai embora, me parece, pela linha lateral, né, Marquinhos? Foi lateral, mas o Yuri... que joga com a camisa por dentro dos shorts. Você me desmonta. Eu ia falar que às vezes ele joga como terceiro zagueiro, né? Marcou escanteio. Marcou escanteio, o árbitro tem escanteio, Guarani para fazer a cobrança. 18,5 segundo tempo, Andrigo levantou para a boca do gol, desvio, a bola ficou viva, o Romerson ainda tentou. Bateu na bola, reclama, queria escanteio, o árbitro marcou tiro de meta, Marquinhos. Ele gosta de mostrar o apito, o Thiago Duarte Peixoto, parece ator, né? Ele para veja, ele faz... né, a situação do rosto, né, aquela interação. Vou trabalhar de mímica, né? Ele é um mala mesmo, é um mala mesmo. A gente não queria falar isso, mas o Gleger já veio, já chutou a bola. Mala. Ô, Boris, então, a Ferroviária subiu um pouco as suas linhas, né, tentando aí neutralizar as jogadas do Guarani, mas está bem posicionado, é bem organizado defensivamente o time, melhorou, né? Agora, eu tentaria uma alternativa, quase 20 minutos, chegou a hora do Alan Al começar a mexer, né? Para dar um pouco mais de velocidade, para oxigenar alguns jogadores. Para mim, colocaria Pablo, colocaria Matheus Souza, para tentar uma cara nova aí nesse ataque do Guarani.
Olha a Ferroviária perigosamente na direita, o cruzamento, a bola bateu no Bidu, foi embora. Os jogadores da Ferroviária reclamaram um toque no braço, estava dentro da grande área o Bidu, hein? Não, mas ele estava com o braço colado, né? Bem achei, né? Mas então, às vezes, não, dá uma olhada, ó. Braço colado no corpo. Eu acho que nem resvalou só o braço, só depois ela ter batido no queixo. Então, no queixo não, ter batido na coxa. O queixo é meio difícil, hein, A coxa. Fique bem clara a situação. Escanteio para a Ferroviária, 20 minutos, 20 segundo tempo, placar de 1-1, jogo complicado, equilibrado. Vem cá já para a bola, levantou Rafael Martins, saiu do gol, dá um soco na bola, pegou de primeira o Arthur, passou por todo mundo, sobrou para Cajá, recolheu, dominou, pé canhoto, cruzou no segundo pau, o toque de cabeça do Mezenga, bate na defesa, tira de qualquer maneira, zaga bugrina. E de novo os caras estão reclamando de um toque, hein, Marquinhos? E o Davó já vai conversar ali com o árbitro também. Eu só acho o seguinte, o Gleg, a gente tá brincando com o árbitro, não quer pegar no pé, nada disso. Ou ele apita no jogo, no pau, como a gente diz, ou ele vira um ator, porque do jeito que ele tá trabalhando ali não dá, né? E agora nem bateu no braço do Ayrton, né? A menos que apareça uma imagem aí que possa me desmentir. Mas não, bateu na altura ali do abdômen, né? No peito do Arthur. Tanto é que o árbitro confirma um lateral perto da linha de fundo. Tenta esboçar uma pressão o time da Ferroviária. Tem lateral para fazer a cobrança, Arthur. Levantou na entrada da grande área, tentou Mezenga de cabeça, subiu como ele, Romércio tirou, completa o Ludic. Dá um bico na bola, levanta, rebate Yuri. Desvia, mas a bola sai em lateral na direita, campo defensivo para o time do Guarani. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 cravados, segundo tempo. Hoje é terça-feira e é dia sim de futebol, dia 20 de abril. Paulistão. O Edu, você reparou aí no cacoete que eu não estou citando qual é a rodada, porque com os desmembramentos aí, enfim, sabe como que é, né, Edu? Louco, hein? Consequentemente, alguma rodada do Campeonato Paulista aí. Ferroviária 1, Guarani também 1, Edu. Olha, é o seguinte, na Libertadores continua Sport Cristal 0, São Paulo 2. Na Argentina, Vélez 2, Flamengo também 2. Segundo tempo também, encerrado na Vila, Santos 0, Barcelona do Equador 2, hein? Perdeu o peixe. Um abraço pro Quilão Bugrino, tá bravo com o Davó. E aqui o Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Vem embora o Guarani, o Yuri já tem cartão e agora a gente vai saber que ele não tinha cartão. O cartão realmente foi pro Xandão. Agora tá certo. Porque seria expulso o Yuri, ele puxou o Júlio César. Júlio César tá com apetite no segundo tempo, hein, Marquinhos? Ah, mas também não tá produzindo nada, só tá com apetite, hein, Boris? É bom, sabe aquela história? Que ele foi bem agora, hein? Não, mas sabe aquela história que você tem um apetite, mas na hora não dá certo? Na hora H não funciona. Pô. Aí é complicado, hein? Sabe quando encontra um caminhão? Não sei de nada, não. Não, sabe aquela história, muito areia pro caminhão? Tá louco, pô. 22,5, metade do segundo tempo. 3/4 do jogo já ocorreu. Vamos para o último quarto. Tem falta perigosa do time do Guarani para fazer a cobrança. Sempre a dupla, Bidu e Andrigo. Partiu Andrigo, pé direito, levantou na área, subiu, tirou o Xandão. Completa, afasta lá atrás Felipe Marques, mas a bola volta para Bidu. Bidu não pode perder aí não. Ele não perdeu, conseguiu o passe atrás para Rodrigo Andrade. Bom lançamento na ponta, pro apoio do Andrigo para Ludic. Empurrou para Davó, Davó dominou, girou. Foi desarmado por Igor Meritão. Recupera por time da Ferroviária, tentou passe por dentro, rebate Bruno Silva. Volta atrás com Arthur Henrique, ele mata o peito, bate na caixa e coloca no terreno. Sai jogando com a canhota, faz a abertura na direita para David Pastor. Dominou, pisou no break, pisou na bola, fez o break antes da risca no meio campo. Voltou o jogo para Matheus. Matheus recomeça no primeiro terço do campo com o Xandão. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando Dia do Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço e muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cravadinhos, 24, segundo tempo. Placar de 1-1, está empatado o jogo em Araraquara. Lateral por time do Guarani para fazer a cobrança, já pertinho do último terço do campo, Bidu. Bidu abriu na ponta. Fez o passe Bruno Sápio, de novo para Bidu, tentou levar para o fundo, corta, David Pastor. Estica o compasso, mete a bola para fora. Cedendo mais um lateral por time do Guarani para fazer a cobrança. Este lateral mais perto da linha de fundo. Toma distância, encosta a placa de publicidade da Rocha Autopeças e vem para a bola Bidu. Levantou, jogou para Bruno Sápio, cortou por dentro o zagueiro, afasta, tira de qualquer
qualquer maneira, Igor Militão. Afasta o perigo da boca do gol. A bola volta para Mezenga. Acaba perdendo. Toca na bola Ayrton, mas ela volta no rebote para Matheus Salustiano. Fez o passe na direita para o Bala. Domina Guilherme Bala. Marcação dupla para cima dele. Tentou a finta e perdeu. A bola bateu no Bidu, mas saiu. Em lateral para o time da Ferroviária bater. Rocha Autopeças, há 28 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Já a análise de CH, análise Kleger Jorginho, a dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes de Campinas. E amanhã na tela da Band, 12:30, tem os donos da bola, repercutindo até aqui programa ao vivo, com a apresentação dele, Carlos Batista. Até aqui, um para o Guarani, um para a Ferroviária. Vem embora o Bugrão, boa jogada na direita para o Sávio, dominou, puxou para a canhota, bateu para o gol. Júlio César explode no zagueiro, a bola vai embora. Caindo Júlio César pela direita. A bola foi embora em escanteio pro Guarani bater. E daqui a pouco o Pablo vem aí, alteração que será processada pelo técnico Alan Al e também ali o Matheus Souza, jogadores que já foram chamados pelo técnico do Guarani. E o Pintado também vai mudar, hein, Bolis? Parece o Vinícius Anocelo, né? Isso. E agora realmente houve um encontro ali das bolas com o zagueiro da Ferroviária. O massagista saiu correndo, viu, Marquinhos? E o Pablo tá arrumando ali o calção, a camisa, tudo. Acho que ele gosta de jogar com a camisa por dentro também. Bidu, direto, vem o cruzamento para área, o desvio, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Estampada na camisa, no escanteio, batido por Bidu, bola fechada, venenosa, apareceu Bruno Silva, disputou com o goleiro que saiu mal, praticamente no pé da trave, na trave esquerda, saiu comemorando o Bruno Silva, um leve desvio do volante barra zagueiro do Guarani para virar o jogo em Araraquara. Bruno Silva, o Guarani vira o jogo, Bruno Silva, avante, 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 Bugrão, Bruno Silva, na marca de 26 minutos de bola rolando, segundo tempo, solte o grito, grite comigo, nação bugrina, tá registrado em Araraquara, Bruno Silva, Guarani de virada, e de virada é mais gostoso, 2-1 pra Ferroviária. Saulo, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E é o gol da virada do Guarani, Marcos Luiz. E de virada é muito, mas muito, muito mais gostoso. Principalmente porque o gol foi de Bruno Silva. Na disputa de bola com o Saulo, que pra mim falhou, hein, Bolis? Ele praticamente empurrou a bola pra dentro do gol. Mas o que importa é que o gol do Guarani, Bruno Silva foi na rede. De virada, o Guarani tá na frente, 2-1. E duas alterações do Guarani. Anote-as aí, Bolis. Bora, bora. A primeira, sai Bruno Sávio pra entrada do número 7, Matheus Souza. E a segunda, sai o Júlio César para a entrada do Pablo com a número 17. A Ferroviária também mudou, entrou o Zanocelo com a 23. Só confirmo daqui a pouquinho quem saiu, hein, Boris? Beleza, já você confirma. Guarani vira o jogo, Bugrão. A situação é sua, é você que conhece do riscado. Kleger Zorzi falhou o Saulo. O Guarani não tem nada a ver com isso, né, Kleger? Exatamente, falha grotesca do Saulo, que é um goleiro experiente, bom goleiro, né? Ele pensou que na antecipação do Bruno Silva, aliás, o Bruno Silva nem tocou na bola, né? É o Saulo que acaba colocando a bola para dentro. Perdeu o tempo da bola, saiu muito mal. Errou o movimento, errou o soco. O Guarani não tem nada a ver com isso, vira o jogo. E olha, um detalhe que o CH tentou lá no primeiro tempo, né? Bola parada novamente. É treinamento de Alan Al, as mãos do treinador. Mais um gol de bola parada, uma bola de primeiro pau difícil, confundindo a defesa adversária. Parabéns ao Guarani, vira o jogo duro. E o Cajá saiu, hein, Bolis, para a entrada do Zanocelo.
O Pablo, inclusive, não foi relacionado na última partida, teve um problema particular e já está de volta na equipe do Guarani. Boa sorte para ele, retornando ao time bugrino que ataca. Lançamento do comando, a bola não chega no Matheus Souza, corta Matheus Salustiano, mete a bola pela linha lateral para o time do Guarani bater. O Marquinhos, eu confesso, aliás, ficamos, né? Estávamos conversando fora do ar essa situação de que a câmera de frente, né? A imagem da frente do lance, parece que a bola bate, né? Um leve desvio ali no Bruno Silva antes de entrar. Isso. Mas com a imagem de trás do gol, e parece que nem desvia no Bruno Silva. É, também tive essa nítida impressão, viu, Boles? Deve dar o gol pro Bruno Silva. A gente vai ver depois na súmula, mas realmente você está correto. Muito obrigado. Aqui bola para o time do Guarani. Pablo recebe, domina lá pela direita. Empurrou na ponta para Andrigo. Andrigo para Pablo. Pé direito, levantou fechado. Dá volta de cabeça, subiu, sobe. Como ele o zagueiro tira de qualquer maneira. Quase pita o terceiro. Tentava o Guarani recuperar a posse de bola e consegue. Chutão do Romércio. A bola vai sobrar para o Matheus Souza no alto. Saulo sai do gol para fazer a defesa. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contábilcp.com.br. O Guarani vai conquistando a segunda vitória, segunda fora de casa. Havia derrotado o Botafogo, nesse momento está derrotando a Ferroviária em Araraquara. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 cravados, segundo tempo. Araraquara, Paulistão, Guarani 2 de virada, 1 para Ferroviária do Pinheiro. A gente fica atento aí no que vai na súmula, né? Ou é gol do Bruno Silva, desviou ou não, acho que não, ou é gol contra do goleiro, do Saulo, ou gol olímpico do Bidu. Pode ser isso aí também, né? Deixa eu ver aqui na Libertadores, olha, terceiro gol do São Paulo em Lima, hein? Segundo tempo, Sporting Cristal 0, São Paulo 3 e gol do Flamengo. Flamengo vira na Argentina, Vélez 2, Flamengo 3. Atenção, Quilão Bugrino está bravo com o Bidu e não com o Davó, né? Mas o Bidu, olha lá, Quilão. O Bidu fez a jogada agora, hein, Quilão? Cruzou, né? Cruzou, bateu o escanteio. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, Carlos Henrique, o bate pesado, quase 32, o Guarani vira o jogo, CH. Aliás, eu quero dizer que o Bidu, das partidas do Campeonato Paulista, hoje é a melhor partida dele. Na bola parada, ele até agora está fazendo a diferença, com o Bruno Silva também. É um jogo muito difícil no segundo tempo, cheio de marcação, de disputa, de intensidade dos dois times, mas de novo numa jogada ensaiada de primeiro pau, o Guarani sai na frente, vira o jogo. Enfim, é um jogo que não tem definição ainda, falta muita coisa, mas o técnico, percebendo que dois jogadores estavam cansados, mexe de maneira correta. O Guarani, se tiver cabeça, ganha o jogo, mas a partida não está definida e o Guarani bem no jogo agora. Mudou a Ferroviária, saiu Yuri, número 8, entra Rogério, 19. Rogério, atacante em campo, portanto, no time da Ferroviária, que tenta por dentro com Vinícius Zanocelo na cabeça do grande círculo, dá um tapa na bola para Igor Militão. Militão com a canhota para apoio aqui na ponta do David Pastor, se livra bem da marcação do Matheus Souza, tentou por dentro para o Zanocelo, devolve para ele, fez o passe atrás para Igor Militão, limpa o lance, abre na ponta para Igor, vem avançando o programa de ataque, o time da Ferroviária se defende o Guarani, lançamento na ponta para Felipe Marques, cruzou para a boca do gol, de cabeça tentava Vinícius Zanocelo, afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Zanocelo livre no primeiro pau, ninguém marcou. Volta a bola para o time da Ferroviária com 33,5. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, vem embora o time da Ferroviária. O chute pro gol, ela explode no travessão e vai embora. Na finalização de Rogério, mas o Rafael Martins ainda consegue tocar com pontinha dos dedos, e foi o suficiente para evitar o gol por cobertura de Rogério. Defesaça de Rafael Martins, colocando para escanteio. Mas que lambança do Romércio, hein? Pelo amor de Deus, como fala Zé Arnaldo, é Deus do céu. O Romércio falhou, mas muito feio.
E aí proporcionou ao Rogério a tranquilidade para tentar por cobertura. Com a ponta dos dedos, o Rafael Martins meteu para fora uma defesaça, senão seria o gol de empate da Ferroviária. Vai pro quadro defesa do jogo, defesaça de Rafael Martins. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medal João 303, do Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Gleger Zorcin, defesaça do Rafael Martins, pontinha de dedo, hein, Gleger? Nossa, defesaça mesmo. Saiu bem do chão, usou o braço correto, conseguiu dar um totozinho na bola que acabou tirando. Ela ia entrar essa bola, viu? Fez uma bela defesa, grau de dificuldade 8.25. 8.25. Que isso, hein, Gleger? Boa, Gleger. Tá animado. Obrigado, CH. Ixi, eu vou falar um negócio pra você. Ele foi buscar a patroa na fazenda JG, porque ele foi lá se redimir, né? Dos 19 anos, que na TV ele quase falou que foram 9. Ele falou que é 9, de 19 para 9. Mas fez uma baita postagem, tá né? louco. Com amor e carinho, com corações pra tudo quanto é lado. Às vezes o cara fica meio emocionado. São muitos jogos, né, Gleger? Como fala o pai do amigo meu, às vezes ele se empolga. Se empolgou. Atenção, vem para a cobrança, Felipe Marques, cobrança de escanteio, afasta, corta lá atrás, Rodrigo Andrade. A bola volta, rebate para Felipe Marques, recolheu o domínio, coloca no terreno, abriu para David Pastor, tentou levar para o fundo, marcação dupla para cima dele, consegue descolar o cruzamento para a boca de gol para Xandão, subiu, desviou, passou, sobrou do outro lado, pressão da Ferroviária, cruzamento na área, tira, bem colocado Ayrton, ela volta, o rebate para Matheus Souza, escapa no primeiro, sofre a falta, hein, sem bola. E na sequência o Davó também sofreu a falta. Foi uma falta dupla, hein, Marquinhos? Mas o árbitro é um bananão, né? Bananão? Pra não falar outra coisa. Tinha que dar o cartão, né? Muita conversinha, né? Muita Conversinha, resenha. fica gesticulando, levanta a sobrancelha toda hora. Marcou a falta na intermediária defensiva pro time do Guarani. E atenção! Ele gosta de arrumar a franja, né? Demais, né? Tá louco. Esqueceu de passar ali o Gumex. Pô. E o Trim. Tá parecendo a gente, Marquinhos, arruma a franja toda hora. Tá louco, pô. É pra derrubar o narrador. Sensacional. Vem para o Guarani. Domina na ponta da Vó. Fez um bom passe para Matheus Souza. Espetado à esquerda. Levou para o fundo o garoto. Escapou. Tentava o cruzamento. Foi desarmado por David Pastor. Estica o pé direito. Mete a bola para fora. Cedendo. Escanteio para o Guarani bater. O último toque foi do David Pastor. Escanteio. O Bidu tá chegando por ali. O Andrigo também. Eu não tenho mais jeito, mas o Gleger ainda dá para meter um implante ali, não dá não, Bolis? Vai para a Turquia, lá é barato. BIDU, Bidu, vem para a cobrança, saiu BIDU. Deixou para o Andrigo, autor do primeiro gol do Guarani, partiu para a bola, pé direito, levantou fechadinho, desvio no primeiro pau, tentava o Pablo, voltou no rebote para Bidu, ele encheu a canhota, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 37,5 segundo tempo. Paulistão em Araraquara, eu confirmo, na Arena Fonte Luminosa, de virada vai dando o Guarani. 2 pro Bugrão, 1 pra Ferroviária do Pinheiro. Olha, outro jogo do Paulistão encerrado, Novo Horizontino 2, Santo André 0. Dali Bugrão, virou, é o 58-24, o 58-63. O Edu, foi gol contra do Saulo. O 34-97, Edu, manda um abraço para o José Carlos do Jardim Chapadão. Bugrino roxo. Deixa eu ver aqui, José Olha a Ferroviária, Rogério na cara do gol, bateu, espalma Rafael Martins. Vai nos pés do atacante, fecha bem a porta. Rogério, cara a cara, teve a chance. E o Rafael Martins salva o Guarani, Marquinhos. Arrojado até para impedir o gol do Rogério. Ele se jogou na bola e no momento em que ele fez a defesa, sentiu ali o joelho direito. Goleiro da equipe do Guarani. Belíssima defesa e daqui a pouco o Eliel com a número 36 no Guarani e também na Ferroviária vai mudar o Júlio Vitor com a número 20. A situação tá complicada realmente no Rafael Martins, problema ali no joelho direito do goleiro do Guarani. O jogo tá parado, seguindo, meu caro Edu Pinheiro. Não, aqui o Jardim Chapadão, José Carlos, Bugrino roxo, muito obrigado. José Maurício, goleiro bom, esse Rafael, ele mandou antes dessa defesa aí, hein? José Maurício gostando aí do Rafael Martins, goleiro do Guarani. Tô pegando esse lance aqui, viu, Boris?
Mais um para o nosso quadro, a defesa do jogo. Continua Libertadores, Sport Cristal 0, São Paulo 3. E na Argentina, Vélez 2, Flamengo 3. Alterações. A informação, ou as informações na Bandeirantes. Ah, legal. Saiu Guilherme Bala para a entrada do Julio Vitor, com a número 20 na Ferroviária. Que não é o nosso, é o deles, né? É, isso aí. E no Guarani sai também o Andrigo, com a número 10 para a entrada do Eliel, lateral com a 36, escanteio para a Ferroviária, Felipe Marques. Recuperado o Rafael Martins, vem Felipe Marques com o pé direito, levantou para a boca do gol, vem o desvio, a bola passe, vai embora. À esquerda do Rafael Martins. Vinícius Anocelo pegou a bola, agiu como se fosse um gandula, colocou ali na marca para a cobrança do tiro de meta. E o Rafael Martins não tem pressa alguma para cobrar o tiro de meta. O Alan Al coloca o Eliel aí para fazer uma dobra aqui na canhota, para fechar, para evitar principalmente a ação ofensiva da Ferroviária, mais ou menos por aí. Tenho a impressão que ele vai por dentro, né? Porque aqui a dobra do lado esquerdo, quem está fazendo é o Mateuzinho. De qualquer maneira, o Andrigo estava cansado, ele sumiu depois dos 20 minutos, tinha que mexer. É melhor o Eliel do que colocar o Índio, que empurraria a Ferroviária para dentro do campo de defesa do Guarani. O jogo ainda não tem definição, a Ferroviária nesse momento aperta mais, o Guarani não consegue ficar ainda com a bola, tá com 2-1, mas tem que usar a cabeça, tentar valorizar cada parada, tentar picotar o jogo para não deixar escapar essa vitória que por enquanto o Guarani está conquistando. É jogo muito complicado, jogo difícil no segundo tempo. Já mais duas mexidas no time de Alan. Rafa Costa e Índio Siebert. Não seria Índio Gomes, não? Não devia ter falado, cara. Acho que ele me escutou. Foi rebatizado. Ele escutou o CH, hein? Olha o Guarani, a escapada com o Eliel. Aqui na canhota, pé esquerdo, cruzou para a boca do gol, tira a defesa, voltou Matheus Souza. Brigou da fora pelo alto. Saulo sai para fazer a defesa. Às vezes a gente pensa e fala, né, CH? É melhor pensar e ficar quieto. Aqui a pichotada do Ayrton, foi para tirar, a bola errou. Voltou a sobra para Felipe Marques, picou na grande área. Entrada da grande área, ele tentava a inversão e errou o passe. Volta de graça, a bola sobra para o time do Guarani. Entregue sua declaração do imposto de renda no prazo, de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Confira mais informações, acesse o site contabilcp.com.br. Já estamos caminhando para o final do jogo, já o jogo aberto, o cruzamento. Romércio tira mal, voltou Rogério, tentou de bicicleta, subiu com ele, Eliel. O Rogério desviou, mas a bola acabou saindo. O árbitro está marcando tiro de meta para o Guarani bater. Ô, Bolis. Pois não. O Paulo Pellegrino está falando para você mandar um abraço aí para o Amauri da Vila Industrial. Alô, Amauri, um grande abraço para você. Opa! Aliás, um abraço para o Caio, também do Big Brother, acaba de ser eliminado, viu, Marquinhos? 42. Ah, mas mala por mala, hein? Mais um. Informação, né? Tá bom. Aqui vem para o campo de ataque o time da Ferroviária. Recolhe, domina lá para canhota. O cara que entrou agora aqui é o Júlio Vitor. O Bolis. Júlio. Desnecessário. O Bolis. Felipe Marques, na direita, atenção, vem Ferroviária, cruzou para a boca do gol, Vinícius Anocelo desvia, acompanha Rafael Martins e a bola sai. Diga, galera. Você tá assistindo o Big Brother aí? Não, cara, que pintou aqui, ó, a notificação. A notificação. Tá aqui, ó, e como registra aqui, Marquinhos. Ó, eu tô dando risada porque o pessoal aqui no estúdio tá assistindo também, o Edu Pinheiro tá pé da vida. Perdido da vida. E pra alegria do CH, tá saindo o Rodrigo Andrade com a 31, para a entrada do Índio com a 23. E também, ó, a modificação do treino. Aliás, está saindo o Rodrigo Andrade, entra o Índio com a 23. Isso. Deixa eu ver só quem sai para a entrada do Rafa Costa agora. Vamos ver. Talvez o Davó. Vamos lá. Vou chutar. Ou o Rodrigo. Vamos lá. Aí. Ó. Pronto. Davó. Saiu. Não. Isso aí. Saiu da avó para a entrada do Rafa Costa. Muito certinho. Bem. As alterações processadas pelo técnico Alan Al nesse momento para dar aquela segurada, evitar o into da Ferroviária, né, o Gleguer? Ah, sem dúvida, né? Oxigena um pouco o time. Agora é o momento de manutenção de resultado. Falta aí o quê? Pouco mais de uns acréscimos aí. Vem 5 minutos, um pouquinho mais, né? Então o Guarani precisa agora segurar a manutenção de resultado. Coloca algumas caras novas, porque a
A Ferrinha não desistiu do jogo, está em cima do Guarani. Guarani vai conquistando um grande resultado, não é fácil vencer a Ferroviária em Araraquara, não. Guarani vai chegando a 8 pontos, persistindo com esse resultado. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro para Supermercado Taquaral e Rocha Autopeças. Tenta o time da Ferroviária, o Guarani encolhido nesse momento. Tenta recuperar a posse de bola, fechadinho atrás. Domínio Xandão, recolhe, parte com ela dominada. Volta o jogo por dentro com Arthur Henrique para Igor Militão. Lançamento com a canhota para abrir o jogo. Tentava o passe para Felipe Marques, subiu com ele Bidu. Felipe Marques não achou a bola bateu nas costas do Bidu e saiu. Lateral na direita para o time Granada, para o time da Ferroviária, quase 45 em Araraquara. Cruzamento para a área, subiu, tirou o Índio. Ela volta na sombra para Matheus, jogou para a entrada da grande área, rebate Ayrton, tira lá atrás. Matheus Souza não alcança e a bola sai. Mais um lateral para a Ferroviária. Confirmando, valeu Marquinhos, vamos até 51. 6 minutos acrescidos por Thiago Duarte Peixoto, o árbitro do jogo. Aqui levanta para o campo de ataque, Matheus. Tentava o desvio, Rogério rasga, tira de qualquer maneira, Bidu. Vai voltar no rebote para o time da Ferroviária, mas aqui no meio campo. Recolhe, domina o David Pastor. Empurra por dentro com o Igor Militão na faixa central do gramado. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Devolveu na ponta para David Pastor, pé direito. Levantou, jogou para a área, tentou Messenga de cabeça, tirou Ayrton. Briga pelo rebate o Índio. Índio desviou de cabeça. Por dentro para Matheus Souza, voltou para Índio. Índio fez o passe para Rafael Costa. A metida da bola para Pablo. Pablo recolheu, dominou, vem trazendo o time do Guarani para o campo de ataque. Ele para, prende, olha, pensa, observa, chama, aciona Bruno Silva para Rafael Costa, para Bruno Silva, troca passes no campo ofensivo, fica com a posse de bola, inteligentemente o Guarani agora, bola com Pablo, ele recolhe, domina, tentou a finta, girou para cima do marcador, tentou por dentro, passe errado, entre quarta, Xandão empurra por dentro para Bruno Messenga, tentou a finta, Rogério, houve a falta, o árbitro marca a falta, o jogo está parado, Marquinhos. Está parado e agora o Guarani não tem pressa nenhuma, né? Vai usar da sua experiência, o árbitro deu 6 minutos. Nós vamos a 51, hein, Boles? 51. Quase 2 já foram. Recupera lá atrás, Índio. Ganha de Felipe Marques. Volta a bola para ele. Ele é o Índio. Índio para Bruno Silva. Dominou, limpou, fintou, puxou, rolou, abriu na ponta para Bidu. Bidu pé esquerdo na bola. Lançamento para a corrida de Pablo. Bateu Souza, também vai brigar. Chega primeiro, Matheus. Domina, limpa o lance com o pé direito. Tira na fogueira. A bola chega em David Pastor. Ele se livra da marcação de Bidu. Tem que matar a jogada aí. Tem que matar a jogada aí, Bugrão. Chegou, encostou, legal, limpo na bola o Pablo. E com isso dificulta um pouquinho mais a saída de bola do time da Ferroviária. Domina lá para canhoto, Arthur Henrique. Ultrapassa a linha da marcatória, a linha do meio campo. Solta a bola na faixa central do gramado para Xandão. Xandão com a canhota. A abertura na direita para Felipe Marques. Ele mata no peito, coloca no terreno, ele é perigoso. Em velocidade, levantou. Rogério para Messenga, dominou, girou, bateu pro gol. Foi bloqueado por Romércio na sequência. Tira de qualquer maneira Bruno Silva. A bola bateu, mas rebate e sobra de novo para o time de Araraquara. Vem na pressão a Ferroviária, o Guarani se defende, vence por 2-1. Lançamento na direita, tentava de cabeça. O Pastor cometeu a falta. Pra cima de Eliel, o jogo está parado, é falta pro Guarani bater. Cabeça com cabeça, pior ficou pro Eliel, tá caído o lateral esquerdo, o menino do Guarani que entrou há pouco, Boles. Entregue sua declaração do imposto de renda no prazo, de forma rápida e segura, com a Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Confira mais informações no site contabilcb.com.br. Sendo atendido, o Eliel, o jogo está parado no estádio da Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Como você disse, relatou aí o problema na testa, né, Marquinhos? E pancada na cabeça, na testa é sempre perigoso, né, Boles? Então por isso que tem uma preocupação ali, o Dr. Wanderson tá por ali, meteu uma água gelada. Foi o Cássio outro dia que teve uma concussão, não foi? Exatamente. Então essa é a grande preocupação dos médicos, Boles. CH, tá faltando pouco pro Guarani conquistar um grande resultado, hein, Carlos Henrique? Muito pouco, o Guarani faz um jogo no segundo tempo de muita valentia, de entrega, de muita garra. Tecnicamente não é um jogo bom de Ferroviária e de Guarani. A pressão é muito grande, mas o Guarani está na entrega, na disposição. E se nós tivermos aí um mérito, eu não vou falar de justiça, porque o time tem que estar concentrado até o final.
Mas o Guarani faz um jogo para merecer a vitória. Boles. Guarani tenta, a partida reiniciada, lançamento do comando, tira lá atrás de defesa. Vai brigar o Bidu, briga, mas a bola sai. O Eliel tá prontinho para voltar. Guarani de novo será completinho. Não pode voltar agora porque a bola está exatamente na região onde está o Eliel. Por isso, tenta aproveitar o time da Ferroviária. O Guarani com 10. Mezenga para Zanocelo. Dominou, puxou, escorregou, se levantou, tentou a tabela, voltou para Felipe Marques. Ajeitou e o Igor Meritão recuou para o Rafael Martins. Chute fraquinho e sem perigo algum, sem problema algum. O Rafael Martins ficou com a bola, Marquinhos. É o chute do Zanocelo. Sabe quando você acorda e tem aquele montinho do gato que você vai só empurrando assim, ó? Claro que sim. É igualzinho o chute do Zanocelo. Chutinho fraco e, consequentemente, o Rafael Martins defendeu. Segue o jogo para o time da Ferroviária com posse de bola, lançamento para Júlio Vitor, mas o campo acabou. Dominou, vacilou, dançou, o campo acabou e a bola é para o time do Guarani. Fiquei na dúvida, né? E estávamos até na expectativa se o árbitro daria mais um minutinho em função do atendimento médico ao Eliel. Mas em princípio o GC da TV não marcou não. Segue com 6 minutos. Vamos a 51, quase 50. Bruno Mezenga vem para o time da Ferroviária por campo de ataque. Perde o jogo ao Ferroviária por 2-1. Guarani vai conquistando um grande resultado. A segunda vitória no Paulista. A segunda vitória fora de casa, mas tem que segurar agora. Olha o cruzamento para a área. Índio cortou no primeiro pau. A bola volta, rebote para Bidu. Bidu limpa o lance, tira de qualquer maneira com a canhota. Expulsa a bola dali, tira de qualquer maneira. Matheus Souza, o Mateuzinho vai brigar. Chegou o Matheus, enquanto para Saulo. Saulo enche o pé direito. Devolve a bola no campo ofensivo. Vai brigar o Zanocelo, afasta, tira atrás Bruno Silva, sobra para Rafael Costa. Ele domina, protege, segura a bola, faz a inversão, chega em Pablo, com liberdade, vem embora o Guarani, quem sabe para matar o jogo. Tentativa de inversão, corta o Matheus, tirou para o alto, a bola subiu, não ganhou distância, tira lá atrás, Xandão completa, mas ela falta no rebote para o time do Guarani. O Guarani muito próximo de vencer, tem a posse de bola no meio campo. Romércio, pé direito, forçou o jogo com Pablo, tira lá atrás de defesa, fala Marquinhos. E manda um abraço aí pro Daércio Neto. Alô Daércio! Da Rádio Saudades de Matão e da TV Matão, uma das vozes mais bonitas do rádio, tá curtindo a transmissão da Rádio Bandeirantes, hein, Bolis? Valeu, Daércio, um grande abraço pra você. Aqui vem embora o time da Ferroviária, o árbitro quer jogo. Arthur, pé canhoto, levantou na área, afasta, tira lá atrás da defesa, volta no meio campo pro time da Ferroviária. O Guarani se defende, eu acho que ele deu mais um minutinho, incrível, hein? Não pode ser ao contrário. Atenção, Felipe Marques, tenta o cruzamento, a bola bate em Bruno Silva. Pede o fim de jogo, Alan. Sabe que o Guarani vai conquistando um grande resultado fora de casa. 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação. Xandão, pé canhoto, levanta para a entrada da grande área. Corta, Índio. Ela volta, sobra ainda para o time da Ferroviária. Igor Meritão sofre a falta, mas a Ferroviária leva vantagem. Vem de novo o Chuveirinho para a entrada da grande área. Tira lá atrás Pablo de qualquer maneira. Vai terminar o jogo o árbitro. Tirou Pablo, a bola voltou e acabou! Apita o árbitro! Termina o jogo em Araraquara! O Bugrão volta a vencer do Paulistão e uma vitória maiúscula, uma vitória gigante diante da Ferroviária em Araraquara. De virada, o Guarani vence o jogo. Guarani 2-1 para a Ferroviária. Deu Bugra em Araraquara. Vem aí na sequência do futebol da Bandeirantes Campinas. Avante, 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 Bugrão. Jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Olha, Marcos Luiz, o juiz, o árbitro deu gol contra, hein? Gol contra do goleiro Saulo. Deu gol contra. Estamos vendo aqui o lance, né? Então, na súmula, o gol contra... Ih, rapaz, chutou a placa, né? Chutou a placa, depois levou o segundo gol. Gol contra do Saulo, vitória do Guarani 2-1. Foi a 100ª partida na história entre Ferroviária e Guarani. 50 vitórias do Guarani, 23 empates e 27 vitórias da Ferroviária. Ou seja, o Guarani ganhou 50% dos confrontos, né? Contra a Ferroviária
computando esse resultado. Marcos Luiz. O Bidu vai falar, jogador da equipe do Guarani. Hoje foi até um futebol diferente, mais convincente do Bidu, que se apresentou melhor. Vamos ouvi-lo. Poder ajudar a equipe com a bela cobrança de escanteio. Espero que o juiz dê para mim, né, o gol. E a importância dessa partida depois de um jejum grande, né? O time jogando bem. Ficamos muito felizes com a vitória fora de casa. Agora é procurar ganhar um próximo jogo, pontuar dentro de casa. Caiu o Bidu, jogador do Guarani, falando na Bandeirantes. Edu. Olha, é o seguinte, situação do grupo D de dado, onde está o Guarani, vai para 8 pontos, hein? O Santos é líder com 9. Em segundo, o Mirassol tem 8 pontos. Em terceiro, o Guarani também com 8 pontos. Ambos com 2 vitórias, mas no saldo, o Guarani tem menos 3, Mirassol tem 0. Por isso que o Mirassol fica na frente do Guarani. E o São Caetano é o quarto colocado com 2. Então, Santos 9, Mirassol 8, Guarani 8, São Caetano com 2. E um detalhe, Guarani tem um jogo a mais que o Mirassol, mas pelo menos é uma vitória, dá outro ritmo aí em termos de resultado aí no Paulistão. Vamos lá, CH, comentando 2-1 de virada, 2 gols fruto de escanteios. Teve bola no travessão, teve boas defesas, o Davó jogando no meio, centralizado. Alan Aal mudou e o Guarani ganhou, hein, CH? Que bom que ele conseguiu enxergar que estava fácil para arrumar. Ele deixou de ser teimoso, fez o que todo mundo sabia que era para ser feito. O futebol do Guarani hoje foi digno de merecer uma vitória. Melhor o primeiro tempo do que o segundo tempo. O segundo tempo foi mais de entrega, de disposição, de luta, de garra. Mas no primeiro tempo o Guarani tratou de jogar futebol. Um meio-campo que, quando teve Bruno Silva inteiro, quando teve Rodrigo Andrade inteiro e Andrigo, tratou de colocar a bola com categoria, com toque de bola, jogando em direção ao gol adversário. Davó fez uma grande partida. Eu acho que, com raras exceções, o Guarani fez um jogo muito regular. Os 2 laterais do Guarani melhoraram performance, principalmente o Bidu. Gostei do Bidu. Bidu fez, para mim, a melhor partida do Campeonato Paulista de todas as que ele fez. Eu acho que o Ludic, do lado direito, acabou surpreendendo de maneira positiva. Então nós tivemos de observação negativa, o goleiro foi muito bem, mas de observação negativa, o Júlio César, uma figura apagada, e o trabalho do Romércio, que teve falhas gritantes durante a partida e quase comprometeram o resultado do jogo. Mas diante daquilo que estava sendo apresentado antes dessa partida, eu considero como uma evolução. Não só pelo resultado, o fato do treinador ter enxergado que ele tinha que tirar algumas peças do time, o time subiu de produção, foi mais inteligente e mais uniforme. O Guarani conseguiu jogar um futebol sem altos e baixos a maioria dos 90 minutos. Por isso que ganhou a partida. Destaque, repito, para Davó, também para o Bruno Silva, que deu uma consistência de marcação e de saída de bola muito grande para o time. E esse goleiro, o Rafael, que fez para mim uma partida muito boa. Não foi o melhor, mas ele defendeu bolas em momentos decisivos do jogo que fizeram a diferença. O Guarani está de parabéns, venceu uma partida porque jogou mais que a Ferroviária num jogo complicadíssimo. O Guarani vence um jogo fora de casa contra um adversário competente. Então isso aumenta o mérito do Guarani pela vitória fora de casa. O time está de parabéns e o seu treinador também. Hoje, de 6 partidas, foi a melhor partida do Guarani no Paulistão. Olha, o Paulão da turma do Cambuí é o Pico, né? Alô, Pico, turma do Cambuí, muito obrigado. Joel Bugrino, tem o João Busso. Deixa eu ver quem mais aqui. Gostaram aqui do Rafael Martins. Deixa eu ver, olá, manda um abraço aqui. Nenê do Vila Vitória. Ah, Nenê do Vila Vitória. Pessoal do Vila Vitória, muito obrigado. Boa noite, tudo bem? Comércio ou Ayrton? Não tá... Quem que é o pior aqui? Só por Deus, final 94-37. Zorzinho comentando de virada, Ferroviária 1, Guarani 2. Ah, eu gostei do Guarani, gostei da postura, né? Você vê, sai tomando gol, jogando fora de casa contra uma equipe competente, você toma o gol aos 2 minutos do primeiro tempo, meu Deus do céu,
né? Problema à vista. E eu disse, inclusive. Mas o Guarani, com muita competência, foi lá, empatou rapidamente, voltou para o segundo tempo bem postado, bem organizado, né? A bola parada muito eficiente, diga-se de passagem, e aí está às mãos do treinador. Eu quero dizer o seguinte, Edu, algumas mexidas, né, que eram necessárias. Você vê que a entrada do Bruno Silva era fundamental, nós pedíamos isso durante 3 semanas atrás aí, né? Há 3, 4 jogos atrás a gente pediu o retorno do Bruno Silva. Por que que o Bruno Silva não é titular desse time? E hoje ele foi lá e mostrou o porquê nós cobrávamos tanto a presença dele como titular, né? Jogador experiente, um jogador que em alguns momentos comete alguns erros, né? Teve um lance ali que quase saiu o gol da Ferroviária, num erro dele, mas todo mundo está sujeito a erro ali. Mas a consistência que ele dá na saída de bola, a consistência defensiva que ele dá ao time do Guarani, é um jogador que todo treinador quer ter, né? Então, na minha opinião, assume a titularidade agora e tomara que o seu Alan Al não invente absolutamente nada, né? Essa é a base do Guarani. O problema, sem dúvida nenhuma, o miolo de zaga com o Romércio, que o Romércio parece que ele desliga do jogo, né? Você vê o lance do primeiro gol, é impressionante, como é que ele deixa o menino lá sozinho. Agora eu não me recordo quem foi que fez o cruzamento, foi o Felipe Marques, né? Que ganha na velocidade. Como é que pode ficar sozinho? Caiu no setor ali, tem que encostar, poxa vida. Aí ele sai da linha, abre o espaço para que o jogador faça a jogada, cruze e o Bruno Mezenga sozinho faça o gol. Então não pode cometer esses erros, né? Um time que pensa em brigar por uma das vagas aí, não pode ficar errando dessa forma, né? E são erros constantes e não pode acontecer. Mas eu gostei da solidez defensiva, eu gostei do meio de campo do Guarani com o Andrigo por dentro e veio com, assim, a gente percebe uma mudança tática ali. Por quê? Porque o que ele fez? Ele abriu o Júlio César de um lado e o Bruno Sávio de outro. E aí nós dizíamos aqui, né, Edu? O Davó agora está centralizado. Mas no desenho tático, a gente percebia que jogava como? O Davó e o Andrigo jogando juntos. Então, em alguns momentos, ele fazia uma linha de 4. Júlio César, Andrigo, Davó e Bruno Sávio. Com 4 atacantes. E isso dificultou muito a marcação da Ferroviária, que os volantes ficaram meio perdidos ali, não sabiam o que fazia. Deixa o Andrigo para o zagueiro marcar, marca o Andrigo na recomposição, então criou uma confusão no miolo de zaga aí, aí o Guarani conseguiu criar algumas oportunidades. E o outro detalhe importantíssimo é que com a solidez defensiva do Bruno Silva, o Rodrigo Andrade saía mais, aparecia mais à frente como um homem surpresa. E isso também dificultou muito aí para o sistema defensivo da Ferrinha. Olha, Edu, parabéns ao Guarani, o Alan Al tá de parabéns realmente, fez as mudanças que foram necessárias. O Rafael Martins foi muito bem, defesas importantíssimas, né? A gente sabia da qualidade do goleiro, sabia que ele tem potencial, e mostrou porque realmente foi contratado. Foi uma bela partida do Rafael Martins também, para mim aí, tá entre os melhores também do jogo. Ele, Davó, Bruno Silva, né? O próprio Andrigo também, que foi muito bem na partida. Então, hoje tá repleto aí para nós votarmos no craque do jogo. Bela partida do Guarani, ótima vitória e parabéns ao Alan Al, viu, Edu? Que hoje jogou bem e ganhou. É mais importante. Thales Lemos gostou muito do Davó. Obrigado, viu, Thales? Gente, Libertadores... Vamos lá, 2 brasileiros perderam. Always Reed da Bolívia 2, Internacional 0 na Bolívia, perde o Inter. Na Vila, Santos 0, Barcelona de Guayaquil 2. Perdeu o Peixe na Vila. São Paulo e Flamengo venceram fora. Lá em Lima, Sport Cristal 0, São Paulo 3. E na Argentina, Vélez 2, Flamengo 3. Na Sul-Americana, em Goiânia, Atlético 0, News Old Boys da Argentina também 0. E o Atlético Paranaense jogando no Equador contra o Aucas, ganhou. Aucas 0, Atlético Paranaense 1. E no Paulistão, Novo Horizontino 2, Santo André 0.
Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, no AM 1170, você de Ribeirão Preto, 1270 AM. Muito obrigado. Aqui fechado, hein? Ferroviária 1, Guarani 2 e vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores